Palpite de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. Opa, começamos bem aqui, hein? Muito mal começamos aqui. Atenção, minha gente, vamos lá, esse aqui, ó. Aqui, ó, agora sim. Aê, coisa linda, muito bom. 7h31, boa noite a você que está na Bandeirantes nesta quarta-feira. Estamos chegando com o Esporte em Debate, vamos juntos até às 9 da noite. Pré-jogo de Cerro Porteño e Palmeiras. Muita informação, muita análise, muito debate para você até às 9 horas. E você vai participar conosco, vai ter ação já aqui, hein, daqui a pouquinho. Você vai com a gente no Bar do Luiz Fernandes amanhã, no Morumbis Premium na sexta-feira. Fique ligado que já eu vou dar o caminho aqui para você ir com a gente nessas duas ações espetaculares. Mas até às 9 da noite nós vamos falar bastante dos assuntos importantes e relevantes do esporte nesta quarta-feira. Com a produção do Bruno Puzóvio, com o Beto Rebeca e o Caiame Martins na Central Técnica, com o Alexandre Marques no nosso switcher. Aqui comigo no estúdio estão Leandro Quesada, Alexandre Pretzel e o nosso convidado de hoje, que o Neto já adiantou aqui quem tá com a gente, Felipe Facincani. Fala, Facinca, boa noite. Boa noite, Capri. Boa noite. Você tem conteúdo? Tem conteúdo, não? Você acha que eu viria pra cá sem informação? Eu não sei, porque o Pretzel tem um hábito aqui de falar, vai aguentar 3 minutos aqui. Não, mas com o Pretzel eu falaria só 3 minutos, que ele fala tudo. O programa é só dele. Eu achei que era o Denis Gavazzi, o nosso convidado hoje. Isso. Só isso. Aí quando eu vi o Facincani aqui, né? Você convidou o Denis Gavazzi para vir aqui debater com a gente? Vai lá um dia, só que eu não sei se ele aguenta. Ele já olhou para mim, não sei se eu vou conseguir. Sobre o São Paulo, quantos minutos aguentaria o Denis Gavazzi? 4 minutos. Agora, isso aqui é uma verdadeira panela, né? Mas não tem problema, né? É uma panela, né? Ó, você acha? É uma extensão, quem fez? É uma extensão de pela manhã aqui, né? Quem fez Não uma viagem? Tá na placar? Não. Já saiu? Então desculpa. É isso. Quem fez uma viagem Irmão, desculpa. São Paulo-Araraquara e de volta com Pretzel dirigido, aguenta qualquer coisa. Tem que contar essa história. Aguenta qualquer coisa. Você foi de passageiro do motorista passageiro Pretzel? Essa é uma das histórias que eu tenho que contar no meu canal. E a 80. Tá? A 80. Daqui a Araraquara. Não, o limite era 120, ele a 80. Eu falei, Pretzel, pode andar um pouco. Não percam a petulância de Felipe Facincani, Quesada e Capriotti. Não, é Trabalhávamos na Bradesco Esportes. Certo. Aí o Capri me escalou pra fazer Corinthians, era Corinthians, né? Corinthians e Chapecoense. Em Araraquara. Na Fonte Luminosa. Nossa. Certo? O que dia é isso? 2014. Sábado. Sábado à noite. 9 da noite o jogo. 9 da noite o jogo. Certo? Uma delícia de jogo. Você pedia... Não, ele pedia... Ele falava pra mim, eu pedia adoro essas, cara. Araraquara. Eu gosto de viajar. Eu gosto muito de Araraquara. E aí o Capri chega, daí de lá tu dorme lá e sai de lá e vai pra Campinas, né? Porque tem Ponte Preta e São Paulo no domingo, certo? Isso. Aí tá. Aí chega esse cidadão aqui, né? Vai pra Araraquara amanhã? Vou. Posso ir contigo? Pode, não tem problema. Que horas a gente sai? 12:00 aqui na frente. Então tá bom. 12:00, né? Aí chega, você me conhece, né, que essa pontualidade britânica. É verdade. Aí, 10 pro 12:00, eu estou ali na frente, com o carro já pronto, tudo certo, né? 12:00, nada, né? Não, eu cheguei no horário. Não invente histórias. Não seja... Não invente histórias. Seja fake news aqui. Não invente histórias. 12:00, nada. 12:10, nada. Aí eu liguei, né? 10 minutos já, uma tolerância zero. E aí, pô, cara, deu um problema aqui, sabe, com o carro da minha mãe. Eu já tô chegando. Dá uma seguradinha, bem assim. Dá uma segurada aí que eu já tô chegando. Nossa. Moral da história, saímos 1h15 da tarde. Não. Mas claro que ainda não. falei claro pra que ele. Não, Capri. Viu? Só porque tu trabalha conosco, senão tu ia ficar. Isso eu não te falei ou não falei? Não, você por causa de 10 minutos, deu um chilique. Não foi 1h15. Claro que foi, Enfim. que foi. E na volta ainda queria que eu largasse ele aqui e voltasse pra Não Campinas. quis parar pra comer, ô Capri. Larguei na rodoviária de Campinas, hein, óbvio, né? Eu queria um lanche, nem isso. Não teve a pachorra de... E foi a 80 por hora. 80, sendo que 120, né? Bandeirante, 120. Os caras me chamam de pequeno Jack Stewart na... Imagina. Viu? Imagina. Meu, na estrada, cara. Pequeno Jack Stewart. Com a inspiração do Nakajima. Claro, sem lógico. dúvidas. Atenção, olha, o Bruno Puzóvio acaba de compartilhar comigo aqui uma informação muito importante.
É uma informação que vem de Brasília e eu vou ler aqui, atenção, acabou de chegar aqui. É isso, Puzov? Chegou agora para você essa informação? Exatamente, agora, Capri. Veio de Brasília, diretamente de Brasília? De Brasília. STF mantém resultado da eleição do presidente da CBF e não pede afastamento do cargo. Atenção, Gilmar Mendes entende que quando o acordo validado pelo próprio STF que beneficiou o Edinaldo foi homologado, não havia ilegalidade. O ministro também não reconheceu as petições para anular o acordo porque as partes não são legítimas. Mas, diante das graves suspeitas sobre a ilegalidade do processo, passou para a Justiça do Rio de Janeiro. Então, quem esperava ver o Edinaldo fora da presidência da CBF imediatamente, ou vai ter que esperar mais um pouco, ou não vai ver esse quadro acontecer. Não iria mudar nada, né? O Gilmar Mendes foi o responsável por... Então, ele veta também, né, qualquer tipo de mudança. Né? Mas tem um negócio curioso, né? Porque a decisão do afastamento... Não, a decisão que conduz pela primeira vez o Edinaldo à CBF é da Justiça Carioca. Exato. Sim. Tá. Aí a mesma Justiça Carioca o afasta. Aí vem o ministro, dá a canetada e ele volta. Certo? Qual seria a lógica agora do STF Voltar atrás. desconsiderar a decisão anterior? nenhuma. Então quer dizer que agora vai para o Rio de Janeiro. Sabe o que vai acontecer no Rio de Janeiro? Ele vai cair no Rio de Janeiro. Aí liminar de novo. Aí ele consegue outra liminar. Aí outra liminar. Vai pro STF daí no final. Só um recado pro Ancelotti se ele estiver ouvindo, né? Aquele carcamano que vai ser o nosso técnico. Que o Edinaldo não saia nas próximas 2 semanas, porque você Saiu imagina. uma notícia no UOL agora, eu acho que é de agora, né? Que ele o Ancelotti acionou o corpo jurídico para dar uma olhada na situação aqui. Claro. Não é, bobo ele não é, né? Da outra vez vocês lembram? Ele não, a gente falou muito isso na Não, placar, ele né? não aceitou pela... Aceitou porque pela justamente na época em Exatamente. que ele tinha saído, o Edinaldo, né? Que foi final de 23, Final de virada 23, de 24. isso, exatamente. logo depois da Há um derrota ano. para a Argentina. Aproximadamente um ano. Que fase. Sabe, Capri, eu acho o seguinte. Eu fiz uma crítica ao Ronaldo Fenômeno aqui. Acho que vocês vão concordar. Luta-se para tirar quem tá lá. Mas quem queria entrar tinha o apoio daqueles que a gente criticou durante anos. Nós criticamos aqui Ricardo Teixeira, O tema não muda. Exato. Não Marinho. muda. Del Nero. Quer dizer, todos esses caras que a Todo gente mundo. criticou são os caras que estão apoiando. Então, quer dizer, não muda nada, cara. A politicagem e o poder só vai mudando de CPF e RG. A estrutura é a mesma, o sistema é o mesmo. Pretzel, que sabe. Mas isso quando muda, Facingano, porque Não vai tem mudar. presidente de federação que tá no cargo aí há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos o cara tá no cargo. E não larga o osso. E agora vão largar Não. 215 mil de prolabore mensais garantidos. Em 16 prestações, quer dizer, tem 16º. É brincadeira, né? E vem cá, e tudo pago, viu, Pretzel? Claro, tudo pago. Outra coisa, qual é o nome do cara lá? Rubinho? É o Rubens... Rubens Lopes. Ele é o que Esse é da assume. Federação Carioca. Ele é o Federação que Carioca. assume se o Edinaldo. Sabe quanto é que o campeão carioca leva no estadual? Nada. Zero. Então, zero. Esse é o campeonato que ele organiza. Bacana. Do qual ele ganha e os Exato. clubes não. Bacana, E o que me chama mais atenção é você ter uma estrutura como essa amplamente bancada politicamente pelos clubes. Claro. Que reclamam de tudo. Agora, na hora de fazer um movimento, ninguém dá um passo à O frente. Flamengo vai lá e vota no Rubens Lopes. Exatamente. Então, como é que você quer mudar o sistema de uma federação que ela tem toda a abrangência nas competições, sendo que os clubes que poderiam ter o direito de tirar essa abrangência das competições e passarem a geri-las, querem que a CBF continue? Não tem jeito, né? É um sistema completamente viciado. E quebrar esse sistema é muito, muito difícil. Muito difícil. Eu não sei, né? O que teria que ser feito aí, porque a CBF bate no peito e diz: somos uma entidade privada, aqui a gente pode fazer o que nós queremos, né? Mas só que o futebol brasileiro é patrimônio nacional, a seleção é patrimônio nacional. A seleção brasileira é patrimônio nacional. E os caras, a seleção só conquistou o que conquistou graças ao apoio que teve ao longo dessas décadas todas do governo. Sim. Quantas vezes o governo ajudou CBF, seleção, né? Do torcedor que vai lá e chancela nos estádios comprando seu ingresso para assistir seleção brasileira. A seleção brasileira é da CBF até a página 7. Quanto Até foi a a última página renda 7. de Brasil e
E Colômbia, em Salvador, Eles mais não de... divulgam, mas dá mais de 20 milhões. Mais de 20 milhões. Eles não divulgam Pô, para não passar A vergonha. CBF arrecada mais do que muitas capitais de estado Claro. do país. Não tenha dúvida. É uma máquina de dinheiro. Em cada É jogo, um orçamento fantástico. Em cada jogo nacional, a CBF tem 5% do borderô. Garantidos. Em cada jogo do Nacional. Qualquer divisão. A, B, C, D, Copa do Brasil, Torneio Nacional. Como a Federação Copa Paulista Verde, tem pelo Paulista, Copa do Nordeste, todas as competições organizadas por ela, nacionalmente, ela tem 5% do Não borderô. deveria ter, né, Preto? Claro que Principalmente não, cara, C e exatamente. D, né? Exatamente. Ajuda os Sabe caras. quem é que pô. paga a arbitragem? Os clubes. Isso é uma vergonha, cara. Não, Tu e- tira do borderô o pagamento do VAR e dos clubes. Os cara. árbitros continuam pagando os equipamentos dos próprios árbitros? Acho que o apito, o cartão, acho que sim, essas coisas. Uma coisa Uniforme. absurda. Agora, vocês viram o Fernando Sarney, né? O Fernando Sarney, ele tinha uma cadeira na FIFA. A cadeira era dele, da CBF era dele. Ele tava lá, a gente conversou com ele lá no Catar, lembra? Ele também estava atrás desse movimento, viu? Fernando Sarney, que não se perca pelo nome, filho. do Não, o ex-presidente Fernando Sarney José foi Sarney. um dos responsáveis por essa ação de hoje aí no STF. Ele, uma deputada federal da mesma maneira, o presidente da Federação Mineira, né, quer dizer, havia um grupo forte. Eu não Quer sei dizer, não, hein? não Esse cara era da um grupo Federação qualquer. Mineira- O presidente de federação, que ele tem um segundo interesse ainda. Claro, né? claro. Parece que o lógico. presidente da Federação Mineira recebeu um telefonema hoje e ele ficou tristinho, porque vão cortar a mesada dele. O telefone vermelho toca, o Preto, seu Pastico. Ó, é o seguinte, ô meu irmão, é o seguinte, eu tô falando aqui da CBF, o presidente mandou avisar que aqueles duzentinhos acabaram. Não, Farra do pão de queijo acaba, hein? eu estudei junto com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman. Uma pessoa maravilhosa. O pai dele, conselheiro do Grêmio, conheço ele, dá tempo, estudamos juntos no IPA. Eu sou 1 ano ou 2 mais velho que ele, certo? E ele sumiu, cara. E eu falei no ar isso hoje, sabe? É uma certa decepção. Ele não falou uma vírgula sobre essa questão da matéria do Piauí, sobre o aumento do Prolabore, certo? Exatamente. E é um cara que tu não diz uma vírgula dele. Eu tenho certeza que ele é honestíssimo, mas o futebol, ó, Que te engole. engoliu. Mas você Engoliu, tocou né? num ponto que eu acho crucial. É o modus operandi. Você viu que ninguém fala no mundo do futebol. A gente critica quando o cara vai pra CBF. César Sampaio. Pô, César Sampaio era um cara maravilhoso, né? Sim, sim. César Sampaio foi pra lá, não dá mais entrevista. Não dá, não O respondia Kleber o Xavier era WhatsApp. um cara incrível. O Tite sempre foi um cara fantástico pra dar entrevista pra gente. Tite tá sumido. Parece que o cara chega lá. O Dorival, tentei falar com o Dorival. Pô, vamos esperar. Lá na Copa América. Não, vamos esperar um pouquinho. Vamos ver se o Brasil passa. O Rodrigo Caetano também não conseguia dar entrevista. Eu acho que assim, o cara é proibido falar, né? Não, é um- O cara não tem liberdade pra se Não é expressar. proibido, sabia? Eles não falam porque eles têm algum Não, proibido receio que eu de digo é o alguma seguinte, coisa. fica quieto, não fala nada. Pra não se claro, complicar, né? Eles têm Pra receio não de perder o alguma emprego, coisa. né? Agora, É. aquele negócio de empresário e patrocinador intervir na lista, né? Então vamos lá. Absurdo isso. Aqui na Rádio Bandeirantes, Dado Cavalcante, auxiliar do Diniz na seleção. Negou totalmente. Fernando Diniz, negou. Dorival Júnior, negou. Rodrigo Caetano, negou. Aí os caras, o pessoal do chat aqui. Pô, mas tu acha que eles iam admitir? Sim, a gente tem que perguntar, né? Bom, se tem funciona interferência perguntar, de claro. empresário e de patrocinadores. Agora, o que surge de nome de uma hora pra outra que ninguém lembra, cai na seleção e some depois, é uma coincidência gigantesca, Bom, né? só você Olha pegar. o Evanilson, que fez uma Premier League muito boa no Bournemouth, né? Ele foi chamado uma vez só e não foi mais chamado. Ex-Porto, ex-Fluminense. Ex-Porto. Então, assim, ó, tem algumas coisas que nos fazem suspeitar. Porque o cara é chamado 1, 2 vezes, depois ele Galeno. desaparece. Galeno. Desaparece e ele Partanuali. parou na Arábia, né? Saiu do Vale. Porto e foi negociado pra Arábia. Vocês lembram do Uma hora pra Afonso, um outra, atacante, Afonso que Alves. foi uma vez, Nossa. né? Dunga Uma vez com o convocou. Dunga. Fez, não foi? Todo treinador tem o seu, né? Todo Wesley treinador Moraes. tem o seu. O Wesley Convocado Moraes. pelo Tite. Wesley Jogou no Moraes. Inter aqui. No Inter. Wesley Moraes. Jefferson. Jefferson, lateral G, esquerdo. ex-Inter. Mas, ô, gente, isso é desde os anos 90. Desde. Você vê a Copa de 90, Capri, você pega lá, praticamente todo mundo jogava na Itália. Se não jogou, tinha jogado ou jogaria. É. E o técnico foi pra onde depois da Copa? Itália. Foi pra Brasil, Fiorentina. Fiorentina. Lazzaroni foi pra Fiorentina. Sim. Fiorentina. Ainda fez propaganda lá, né? Fez. Lembra? Do Foi dirigir o automóvel. Dunga, se não me falha a memória, né? Automóvel. Foi dirigir o Dunga na A Fiorentina. seleção de 90 era uma... Como que era a propaganda? Era lá do, se você é o técnico da seleção, eu sou o Papa, né? O Carabinieri falava. Isso, Era né? isso mesmo. Tirou Quem um que sarro você dele pensa ainda. que é? Eu sou o treinador da seleção brasileira. Lá, Lazzaroni. eu sou o Papa. Tirou um sarro dele O ainda. Lazzaroni, ele treinou o Grêmio
em 98. E eu cobri a passagem dele inteira. As entrevistas dele, mas era uma enrolação. É um constrangedor. Certo? Porque ele é um cara inteligente, ele tem um vocabulário bom, né? Mas tu perguntava assim, e o esquema tático, como é que vai funcionar aqui? Ele te dava um nó sem dizer nada, cara. Não é? O maior enrolador que eu vi em termos de entrevistas. Mas Sebastião naquele momento eram oratórias. dois sujeitos completamente sem experiência. O Ricardo Teixeira, que estava acabando de chegar na CBF, e que escolheu um cara completamente aleatório. Né? Escolhe pelo hype do título brasileiro de 89 com o Vasco. Então, mas quantos tinham? Rosa, o técnico. E quanto... verdade. O técnico era o Nelsinho Rosa. E mesmo que ele... carioca antes. É o Carioca. Ele ganha o Carioca, é verdade. E mesmo que ele tivesse vai sido isso. campeão brasileiro, na época, na oportunidade, tinham muitos outros treinadores com um currículo muito melhor do que o Lazzaroni que deveriam estar no lugar dele lá na Itália. Então, era um cara que caiu no colo dele, que era genro do João Avelange, a presidente da CBF, brincando lá de... Guardados os seus defeitos ou não, particularidades ou não, folclore ou não, em 88 o Evaristo campeão, tinha sido em 85, foi demitido depois com a faixa Evaristo Burro, né? O grande Neto técnico era o Evaristo, porque ele treinou o Grêmio em 90, deu um baita de um time do Grêmio em 90 depois. O Neto tá ouvindo o programa e falou que é um absurdo a gente fazer essas críticas tão duras em relação ao Lazzaroni. Ao Lazzaroni. Não, ô Netão, um beijo Ô, pra você. Netão, Pô, tá de brincadeira, vai pô. descansar, meu. O cara trabalhou o dia inteiro e ainda fica ouvindo o rádio. É o seguinte, O ó. filho dele é gente boa, Bruno Lazzaroni, Legal, que é de bacana. comissão técnica. Ó, o Neto aqui, ó. Não me levou, pô. Em 90, fui o melhor do Brasil. É verdade. Romário machucado e Bismarck, pô. Verdade. E o Tita. E o Tita, O Tita. e tinha o Tita ainda. Tita amigo dele. O Tita era Tinha que levar. isso, O Tita exatamente. jogou muita bola, mas em 90 tava em fim Não, de carreira. é o seguinte, Fim não de tinha carreira. condição. Vocês são testemunhas oculares da história de que quem o tirou da Copa não foi o Quesada, foi o Lazzaroni, tá? Porque ele fica falando pra todo Mas mundo. olha só, se tu pegar a lista, tirando o Tita, que jogava muito, mas estava em fim de carreira, e o Bismarck era muito jovem, tinha 19 anos. Mas é uma o seleção resto absurda. A seleção era um timaço, cara. Era Um fantástico. ela se sabotou. Era um timaço, só tinha Era. jogador bom ali. Claro. E foi um fiasco, porque dizem que brigaram, né? O próprio Mauro Galvão já deu A entrevista foto sobre oficial, isso. os caras estavam com a mão no peito tapando Exatamente. o patrocinador lá, que os caras não receberam. Queriam receber Vocês já do pegaram essa patrocinador. seleção no papel e compararam até com 82, que é um supra-sumo de craques? Essa é uma das grandes seleções da história. Essa seleção de Acho que em 90 no nomes a papel, de 90 era superior a de 82. ela tinha A muita de gente que 82? talvez caberia em 82. Olha, A zaga... a Tem o zaga Oscar, só mas tinha tem zagueiro um bom. parceiro pro Oscar se arranjava em 90. Você tinha O os Mauro dois Galvão, Ricardos. Os dois Sim. Ricardos. Você tinha o Paulo Galvão. Galvão, Você Aldair. tinha o André Cruz. O Aldair foi a 90. O Aldair O foi a Aldair foi 90? 90. Foi a 90. Pode colocar aí. Eu tinha o álbum da Copa. Você tinha pode colocar Jorginho o e Aldair, Branco foi nas alas. Jorginho Sim. Branco. Sim. Tinha Alemão, Mazinho Alemão, foi. Funga, Mazinho. Valdo Tinha foi- Silas e Miller voando O Valdo no São Miller Paulo. voando. Valdo jogando muito. Bom, Careca, né? Valdo, O jogando ataque Careca. da seleção brasileira, os 5 Nossa. atacantes eram Careca, Miller, que foram os titulares, Bebeto, Romário e Renato Renato Gaúcho. Gaúcho. Meu Se a gente Deus do tivesse céu. um cara desse hoje, ele Alô. Depois da seria passagem... Tá titular louco. absoluto. Qualquer um da desses seleção. hoje, titular absoluto A da Os seleção. três goleiros eram Tafarel, Zé Carlos e do Acácio. Acácio. Com todo... Os de 82 eram Valdir, Paulo Sérgio e Carlos. Os de 82 eram melhores. Carlos. Tirando o Tafarel. Era melhores. O Acácio e o Zé Carlos eu acho que eram inferiores ao, Sim. ao Carlos e ao Valdir Pérez. né? Sim, sim. Mas você tem, pô, o Jorginho, que jogou com o Leandro 87 como zagueiro num time titular do Flamengo maravilhoso. Não, era um cano o time O de Branco, 90, cara. um lateral Era belíssimo espetacular, que muita gente fala que é mais completo taticamente e não tecnicamente, que relação à comparação com o Júnior, que era um monstro com a bola nos pés, Nossa. mas que taticamente pra muita gente não marcava tão bem, o Branco já fazia uma função, mas enfim, é só uma predileção de cada um. Claro que o Júnior é um cara muito mais especial, até porque foi jogar no meio Mais depois. técnico, né? Enfim, mas você tem uma série de caras que facilmente, alemão, nossa, era um baita. Era um timaço. Só faltou Ô, uma gente, coisa. é o técnico. seguinte, só faltou esse pequeno E o Neto? detalhe, né? E o Neto. E o Neto. É isso. Gente, atenção, hein? Vocês estão achando que eu vou me esquecer de vocês? Nossos ouvintes são inesquecíveis. E amanhã e sexta-feira, ações especiais do Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes para comemorar os 88 anos da Rádio Bandeirantes. Ontem completamos 88 anos de vida de existência da Rádio Bandeirantes. Então vamos sortear aqui
os últimos ouvintes que estarão conosco amanhã no Bar do Luiz Fernandes, sexta-feira no Camarote Morumbis Premium. Amanhã no Bar do Luiz Fernandes, minha gente. Alô, Edu, estamos chegando aí amanhã, hein? E prepara aí porque o povo gosta de comer e beber bem, Edu. Segura aí, amanhã estaremos lá no Bar do Luiz Fernandes, na Zona Norte, na Rua Augusto Tolle, ali no bairro do Mandaqui. Esse lugar emblemático, fantástico da gastronomia, da culinária paulistana. Tem muita história, um bar com 55 anos de história. E lá nós estaremos então apresentando o Esporte em Debate das 7h30 às 9 da noite. E vamos levar mais um ouvinte com acompanhante. Então você vai responder a pergunta na sequência e quem responder o primeiro que mandar aqui a resposta correta vai com a gente pro Bar do Luiz Fernandes amanhã e na sexta-feira aí, minha gente, aí é o Camarote Morumbis Premium. Aí é comida de chefe, bebida da melhor qualidade. Você vai se divertir num ambiente fantástico. Aliás, o Camarote Morumbis Premium, eu reforço aqui pra você, hein? Você que quer assistir um jogo do São Paulo ou de qualquer outro time, um show, é o melhor camarote do Morumbi. Você, empresário, quer levar os seus colaboradores, os seus clientes. Camarote Morumbis Premium está à sua disposição com a melhor comida e a melhor bebida. Então, na sexta-feira, também um ouvinte com acompanhante. E a pergunta, para você mandar a resposta a partir de agora no WhatsApp, o 999048756, DDD 11, para quem está fora da região metropolitana e vai ter que vir pra cá, não é? Se quiser ir com a gente amanhã no Bar do Luiz Fernandes e sexta no Morumbis Premium. A pergunta... Ô Puzóvio, você tá de brincadeira. Não é possível isso aqui. Ué, por quê? Não, você e a Nina Gagliotti, vocês estão de brincadeira, cara. Não é possível isso. Ué. Olha a pergunta eles que estão- vocês preparam aqui pro ouvinte. Primeira ou segunda série? Olha só. É que a gente quer a parceria do ouvinte, é por isso. Então, atenção, valendo agora. Vai ser rapidinho, porque os nossos ouvintes vão matar rapidamente. Quem foi o repórter da Rádio Bandeirantes que entrevistou Pelé depois do 1000º gol no Maracanã? Quem foi o repórter da não é tão Rádio fácil, né? Bandeirantes Essa não é tão fácil. que entrevistou Pelé depois do 1000º gol no estádio do Maracanã? Ô, Prédio, nós já botamos essa gravação aqui 1 milhão de vezes. Mas não é tão fácil, porque Aqui. isso é algo de 19 de novembro de 69. Isso, mas a Então gente isso aí bota... ultrapassa gerações. Toda hora a assim, gente tá colocando essa gravação aqui porque ele foi brilhante no jornalismo esportivo e foi brilhante no jornalismo geral. Dá pra dizer o time que ele torcia? Mas essa é muito fácil. Aí Essa é ficou fácil. agora. Vai Agora falar o ficou time fácil. dele, vai ser Aí vai fácil ficar demais. Pode dar uma dica? Dá uma dica. É nome de rua. É nome de rua, Nome de rua, não nome é? de rua, é É verdade. nome de rua. É nome de rua. Essa é muito fácil. Os nossos ouvintes já estão respondendo aí, não estão não, Puzóvio? E muito, viu, Capri? E Nosso muito, né? WhatsApp Uma tá outra lá. dica? Pode falar onde ele sentava? Não. Não. Aguentaria, hein? Aguentaria quanto tempo? Forte, né? Fortíssimo. Aguentaria muito tempo, Aguentaria, muito tempo. Bom, Bom, daqui a obviamente pouquinho a gente trabalhou divulga. aqui, obviamente, né? Claro que Lógico, ele né? trabalhou aqui, evidentemente. E você sabe que quando é eu fui- uma marca do Grupo Bandeirantes de Ô, Capri, Comunicação. quando eu fui contratado, É. eu entrei aqui na virada de 94 para 95. Então o Sérgio Cunha Sim. inventava umas coisas. É. Primeira coisa, vai lá, manda o Quesada e mais uns outros 2, 3 que estavam aqui fazendo cobrindo de férias, entrar ao vivo com esse cara. O cara era um monstro. Né? Quem tremer e gaguejar, fora. Lembro como se fosse hoje. Entrei, dei a informação, boa tarde, bom dia e tchau. Isso foi a aprovação. Se o cara chegasse aqui, pronto, já tava Já fora. era. Eu me lembro Hoje ficou dele. um pouco mais fácil, né? mais fácil. Hein? Hoje ficou um pouco Ficou mais bem fácil. mais Eu sei fácil. como é que foi a minha também. Me lembro das primeiras palavras dele a mim aqui na sala da chefia, ali na sala do Sérgio Cunha, quando eu cheguei aqui, umas semanas depois, né, já comecinho de 94, ele entrou na sala, com aquele jeitão dele. Você foi das melhores coisas que aconteceu na Bandeirantes nos últimos tempos. Pô, Aí você desmaia. né? caramba! Até desmaiou. Ô, pô, mas tá louco. Que Eu essa quase geração- caí a geração da cadeira, dele, A velho. geração dele tinha, como é que eu posso dizer? Ela tinha o hábito, eu acho que eu posso dizer o hábito, de vir conversar com gente que aparecia. Né? É verdade ou não é? Exatamente. E aí podia exatamente. até fazer uma observação assim, ó, acho que tu tem que melhorar aqui ou ali, né? Mas faziam questão
de vir falar contigo. É verdade ou não? É, sensacional. E aí dava um elogio Fantástico. desse. São professores, né? Um elogio Fica desse quieto que eu quase maravilhoso. falei o nome dele aqui. É o melhor não falar mais Facincani, nada. Calma, quando entrou, calma. Facincani, quando entrou aqui, não cumprimentou ninguém. Ah, tá bom. Olha a diferença, né, Cassata? Ô, gente, Era um ó. brincalhão dos maiores, né? 7h56, daqui a pouquinho tem Cerro Porteño e Palmeiras. Já já, Cerro e Palmeiras, transmissão Bandeirantes. É, minha gente. Será que teremos 100% de aproveitamento do Verdão mantido? Será que o Verdão volta hoje classificado do Paraguai às oitavas de final da Libertadores da América? Vocês estão acreditando na classificação do Verdão Uns hoje? 3-0 hoje. Será? 3-0? 3 eu não sei. 100% de aproveitamento? A grande questão do Palmeiras, gente, é saber se ele vai terminar em primeiro na geral, como acontece praticamente todos os últimos anos. São Paulo cresceu na E o parada. São Paulo cresceu na parada. Agora, ficar em segundo ou terceiro é bom negócio também, porque dificilmente esses times se encontram aí. Então, é a garantia de pelo menos até a semifinal fazer o segundo jogo em casa. Porque a final não vai resolver nada, né? A final é Peru, né? Que o Palmeiras Lá no estádio termina no pote 1, universitário. isso todo mundo sabe. O Palmeiras vai pro pote 1 do sorteio. Agora, precisa saber qual que vai ser a pontuação pra se manter até... No ano A passado, o semifinal em Palmeiras casa. era pote 1, Botafogo pote 2. Exato, Aí e deu não azar de aconteceu. pegar o Botafogo. O Botafogo veio da pré-Libertadores. O Palmeiras vem de 8 eliminações recentes no Allianz Parque. 8 recentes. Pesadas. Né, de mata-mata. Então, essa história de que o Allianz Parque tem feito do Palmeiras um grande time a se tornar imbatível é uma história que cai pouco por terra, né? Se você pega recentemente Libertadores, eliminações pra Boca, eliminação pra Atlético Paranaense, Copa do Brasil pra Flamengo, Botafogo eliminado também em Libertadores, eliminação pra São Paulo 2 vezes em Copa do Brasil. O Palmeiras teve alguns problemas, né, em Allianz Parque. Se a gente for puxar 2021, CRB, Copa do Brasil também. Enfim, é um Palmeiras que ele tem tido um pouco mais de dificuldade quando esse jogo derradeiro em casa tem se aproximado, né? Sabe que quando terminou o Paulista, a gente fez um debate aqui e eu achei que o Abel Ferreira tinha fechado o ciclo. O futebol é dinâmico. Não, né? eu também. Porque ele deu uma Eu também. acertada no Eu time. também defendi isso com o Facincani. Porque quando o Palmeiras Erramos. empata com o Botafogo na primeira rodada, o Botafogo foi melhor que o Palmeiras. Foi melhor. E ali eu imaginei, olha, até eu botei no Twitter que o time do Palmeiras me parecia um time saturado de ideias, né? Um time estagnado. E é verdade. E aí, de uma hora pra outra, ele arruma o time. Nada. É óbvio que eu não vou querer que alguém se machuque jamais, mas quando o Veiga se machuca, né, abre um espaço para que ele recomponha o time. Perfeito. Não Aí só o melhorou Veiga, né, time. Pretzel? E aí melhorou o time. Se você pegar de todos os jogadores que recentemente tinham uma predileção em relação a outros no elenco por parte da história que criaram no Palmeiras, Pretzel, Marcos Rocha machucou, Murilo e Gomes machucaram, Veiga machucou. Será que foi uma coincidência a ausência deles, infelizmente por lesão, com a entrada de outros que tiveram performance? Por que tem que esperar machucar pro Abel voltar a ser o Abel entre 20 e 21, que era um cara extremamente meritocrata? Mas, ô Felipe, é difícil tu tirar grandes vencedores contigo. Entende o que eu quero dizer? Claro, não. Você tem Tá, você tem 5 anos com o cara, tu né? tem uma espinha hoje, essa espinha está na história do Palmeiras. O Everton, Marcos Rocha, Não, total. Mike, Gomes, Murilo, Piquerez, Veiga, certo? Esses Veiga. 7 caras Não. aqui, é difícil tu mexê-los, né? Difícil não. O que você precisa Tu entender, precisa né? aparecer gente superior a ele. Lógico. O que você precisa entender é quando, em algum momento, esses caras não estão te entregando, que você precisa dar a minutagem a outros pra fazer o quê? Você potencializar o elenco. Porque se você fica com os caras que não estão bem e não dá a minutagem pros que precisam da confiança, você desequilibra o elenco. Mas o Facinca, É? sabe o que acontece? Ele ficou refém desses caras, porque esses caras o ajudaram a ser esse Abel que, com todo respeito, não Também é existia. verdade. O que era? O Capri, o Abel, Não era antes nada. de vir. Não era Braga nada. e o Paok lá. Não, O era grande um resultado técnico da vida do promissor. Abel foi ter eliminado o Benfica do Jorge Jesus, que estava com uma baita moral. Fase da E Champions, foi aí que 2020. aconteceu. Né? A gente estava trabalhando junto, inclusive, na Fox, trouxemos essa informação. Agora, olha só, da final da Libertadores até agora, os caras que sobraram do time titular, o Everton, Gomes, Mike e Marcos Rocha e Veiga. Murilo não. Murilo não. Piquerez. Murilo vem em 22. Só que um detalhe, depois. Marcos Rocha Piquerez é campeão. Não. Piquerez é campeão, em 21. em 21, né? Mas em 20 não. Em 20 vinha. Em 20 era o Everton, Gomes, Luan, Vinha.
Mike, depois Marcos Rocha, Scarpa nas alas. Danilo, Zé Rafael e Veiga, Dudu, Rony, depois Daverson. Olha o que esse time mudou de 20 pra cá. Esse é o de 21. né? Ele montou outro time. E ele concordou com a saída de 3 jogadores, né? Dudu, Rony e Zé Rafael. Faziam parte dessa espinha que nós estamos Daverson também. E que convenhamos, né? Saíram e não mostraram nos times que abraçaram depois nada, não é? Nenhum. Quer dizer, O Zé mostrando machucado. que o Zé machucado, o Dudu fazendo o que ele tá O fazendo. Rony começou bem no Atlético, agora tá em um viés. Tá lá Não no vou dizer de Fortaleza, baixa, é. mas está estagnado, Vinha né? encostado. O Vinha Vinha machucado. machucado no Luan, Flamengo. O Luan tá Luan no México, Toluca. Toluca. Tá no Toluca. Daverson, tá vendo Reserva aí. do Fortaleza. Danilo fez um movimento na carreira de Machucou. jogar Premier League, mas... Machucou. E pode ser que troque de clube É. agora. Incrível, né? É incrível, Esse é um jogador que qualquer time do Brasil, com qualquer dinheiro que precisar de um volante, traga. Mas ainda tem mercado na Europa. né? Muito. Mas ele é Ele não muito... estava mal quando ele se Não, machucou. não tava. Não. Tava mal. Deixa eu só fazer uma coisa. Eu odeio assassinar a língua portuguesa, né? Ainda mais com esse personagem que nós estamos tratando hoje aqui, que tratava tão bem da nossa língua portuguesa. Eu falei aqui, uma das melhores coisas que aconteceu, é uma das melhores coisas que aconteceram na Rádio Bandeirantes. cobraram né? aí? Não, ninguém me cobrou aqui. Depois Ato falho, foi um ato falho aqui, eu acabei eu mesmo me tocando aqui, que eu cometi um Não, porque assassinato da língua A gente aqui. não né? pode trocar uma letra que a gente é condenado aqui. Não, mas a gente não, vai do ninguém, burro ao não. Ninguém falou, mas aí eu na hora me toquei aqui. Falou, Mas não, você não, tem licença, Capri, porque você está Não, se referindo a uma, aconteceu, aí você coloca no Mas plural, nós temos aconteceram, obrigação de né? tratar bem a língua aqui. Não tenho dúvida. e Mas quando a algum gente letrado trata- vai dizer que você, se ligar pro Pasquale, ele passa um pano pra gente. Grande Pasquale, grande Juventus. Grande Juventus. Aliás, precisamos fazer propósito, outro programa lá da Rua Javari, hein? Aqui, ó. Que programa espetacular aí, ó. Homenagem à Juventus. Tá com, direito a você casa. tá com o Grená aí É da igual o do Caxias Juventus. também. né? Pode mostrar, gente, ó. Caxias. Caxias é bonito, né? É O lindo. uniforme é lindo. Tu gosta do Abel Ferreira ou Felipe? Claro que eu gosto. Claro que eu gosto. A questão toda é a seguinte, né, Você é o Pretzel? apaixonado pelo Abel. Não, mas Quessadinha, Tipo, se o Abel Você falar, já fez agora vamos pergunta jantar, pra ele? nossa, ele Você sai já fez correndo pergunta daqui. pra ele na coletiva? eu fiz Facinho? uma, o Capri, curioso, né? A única vez que eu o entrevistei foi pós-Palmeiras e Boca 0-0. E eu tenho essa pergunta nas minhas redes sociais, que foi a pergunta do porquê que o Abel não buscava fatos novos Sim. para aquele Palmeiras que tinha empatado com o Boca, não jogando bem e que precisava justamente ter uma outra peça diferente para surpreender. E aí eu tinha citado o exemplo do Gabriel Veron, que em 2021 foi um menino que entrou no decorrer do jogo e mudou a partida contra o Atlético. E aí ele respondeu para mim, mas eu não tenho mais o Veron. Falei, bom, mas o senhor tem hoje Hendrick, Luiz Guilherme e o Kevin. Os dois, curiosamente, o Hendrick e o Kevin entram no segundo tempo Falou contra o Boca. senhor, falou senhor. Não falei senhor, né? tá. Falei, mas você tem. Tem. E os dois que curiosamente entram no segundo tempo depois de 1-0 pro Boca e mudam o jogo até ao ponto de quase o Palmeiras virar a partida na bicicleta no Rony. Sim. E eu fiz essa pergunta a ele, e aí ele respondeu do jeito dele. E a segunda pergunta ao Veiga, que eram dois. E eu perguntei pro Veiga o seguinte, Pretzel, eu falei, Veiga, achar que é um bom resultado 0-0 com o Boca não é um pouco de presunção, não é perigoso? Ainda mais um time que só vem se classificando nos pênaltis com um goleiro até então, o Sérgio Romero, de 19 tinha pego 13. Aí ele falou, ele treina pra defender e eu treino pra fazer gol. O que acontece na semana seguinte? Veiga perde o pênalti. Loucura isso. Doideira, né? Loucura. Eu tenho isso nas minhas redes A sociais. língua pune também, né? A bola pune, mas a língua também. Bom, minha gente, é o seguinte, ó, 8h04. Já, cadê Gustavo Soler? Já teremos. Já ele vem aqui pra atualizar Já tudo. teremos Gustavo Soler com destaque Tem do um jogo Verdão. importante, esse é o grupo do Inter. Isso. Amanhã tem Nacional de Medellín e Inter, estão jogando Bahia e Nacional do Uruguai. Começou o segundo tempo agora, 0-0 na Fonte Nova. Jogo pegadíssimo, 0-0. E o Vasco da Gama, que ainda não tem técnico, está empatando neste momento com o Puerto Cabejo pela Copa Sul-Americana. É o time do Mauro Betti, Esse time pegou o São Paulo, lembra? O último jogo do Rogério Ceni pelo São Paulo foi contra esse time Puerto do Morumbi. Cabejo. Eu fiz esse jogo aí. Ele fez esse jogo demitido já. Foi 2-0 pro São Paulo contra esse time aí. E o Vasco está empatando. Ele está ficando 2 pontos atrás do Lanús neste momento. Bom, se a situação do nosso glorioso presidente da CBF, o Edinaldo. O Edinaldo tá, nesse momento, aparentemente resolvida, não é? Está encaminhada. A do Ou do presidente Bahia. do Posso Corinthians. lembrar o plantão Ou do esportivo Bahia. aqui?
Jean Lucas, 1x0 Bahia. Boa. E o Bahia tá indo a 10 pontos, hein? Bahia se classificando para a próxima fase. Num grupo duríssimo, hein? Num grupo duríssimo, com o melhor time do grupo. Duríssimo. Grande gol, Rogério Capri. Ceni. Tem gol. Tem gol, E Capri. gol importante. Gol E do gol Bahia, importante. gol relevante. Muito alto. Grupo duríssimo. E campanha do Bahia na Praticamente Libertadores. hein? elimina o Nacional do Uruguai, que só tem um ponto. É. Só pode chegar a 7. E aí deve dar Bahia e Inter Não, mesmo. o único É, ponto amanhã, graças ao Internacional. Amanhã né? o Inter não pode perder, na realidade. Um empate amanhã, olha, eu assino agora um empatezinho amanhã. É. Ó, já o Pedro Martelli vai transmitir o jogo do Palmeiras, Cerro Porteño e Palmeiras, com os comentários de Leandro Quesada e Alexandre Pretzel e as reportagens do Gustavo Soler. Mas eu queria só voltar aqui um pouquinho para o Augusto Melo, porque tem essa questão política do Corinthians está pegando fogo e aparentemente, se o Edinaldo está se livrando nesse momento de um impeachment ou de uma saída, o Augusto Melo eu não sei, tenho minhas dúvidas porque a política corintiana está fervendo e o pedido ou os pedidos de impeachment estão se sobrepondo lá no Parque São Jorge. Então eu não sei se o Augusto Melo, nesse momento, está fortalecido na presidência do Corinthians. São E 3. Ainda 3, né? E Tá ainda vindo mais um mais aí. com a eliminação quase sacramentada do Corinthians na Sul-Americana. Não ainda está não, ainda. Não tá, mas tá difícil, né? Se o Huracan ganhar do Racing amanhã, o Huracan abre 5 pontos. Então, tá Mas o Corinthians difícil. pode ser segundo ainda, né? Tem que ganhar os dois jogos. pode Eu acho que ser. até vai ganhar do Racing o próximo jogo. O duro é ganhar do Huracan no último jogo. Sim, Né? na Argentina. Na Argentina, lá É em que Buenos se o Huracan Aires. ganhar amanhã do Racing, ele fica com 10 pontos. O Corinthians tem 5. Certo? Aí faltarão 2 rodadas. América 6. O Corinthians só poderá chegar a 11. Isso. O Huracan poderá chegar a 16. E na última rodada o Huracan pega o América. o Racing. Não, o América. Amanhã joga contra o Racing amanhã. Amanhã ele joga contra o Ah, Racing sim. no Uruguai. No Próxima Uruguai. rodada, Então, na última rodada, próxima o rodada, Huracan América. pega o Racing. Corinthians. Pega o Não, o Corinthians. Huracan Não. pega o Corinthians E e o América Racing pega o Racing. América. O América vai ganhar Na do matemática Racing. é o seguinte, o América só Em depende casa. dele. Só dele, Se o é. Corinthians tivesse vencido ontem, Só dependeria dele. só dependeria dele. Mas ainda há uma possibilidade. O presidente, ontem a gente falou sobre isso, né? O presidente pediu música no Fantástico, né? Porque é o terceiro impeachment. Eu nunca vi isso na história de nenhum clube. Mas ele fala como se estivesse tudo bem, né? O Quesada, até onde eu contei, foram 13 saídas de pares do Augusto. O Facincani não Todos os setores tiveram Eu não- baixas. Não, todos. todos. Eu não todos. sei quantos tal, mas, por exemplo, finanças mudou todo mundo. Jurídico, Jurídico também. Marketing. Marketing também. Futebol mudou, né? Administrativo. Futebol mudou. Que era o Rubão e entrou o soldado. administrativo. Ele mudou tudo. Mudou todo mundo. E é o seguinte, a gente falou isso com o Capriotti ontem, né? A gente vai ao estádio, então é legal porque a gente ouve historinha, tá? Os caras que cercam o Augusto e aqueles que são contra o Augusto. Eu falei, deixa eu começar. Aqueles que são contra o Augusto são contra o Augusto, então tá tudo certo. A gente sabe que esses caras não querem o Augusto lá. Falei, deixa eu conversar com os caras que são a favor do Augusto. Que são aqueles caras que ficam apontando o dedo pra gente, sabe, Preto? Claro, Você vai dizer, toda hora, você tá falando muito mal. E não Você sei é o quê. anti-cor essa besteira. Exato, né? é isso. Um cara ontem vai falar assim, você não estava tão errado, você e o pessoal lá da Rádio Bandeira, vocês não estavam tão errados. Eu falei, poxa, muito obrigado, você descobriu só agora? Só agora? É só ouvir a rádio aqui, a gente fala todo dia as coisas. Agora, por que muda de... Por que começa a mudar de lado tão Porque radicalmente, hein, Lelê? Não, é porque porque algumas pessoas, de fato, acreditam no projeto e depois, no meio do caminho, eles veem o seguinte, esse cara não é o cara pra estar aqui, entendeu? Por exemplo, a torcida organizada mais importante do Corinthians, e foi criticada pelo Gobi, aquela brincadeirinha das Havaianas, né? sim. Esse pessoal que vem com Havaianas, que eram os caras que estavam do lado do Augusto. Esses caras já não estão ao lado do Augusto. O presidente da Gaviões começou a falar em SAF agora. A Gaviões, a torcida Gaviões da Ele Fiel... mandou um áudio que ele é contra. Né? Não, mas agora voltou a agora falar. ele está falando que talvez a saída seja essa. Então, quer dizer, quando a maior torcida do Corinthians, que apoiava o presidente, já não apoia mais, é o começo do fim do senhor Augusto lá no Corinthians. É. Né? Eu também acho que ele tá numa situação política muito difícil, muito complicada. E quando sair, a gente está aguardando aí a conclusão do inquérito lá do caso Vai de Bet. Se eventualmente houver uma indicação de culpa dos dirigentes do Corinthians, incluindo o Augusto, aí fica insustentável. Esse é o Aí primeiro não tem impeachment, jeito. caso vai de Bet. O segundo é a falta de transparência
na publicação das finanças, que foi aquilo que ele prometeu naquela entrevista histórica para você, o Prédio e o Isso. João Paulo Capelães. Que também tem a ver com a história da Vaidebet Claro, sobre não, situações, tudo bem né? interligado. E a terceira e atual, que já tem o quarto pedido de impeachment, mas tem o quinto que também estão vindo aí. A terceira é a reprovação das contas em todos os conselhos do Corinthians. Todos os conselhos que existem, inclusive o de ética, que eu dou risada quando eu ouço falar em conselho de ética. Enchem a boca pra falar. Não, às vezes Conselho o cara de fala, não, porque temos um conselho de ética. Pô, eu comecei a dar risada. Onde estava o conselho de ética quando a dívida do Corinthians chegou em 2 bilhões de reais, né? Pessoal, Cada onde estava o conselho pessoal, de ética? Vocês Não é possível são isso. daqui, cara. Eu tô há 18 anos aqui, mas o Corinthians, cara, olha o que é o tamanho do Corinthians. O Corinthians era pra ser uma fábula De O dinheiro. Corinthians era pra ser, talvez, ainda maior que o Flamengo, certo? Sem dúvida, sim. No continente sul-americano. Olha o que é o Corinthians hoje. A gente fala aqui, eu falo aqui há 11 anos, que é Sada testemunha, na outra formação do Esporte Debate, que a Preto foi o primeiro, mas depois quando eu entrei aqui também, e eu tomava pau dos corintianos todo dia. Teve aquele cidadão, como é que é o nome dele? Ronaldo, que era o braço direito do Mário Gobi, Ronaldo Ximenes, é isso? Ronaldo Ximenes, Em 2014. 2014 ele me falou que a situação me cobra daqui um tempo, né? Depois sabe que essa situação vai estar insustentável financeiramente. Quer dizer, há 11 anos já que já havia esse papo que o Corinthians ia explodir, certo? Na questão financeira e ninguém fez absolutamente nada. Absolutamente nada. O Corinthians era para ser uma potência, cara. Agora, quem é que vai ter a coragem de chegar para tentar organizar as finanças do clube? Para fazer o que o Flamengo fez durante 6 anos. O Corinthians precisa fazer isso. O Corinthians precisa, com o apoio da sua brilhante torcida, da sua força da sua torcida, pegar 2 gestões, certo? E botar a casa em ordem. Claro. E botar a quase. Isso não significa que não vai disputar. Tu vai ter um time. Consegue. Tu vai ter um time dentro da tua realidade do momento, certo? Não vai ser um time pra ser rebaixado. Não vai fazer time pra ser rebaixado, não é isso. Mas tu vai fazer time dentro da tua realidade financeira e tu vai pagar as contas pra depois tu voltar a brigar por títulos. Isso, vários times já fizeram isso. Quem é que vai ter a ideia de fazer isso? Com o apoio da torcida. Aqui é Corinthians, não pode. O Corinthians tem que ganhar sempre. Aonde isso? O Flamengo ficou 6 anos, ainda ganhou um Carioca e ainda ganhou uma Copa do Brasil. Ganhou em 2000. Porque a Copa do Brasil caiu no colo, os times da Libertadores não disputavam o torneio, né? E daqui a pouco o time foi indo, pegou, chegou na final. E ganhou do Atlético Paranaense, que era melhor que o Flamengo. Sim, time do Então é o Hernani. seguinte, cara, tem que acontecer isso, mas quem é que vai fazer isso? Quem vai fazer isso? Quem é que vai ter a coragem de fazer, de peitar as uniformizadas, hein? Que detém um poder paralelo gigantesco no Corinthians. Quem é que vai fazer isso? Não, e a partir do momento, Capri, em que a principal organizada do Corinthians define um lado nessa história, é o lado do qual o desejo vai ser realizado. Então, se o desejo hoje da organizada é lavar as mãos e entregar para o Conselho de Ética, para o Conselho do Corinthians, a saída do Augusto Melo, é isso que vai acontecer. Como da última vez, quem impediu a saída do Augusto foi o protesto da organizada à porta. do Parque E São agora a Jorge. Gaviões já disse, ó, não vamos Acabou. mais protestar. O conselho vai resolver o que vai Acabou. fazer. Aí a Gaviões já falou, ó, não vamos fazer nada. O Augusto Fiquem à vontade aí pra fez fazer o que tiver que ser feito. Ele fez um comício na calçada do Parque São Jorge, Foi. apoiado pelas uniformizadas. Fez. Certo? Pô, teve briga lá, teve confusão. A Agora, o que me chama foi pra atenção... peitar os conselheiros, pra impedir a votação. Foi O Capri e Quesada e amigos, o que me chama a atenção é, quando há uma mudança de lado tão repentina, é porque já há um futuro desenhado. Sim. E se há um futuro desenhado, qual é o futuro? Quem é o futuro? Esse é o grande problema. Quem volta? Esse é o grande problema. O Corinthians é um Você tá microcosmo da CBF. É a Entendeu? mesma coisa. Porque sai o presidente da CBF, quem é que assume? Tudo a mesma coisa. O Corinthians é a mesma coisa. O Corinthians é um clube formado por feudos. E quantas vezes nós falamos aqui das dinastias corintianas? Sim. Vadielu, Vicente Mateus, Alberto do Alibe e Renovação e Os grupos Transparência. são os mesmos. Olha, de 60 anos pra cá. Desde são 59 pra cá, o mesmo 4 grupos. O mesmo grupo, é. São dinastias que Mas é o tomam mesmo conta grupo, do Corinthians. O É a Augusto mesma fez coisa. parte. O Augusto fez parte da gestão. Tem gol aí? Empate nacional. 1-1. Agora, eu acho que essa é, para finalizar da minha parte, essa é a grande preocupação. As pessoas acham que basta tirar o Augusto
que amanhã tudo estará... Não. O Corinthians tem uma dívida de 2,5 bilhões, cara. Como é que você vai consertar esse tipo de coisa? O Pedro Silveira, que deu entrevista pra gente, e depois... Saiu, né? Já saiu, entregou o cargo 3 dias depois. Ele chegou aqui e falou que era possível, só que o Corinthians ia sangrar. Coincidência ou não, depois ele saiu. Inclusive, ele ficou assustado quando a gente falou que o técnico ia ganhar cerca de 3 milhões de reais, né? Tem muita gente... Aí nós perguntamos pra ele, ele falou assim, não, eu sugeriria ao presidente que é melhor não contratar um técnico pra Aí eu ganhar. falei, mas e se o presidente mandar tu contratar? Aí nós vamos ver daí. vamos ver. Tem muita gente falando na eventual saída do Augusto Melo em conduzir Rosalá Santoro para a presidência do Corinthians. Primeiro que eu não sei se, do ponto de vista estatutário, se isso é possível. Até porque vai haver uma enorme guerra de vaidade, guerra política, pela briga no poder lá no Corinthians, né? Todo mundo vai querer sentar na cadeira de presidente do Corinthians. Mas Rosalá, que era o financeiro, né? Era o financeiro. Mas tem muita gente na torcida do Corinthians pedindo o Rosalá numa eventual saída do Augusto Melo. Eu confesso que muitas figuras que estão hoje na política do Corinthians... Ele é conselheiro? Então, tem essas questões, eu não sei. Então, tem essa questão. Se estatutariamente falando é possível, né? Até porque a política do Corinthians, essas figuras que estão hoje mandando no Corinthians, eu falo isso sempre aqui, quando eu era repórter, 30 anos atrás, esses caras estavam lá no Corinthians. Então, qual é a liderança nova que chegou para mudar o Corinthians, para mudar a cabeça e olhar para o futuro do Corinthians? Eu não consigo enxergar, mas aí alguns... Estava até falando sobre isso nas minhas redes sociais recentemente. O Roque Cittadini ainda é uma figura ativa. Sim. O Roque Cittadini ainda é uma figura ativa no Corinthians. Claro. Incoerente de 3 anos pra cá. Claro. Bem coerente. Não, ativa que eu digo é que participa e articula grupos políticos no Corinthians. Conselheiro Rosalá? Bruno Puzov acaba de ver, conselheiro. O Fabiane me respondeu aqui, é conselheiro. Mas a questão do Rosalá é que ele precisa de um apoio político para se lançar. Não basta ele querer e... Eu vou falar para você, acho muito difícil que não seja uma figura que já faça parte há muito tempo desse grupo que você tá comentando aí. Exato. E aí é o seguinte, tem a turma do Andrés, que o Andrés não vai largar... Não. Né? Só que é o seguinte, hoje o Andrés, eu não sei se o Andrés será o André? Legal? Não sei, viu, cara? Tenho minhas dúvidas. Assim, Não sei se ele não se queimou muito na última eleição. Ele já teve a chance Eu acho que... Só que ele é forte politicamente lá dentro, né? Do Corinthians, com Fred, todo respeito. não esperamos nada. O André que alegou preconceito, né? Eu também Lembra? acho, né? Não, porque há um preconceito contra mim, não sei o quê. O André mostrou que não tem condição de ser presidente. Não tem. Desculpa, viu? Não tem condição. Não, aquele debate lá da Gazeta mostrou que debate, os dois claro, tinha condição. que não dava. Mas, o Pretzel, a questão toda é a seguinte, a questão é, o cara não precisa ser bom, ele precisa ter um apoio político. Sim. Se ele não tiver um apoio político, o Rosalá pode ser ótimo, tá? Não sei, a gente precisaria analisar profundamente. Dando entrevista, maravilhoso, ideias legais e tal. O que ele sabe de futebol. Então. Também porque tem que ter assim, alguém do lado dele também. Se você não Mas tiver olha, os caras que entendem de futebol... Eu acho que o que precisa hoje o Corinthians é um cara honesto. Primeira coisa, o cara tem que ser honesto. Né? O cara tem que ser honesto. Olha, essa é forte. Ah, mas aí é Sim. Essa aí vai dar um corte no... Olha... Você é Mas é conselheiro? verdade. Não sou. Você é conselheiro? Tu falou algo que é óbvio. Mas isso é o que menos tem hoje no Corinthians, cara. A gente não pede cara. honestidade na política, por exemplo. Tem que ter políticos honestos. Claro, mas aí tem que botar a tua vinheta. O clube é a mesma coisa. O clube é o microcosmo do país. O futebol brasileiro não é um reflexo do Brasil. Não, viu? A tua frase ela é corretíssima, mas tu acredita nisso? Não. Mas eu tô dizendo aqui, a primeira coisa... Mas isso é uma obviedade, né, Capri? Mas é uma obviedade que não é cumprida muitas vezes, né? O que você tá querendo aqui, Pretzel? A tua vinheta. Esse é um corte. O fantástico mundo de Ricardo Capriato. Eu queria ouvir passarinho, é isso que eu queria, né? Viraliza. Eu queria passarinho. Mas, ô Capriotti, vamos lá. Não basta ser honesto. Precisa Claro. ser profissional. Lógico. Porque se você coloca um cara honesto... Bom, nem deveríamos estar discutindo isso. Né? Mas aqui, infelizmente, no Brasil... No Brasil tem que precisa, Só que né? se você colocar um cara amador lá, o que vai acontecer? Os gaviões... Não tô falando da torcida. Eu tô falando... Vou usar outro termo, senão vão falar que eu tô falando... Explica bem.
Me ajuda aí, não é gavião, outra coisa. As Não, raposas, as velhas os raposas. pares, não. As velhas raposas Sim. tomam conta do negócio outra vez, entendeu? O cara tem que ter um mínimo de malandragem pra Olha, tratar. engolido. Porque senão o cara os caras comem. Os caras engolem esse cara lá. Fácil. Muito bom. Minha gente, olha, o Gustavo Soler já tá aqui. Daqui a pouquinho ele vai trazer o destaque do Palmeiras, do jogo também, na sequência aqui do Esporte em Debate, às 9h, Pedro Martelli transmite com os comentários de Alexandre Pretzel e Leandro Quesada, o Gustavo Soler nas reportagens, o Paulo do Vale tá por aqui também, que ele vai ficar com vocês hoje no intervalo e no apito final. Mas agora eu preciso falar com você que sofre com dores crônicas. Preciso dar um alerta importante para você que sofre aí com dor no joelho, dor no quadril, dor na lombar. É uma dor que não vai embora. Você só vive aí à base de analgésico, de anti-inflamatório. Esse é um problema muito sério. E a gente não quer ver você sofrendo com dor crônica. Ao contrário, queremos ver você livre das dores e tendo uma vida absolutamente normal. E para isso, o Vanderlei está aqui comigo, porque ele vai passar uma dica para você fundamental e importante para você ganhar qualidade de vida. É ou não é, Vanderlei? Boa noite! A você que está aqui acompanhando a programação, essa é uma realidade de muitas pessoas que vão recorrendo a um remedinho, né, um analgésico, um relaxante muscular. Isso vai sobrecarregando, atenção, vai sobrecarregando os rins, vai sobrecarregando os seus órgãos e vai criando uma resistência que daqui a pouco aquilo que fazia efeito, ele para de fazer efeito. O corpo cria uma resistência. Já com o Ora Pronobis, que é natural, isso não acontece. O Ora Pronobis, ele tem as propriedades ali naturais da planta. Primeiro, que ele tem uma ação depurativa, uma ação que é de limpeza, de faxina. E outra coisa, ele tem uma ação que é anti-inflamatória, ele tem a lisina. A lisina é um anti-inflamatório natural, já tem mais de 5.000 estudos a respeito disso. E quando você começa esse tratamento, vai desinflamando, vai combatendo aquela inflamação e vai reduzindo a dor. Por quê? Porque está tratando a causa. Por isso que a gente fala, você tem ali, o desgaste de cartilagem. Se você não parar esse processo, chega um ponto que tem que fazer uma cirurgia. Você está com aquela dor tensional, aquele peso, aquele cansaço. Então começa a usar o Ora Pronobis, ele é um suplemento alimentar, ele vai aumentar a sua imunidade, ele vai aumentar a sua resistência e dar energia no dia a dia, para que você deixe de recorrer sempre ao remedinho tradicional, Capriotti. Isso é fundamental. Saúde com responsabilidade, com um produto que é natural, registrado na Anvisa. Você vai levar para casa o melhor Ora Pronobis do Brasil para acabar com esse dilema das dores crônicas e do excesso de medicamentos. Então, atenção, Vanderlei. Eu queria que você desse aqui, nessa semana do Dia das Mães, aquela oferta Arrasa Quarteirão. Aquela oferta para nossa audiência pegar o telefone agora e levar o melhor Ora Pronobis para casa, o Ora Pronobis da Lírios. Me manda aí aquela oferta que o ouvinte não vai ficar passivo. Vai pegar o telefone agora e ligar para adquirir o melhor Ora Pronobis. Como é que é? Vá lá aí, Vanderlei. Vai ligar no 0800 787 3030, esse é o telefone. 0800 787 3030, vai receber no seu endereço em qualquer lugar do Brasil, 60% de desconto, o restante é parcelado. Você que ligar agora, nós temos um plantão, se você ligar agora, 0800 787 3030, vai ganhar a caixa de som JBL, vai ganhar aí mais 30 dias de tratamento do Ora Pronobis. Se ligar agora, 0800 787 3030. Muito bom, Vanderlei. 0800 787 3030. É agora, hein? Semana do Dia das Mães. Você vai presentear aí sua mamãe, vai presentear a sua amiga, sua vizinha, quem você identificar, ou você mesmo, né? Tá precisando eliminar as dores. Agora, 0800 787 3030. Valeu, Vanderlei. Até amanhã. Valeu, até! Atenção, por falar em amanhã, eu tenho um recado aqui muito importante para vocês, porque amanhã a nova novela Café com Aroma de Mulher estreia na Band TV. Uma história de amor que envolve disputas, preconceitos e tudo o que precisa ter em uma novela boa de verdade. Por onde passou pelo mundo, Café com Aroma de Mulher foi sucesso absoluto e agora está na tela da Band. Você vai se emocionar desde o primeiro capítulo. Café com Aroma de Mulher. Estreia amanhã, 20h30 na Band TV.
Já voltamos aqui, minha gente. Diga, Pretzel. Daquele vexame. O Vasco está sendo goleado pelo Puerto Cabello da Venezuela. 4-1 e um amasso. O que diria o Pedrinho, comentarista, sobre a gestão dele, né? O Pedrinho que trabalhou conosco aqui na Band, é um baita de um cara. Sim. Mas desde que ele virou como comentarista, era bom comentarista, mas gostava muito de ser corporativista com os jogadores, né? Gostava muito de apontar o dedo para a imprensa. Tem horas que a gente sabe que a gente tem que, quando a gente vai ocupar uma função, a gente tem que tomar cuidado. Imagina eu trabalhando como treinador, né? Sabe, também eu teria que chegar devagar, né? Verdade ou não é? Eu não poderia ficar apontando dedo para todo mundo. E aí, ó, olha o Pedrinho como presidente, né? O Vasco da Gama são 10 jogadores amontoados dentro de campo. Perdeu a amizade com o Edmundo. Perdeu, o Edmundo detonou ele essa semana. Viu? O time do Vasco é um catado em campo. É um elenco fraquíssimo, infelizmente. O Vasco é uma bandeira, cara, um gigante. Acho que o Fernando Diniz olhando isso fala, não, eu não vou amarrar o meu burrinho lá em São Januário, né? Por isso que ele tá pedindo uma fábula. Né? Mas mesmo assim, é trabalho para 2 meses. Não aguenta mais do que isso. Com esse time do Vasco da Gama é muito difícil. Ainda mais se ele tentar jogar do jeito que ele gosta de jogar. Com a qualidade técnica do elenco do Vasco, é um suicídio. Você já pensou esse time na saidinha do Diniz? Esse time saída de bola do Vasco da Gama, lá Fernando Diniz. Ah, louco. É um gol atrás do outro. Já vou... O senhor tá confortável aqui, senhor Felipe Facincani? Tá tudo bem com o senhor aqui? Capriotti. O Pretzel tá te tratando bem aí? Não me serviu ainda café. Quesada tá tudo bem com o Quesada? Quesada me deve 2 anos de café, o Pretzel 10. Tô carregando esse rapaz há muitos anos, viu? Tá bom. Nunca pagou nada. Um pão de queijo aqui. Tá bom. Já voltamos aqui com o Esporte em Debate. Rede Bandeirantes de Rádio. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. PSB 40. Eu sou Tabata Amaral, deputada autora do Pé de Meia, que garante apoio financeiro para os jovens continuarem na escola, e da lei, que garante a distribuição gratuita de absorventes para meninas e mulheres mais pobres. Porque quando tem mulher na política, tem mais compromisso com a vida real, com dignidade, com futuro. E tem espaço para você aqui. Felice ao PSB. Siga nas redes. PSB 40. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. PSB 40. Ministro Márcio França. Olhando o mundo, a gente vê que o Brasil tem 2 vantagens que podem fazer a diferença: criatividade e empreendedorismo. Vice-presidente Geraldo Alckmin. Em nenhum lugar do mundo tanta gente está disposta a empreender como no Brasil. Gente corajosa. É essa gente brasileira que o PSB quer apoiar e apoia todo dia. A gente acredita no Brasil que empreende e que leva esse país adiante. Siga nas redes. PSB 40. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. Bandeirada, com Reginaldo Leme. Alô, amigas e amigos do Esporte Motor. A Alpine anunciou a renúncia de Oliver Oakes do cargo de chefe da equipe de Fórmula 1 com efeito imediato. O construtor Flávio Briatore
assume o cargo de chefe da Alpine, que ocupa a 9ª e penúltima colocação no Mundial de Construtores. Com a ascensão de Briatore à chefia, é muito provável que o argentino Franco Colapinto assuma a vaga do australiano Jack Durham, já no Grande Prêmio da Emília-Romanha, dia 18. Briatore já foi chefe na Benetton e Renault e ganhou títulos nas duas equipes, mas o italiano ficou mais conhecido por elaborar um plano de manipulação no GP de Singapura de 2008, no qual Nelsinho Piquet foi obrigado a bater de propósito para favorecer a estratégia de Fernando Alonso, entre outras do Briatore. Rede Bandeirantes de Rádio. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. União Brasil. Posso falar? Se você é mulher, batalhadora e acredita em Deus, então você é a cara do União Brasil. Sou a pastora Sandra Alves, vereadora de São Paulo, e posso garantir que o nosso partido respeita o direito das mulheres. E o que queremos? Queremos oportunidade, renda, representatividade. Feliz é a União Brasil Mulher. União Brasil. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. PSB 40, deputada Tabata Amaral. Como autora do Pé de Meia, eu sei, isso não é um gasto, é um investimento que a gente faz nos jovens e no Brasil. Vice-presidente Geraldo Alckmin. A indústria brasileira voltou a crescer depois de tantos anos e está gerando cada vez mais empregos. E os jovens são a maioria dos contratados. Ministro Márcio França. Com experiência, a gente supera barreiras e transforma oportunidades em realidade. Siga nas redes PSB 40. União Brasil. Deputado Federal Alexandre Leite. As eleições de 2024 consolidaram nosso partido como uma das principais forças políticas de São Paulo e do Brasil. Somos a união de propósitos e sonhos, comprometidos com o bem-estar de cada cidadão. Nosso trabalho gera resultados que impactam a vida de todos. Estamos prontos para construir a São Paulo que todos desejam. Convido você a se juntar a nós nessa jornada. Feliz é a União Brasil. União Brasil. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Giro dos clubes. No Esporte em debate. Tu é bom de matre. Pode ser? Começando com o Palmeiras, Gustavo Soler. Vamos lá, Rodrigo Pretzel, Garro Palmeiras inicia trabalhos com bola no Corinthians de logo mais e anima contra o Cerro Porteño. O time do Palmeiras vai a campo com Everton, Giai, Gustavo Gomes e Bruno Fux. Meio de campo com Alan na direita, Vanderlan na esquerda. Os dois volantes, Emiliano Martinez e Evangelista. No ataque, Estevão, Facundo Torres, 20º jogo consecutivo como titular, e Vitor Roque de centroavante. Vamos agora com o destaque do Corinthians, Luiz Fabiani. Rodrigo Garro inicia trabalhos com bola no Corinthians e anima o clube a respeito do prazo de retorno. O meio-campista argentino, que ainda não entrou em campo com o técnico Dorival Júnior, é esperado para reforçar o alvinegro nas partidas oficiais a partir da segunda quinzena de maio, data provável de retorno clássico contra o Santos na Neoquímica Arena no próximo domingo. Para o São Paulo, Paulo do Vale. Depois dos retornos de Pablo Maia e Arboleda, que ficaram no banco de reservas contra o Alianza Lima, Zubeldia pode ter mais boas notícias. O retorno de Oscar está próximo, recuperado de uma lesão na coxa. Porém, o gramado sintético de Barueri pode adiar o retorno do meia.
Domingo tem clássico Choque Rei contra o Palmeiras, 5h30. E agora o Santos com Bruno Migliozzi. Santos e Ceará na segunda-feira está confirmado para o Allianz Parque. Após negociação muito rápida com a W Torre e também com a equipe do Palmeiras, o Peixe conseguiu fechar essa partida para jogar em São Paulo pela primeira vez na temporada. Os ingressos ainda não foram divulgados. Para essa partida, Zé Rafael pode ser a grande novidade do Peixe, fazendo a sua estreia após longa recuperação de cirurgia na coluna. Agora a manchete da Copa do Mundo Feminina com a Maria Eugênia Cotaiti. A FIFA anuncia as 8 cidades sedes da Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil. Todos os estádios estavam na Copa Masculina de 2014. Na região Nordeste, as cidades são Fortaleza, com a Arena Castelão, em Recife, na Arena de Pernambuco e em Salvador, na Arena Fonte Nova. No Centro-Oeste, o Mané Garrincha, em Brasília, foi o selecionado. Chegando ao Sudeste, em Belo Horizonte, foi o Mineirão, no Rio de Janeiro, o Maracanã e em São Paulo, a Neoquímica Arena. Para fechar a lista, o Beira-Rio foi escolhido em Porto Alegre. A Copa acontece entre 24 de junho e 25 de julho de 2027. A abertura e a grande final ainda não foram definidas. Bom, vamos lá então, porque já vai rolar a bola em Assunção, no Paraguai, para Cerro Porteño e Palmeiras. E o Gustavo Soler tá aqui, atento, com todas as informações aí do jogo. Tem o Cerro Porteño já também aí, Soler? Vamos lá, Capri. O time do Cerro Porteño do Diego Martínez, que hoje pode fazer o seu último jogo no comando técnico do Cerro Porteño. O Cerro muito pressionado depois da derrota de virada para o Olímpia no jogo do último sábado. A equipe do Cerro Porteño vem com Arias na vaga do Gatito Fernandes. Era o titular e capitão da equipe, foi barrado para esse jogo. Então o goleiro Arias, Alan Benítez, Velasquez, Pérez, Rivas e Quintana, o quinteto ofensivo. Meio de campo com Pires da Mota, ex-jogador do Flamengo, Carrizo e Vieira, são 3 volantes. E no ataque, Iturbe e Jonathan Torres formando essa dupla ofensiva do Cerro Porteño, encarando esse Palmeiras que está invicto a 18 jogos consecutivos como visitante. São 7 vitórias seguidas do Palmeiras longe de casa, e o Verdão, em caso de vitória hoje, garante a classificação para a próxima fase. Caso Bolívar e Sporting Cristal empatem a sua partida, Capri, o Palmeiras já fica com o primeiro lugar do Grupo G da Copa Libertadores da América. Vale destacar que existe toda uma apreensão, né, por causa daquele clima, daqueles insultos racistas, né, tudo que aconteceu na Libertadores da América Sub-20. O Palmeiras tem ali um temor que algo possa acontecer nas arquibancadas, porque hoje, independentemente dessa situação que envolveu o Luigi lá atrás, hoje será um jogo muito quente nas arquibancadas do Cerro Porteño, por causa do momento do Cerro, Capri, com essa possibilidade do Diego Martínez podendo ser demitido em caso de derrota, e também pela falta de felicidade do torcedor do Cerro com a diretoria do clube, já que o time está em crise no Paraguai, apenas o 4º colocado. O Palmeiras não divulgou o nome do torcedor lá que cometeu o ato racista. O Palmeiras não divulgou porque está na mão da polícia e agora da justiça, mas o Palmeiras identificou ele no dia 10, né? O fato aconteceu no dia 9, no Allianz Parque. Em menos de 12 horas o Palmeiras identificou o torcedor, o baniu do programa de sócio-torcedor do Avante, e agora entrou com esse protocolo na justiça para que ele arque com a multa. Eu não sou advogado, não sei vocês aí, não é? Acho que não tem nenhum advogado aqui. Mas o Palmeiras, será que obterá sucesso na justiça nessa ação contra o torcedor para ver ressarcido esse valor? Será que vai ter chance disso? Vai depender de quem julga, né, Capri? De qual entendimento. Não, sim, claro, certamente. Ontem tivemos, né, o caso do vice-prefeito de Rio Preto, que a perícia afirmou que ele não disse macaco para o segurança, sim, paca véia. Dá pra gente ouvir no áudio que ele grita macaco, mas a perícia disse que ele gritou paca. Assim, eu não sei se na legislação aí, no Código Penal, se tem algum embasamento ali para um caso como esse,
o cara cometeu um ato racista na arquibancada. Tem porque racismo é crime, o crime sim, é claro. E ele tem que ser punido, né? Sim. Quer dizer, ele tem que ser punido até pelas autoridades, esse rapaz. Né? Porque ele cometeu boletim de ocorrência do DRAD que foi aberto contra ele. A questão eu não sei se o Palmeiras juridicamente tem como cobrar esse valor do torcedor. Tem, por isso o Palmeiras já abriu com esse processo. Então a justiça que vai determinar. O rapaz está bem mal arrumado, né? Porque é 300 mil reais que ele vai ter que pagar. Por enquanto é uma punição terceirizada, né? Porque é o Palmeiras quem está pagando a punição que o cara. Né? Sim, exatamente. Porque a Conmebol não pode receber da pessoa física. Exatamente. Ela não pode personificar um ato desse. Por isso que quando acontece um ato racista, a gente tem que tomar cuidado para não generalizar. Porque quando aconteceu aquilo com o torcedor do Cerro, teve gente falando, não, toda a torcida do Cerro é racista. Não é assim. Não é. E esse cara do Palmeiras não representa a torcida do Palmeiras. Então tem que tomar cuidado com isso, né? Pra não generalizar. Agora, só mudando um pouquinho, eu achei muito legal o Palmeiras ter colocado o ingresso máximo a R$70 em Barueri. Ah, mas é só porque o jogo é em Barueri. Não interessa, cara. Não interessa. É um clássico contra o São Paulo, não interessa. É um jogão de bola, até porque o São Paulo hoje o São Paulo é o único invicto no campeonato. Ah, mas só tem uma vitória, mas é o único invicto. Não perdeu ainda, ele tá 12 jogos invicto. Então esse jogo cresceu muito, cara, entre Palmeiras e São Paulo. Até porque se o Palmeiras ganhar, provavelmente ele é líder ainda, né? Sim. Ainda é líder, né? Então, a não ser que o Red Bull Bragantino goleie no final de semana. É verdade. Bom, o Grêmio e Porto Alegre. Deixa eu só... vamos atualizar aqui a informação da Libertadores, então? Futebol Sul-Americano na Bandeirantes. Oferecimento Mafre. Promoção Torcida Mafre. Jogar junto é bom de Mafre. Vamos lá, Bruno Puzóvio, quem que tá rolando aí? O que rola agora na Libertadores da América, hein? Nesse momento, finzinho do segundo tempo, lá na Arena Fonte Nova, o Nacional está vencendo o Bahia por 2-1, mesmo assim no grupo D, o Bahia segue na liderança, pelo menos até amanhã, porque o Inter enfrenta o Atlético Nacional e tem 2 pontos a menos. Além disso, a LDU está vencendo o Deportivo Táchira fora de casa por 3-1. Tudo que é bom fica ainda melhor com os cuidados da Mafre. Carro novo é bom. Com seguro alto, é bom de Mafre. Viver é bom. Com seguro de vida, é bom de Mafre. Estar seguro é bom. Com seu corretor de confiança, é bom de Mafre. Você seguro é bom de Mafre. Fale com seu corretor e torne o que é bom ainda melhor. Rede Bandeirantes de Rádio. O que será que tem no Forte Viron? Tem disposição, tem ação, desempenho, tem foco pro estudo, trabalho, pro treino, tem noite, tem festa, tem muita energia, tem vida de sobra pra noite, pro dia. Estuda, conquista, performa, namora, tudo pra viver agora. Forte Viron tem ativos que ajudam no seu desempenho físico, mental e sexual. Faça um teste, passe na sua farmácia e conheça Forte Viron. Você sempre pra cima. Forte Viron é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Consulte o médico ou farmacêutico. Leia a bula. Rede Bandeirantes de Rádio. O que será que tem no Forte Viron? Tem disposição, tem ação, desempenho, tem foco pro estudo, trabalho, pro treino, tem noite, tem festa, tem muita energia, tem vida de sobra pra noite, pro dia. Estuda, conquista, performa, namora, tudo pra viver agora. Forte Viron tem ativos que ajudam no seu desempenho físico, mental e sexual. Faça um teste, passe na sua farmácia e conheça Forte Viron. Você sempre pra cima. Forte Viron é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Consulte o médico ou farmacêutico. Leia a bula. União Brasil. Aline Teixeira. Na Zona Leste de São Paulo, nós do União Brasil Mulher atuamos firmemente para superar desafios e construir um futuro melhor para a nossa cidade. Seguiremos juntas uma jornada de cuidado e acolhimento, baseada na troca de experiência. E hoje, Catarina Teixeira e eu queremos convidar você. Vamos juntas? Felícia União Brasil Mulher. União Brasil. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. PSB 40.
Deputada Tabata Amaral. Como autora do Pé de Meia, eu sei, isso não é um gasto. É um investimento que a gente faz nos jovens e no Brasil. Vice-presidente Geraldo Alckmin. A indústria brasileira voltou a crescer depois de tantos anos e está gerando cada vez mais empregos. E os jovens são a maioria dos contratados. Ministro Márcio França. Com experiência, a gente supera barreiras e transforma oportunidades em realidade. Siga nas redes PSB 40. União Brasil. Eu sou o deputado Davi Soares e a defesa da pessoa na terceira idade é uma das bandeiras mais importantes que nós, do União Brasil, defendemos. Desde vagas no Enem até a inclusão de projetos da Lei Rouanet destinados à saúde e a inclusão de milhões de brasileiros é questão de justiça. Enem já para a terceira idade. Feliz a União Brasil. União Brasil. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, vamos conferir o nosso palpitômetro aqui. Precisamos conferir o palpitômetro e palpitar também, porque vem aí mais uma rodada do Campeonato Brasileiro no fim de semana. Então, primeiro conferindo os palpites da 7ª rodada e já o Ale vai colocar o placar aí atualizado. Vamos lá! Palpitômetro. Sexta-feira, 9h30 da noite, Morumbi, São Paulo e Fortaleza. Vai, Manuel. São Paulo 1, Fortaleza 1. Se liga. Pretzel. 2-1 São Paulo. Ai, essa doeu. Osóvio. 2-1 Fortaleza. Capelanes. 1-0 Tricolor. Errou! Qual? Não, Tricolor, 1-0. O time da casa, 1-0. 1-0 Tricolor, gente. 1-0. Se fosse 0-1 era Fortaleza. São Paulo, Tricolor. Oh, meu Deus, gente. 1-0 São Paulo. Quesada. 1-1. Vai, para! 2-0 São Paulo. Como é que é? 2-0 São Paulo. Na verdade, eles não sabem nada. Sábado, 6h30, Neoquímica Arena, Corinthians Internacional. Vai, Manuel. Corinthians e Inter, 2-1 Corinthians. Pretzel. 2-1 Corinthians. Osóvio. Eu vou no empate, 1-1. Aí não dá. Capelanes. Eu vou no empate também, tá com cheiro de empate, 1-1. Você realmente sabe o que está fazendo? Quesada. 3-1 Corinthians. Nossa, que bofe lindo. 2-0 Corinthians. Ai, essa doeu. Domingo, 4 da tarde, Arena do Grêmio, Grêmio e Santos. Vai, Osóvio. Vai, desculpa. Vai, Manuel. Grêmio Santos 1-1. Ai, agora a vaca foi pro brejo. Pretzel. 1-0 Grêmio. Acertou, miserável. Osóvio. Eu tinha anotado, vou com o Pretzel, 1-0 Grêmio. Acertou. Capelanes. 2-0 Grêmio. Errou! Quesada. 2-1 Grêmio. Aí não dá. 1-1. É perca total, filho. É perca total. Domingo, 4 da tarde, Mané Garrincha, Vasco e Palmeiras. Fala, Manuel. Vasco e Palmeiras, 3-0 Palmeiras. Nossa. Só que não, piazada. Pretzel. 1-2. Sossego facho, papai. Osóvio. 2-0 Sociedade Esportiva. Aí eu não dou conta. Capelanes. 1-0 por. Acertou, miserável. Quesada. Palmeiras 2-1. Ih, aí tem, hein? 2-0 Palmeiras. Ai, essa doeu. Domingo, 7 da noite, Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, Bragantino e Mirassol. Fala, Manuel. Bragantino e Mirassol 1-1. Pretzel. 1-1. Ai, se eu te pego. Osóvio. 1-0 Mirassol. Capelanes. 2-0 Bragabu. Ô, criatura. Quesada. 2-1 Bragantino. Pô, tá de deboche? Pô, vocês pegaram todos os meus palpites. Caramba. Pode repetir. 2-0 Bragantino. Chupa! Bom, pro Roberto Júnior, o Banana tá na nossa audiência agora, corintiano. Grande Roberto Júnior, obrigado pela audiência. Vamos palpitar agora, mas antes, atenção, olha o placar atualizado aí, está às suas costas aí, Alexandre Pretzel. Encostei. Manuel Zaidan, 33, liderança em risco, será? Alexandre Pretzel, avalanche de conteúdo, 31. Bruno Puzóvio,
Tem, tava aberta a câmera lá. Aqui, ó. Mais caminha do que salta, 25 pontos. Capelanes acertou reticências, mas não mudou, 23 pontos. Olha o Quesada, reagiu, ó. Fechando o segundo pelotão, 22. E o nosso querido apresentador e coordenador segurando a lanterna nesse momento. Calma, que tem muito campeonato ainda. Técnica, 18 pontos. Tem muito campeonato ainda. Tem muito campeonato ainda. Palpitômetro. E agora é hora de palpitar, minha gente. Vamos palpitar para a 8ª rodada, começando pelo sábado, 6h30, Campos Maia, Mirassol e Corinthians. Fala, Manuel! Mirassol 1, Corinthians 0. Vai, Pretzel. 1-1. Pusóvio? Tinha anotado também 1-1. Capelanes apareceu! Rapaz, eu não sei se vocês viram um mergulho do Capelanes lá na Colômbia. Ele destruiu o Oceano Pacífico. Nossa! Fala, João. Quanto é que vai ser Mirassol e Corinthians? Fala, rapaziada! Que saudades de vocês. Estou aqui no meu habitat Mentira. natural, no oceano. Coisa maravilhosa. Vamos lá, para retomar a liderança do palpitômetro. Mirassol e Corinthians, 1-1. Fala, Quesada. Corinthians 2-1. Corinthians vai com um time mais ou menos, né? Time meio mistão. Não, força máxima. Isso tem Não, ontem o Dorival falou, deu uma sinalizada lá que poderia colocar, dar uma poupada. Né? Então ele vai mais ou menos ainda. Então vai ser 1-1. Tá bom, 1-1. Sábado, 6h30, Arena do Grêmio, Grêmio e Bragantino. Fala, Manuel! Grêmio Bragantino 1-1. Aí, Pretzel. 1-1 também, anotei aqui. Pusóvio. Difícil, mas 1-0 Massa Bruta. Fala aí, Capelanes, quanto é que vai ser esse jogo, hein? Grêmio e Bragantino, outro 1-1. Fala aí, Quesada. 2-1 Bragantino. Vocês pegaram todos os meus palpites, vocês estão de sacanagem, não é possível. Mas eu não vou mudar não, 2-1 Bragantino. Ainda domingo, 5h30, Arena Barueri, Palmeiras e São Paulo. Fala, Manuel! 2-2 Palmeiras e São Paulo. Vai, Pretzel. 2-1 Palmeiras. Pusóvio. 1-0 Palmeiras. João Paulo Capelanes. Palmeiras e São Paulo. Palmeiras vence esse jogo aí. E vence por 1-0. Fala, Quesada. Pô, pro Pusóvio, o Palmeiras não vai perder nenhum jogo até o final da vida dele. Você fala Palmeiras? 1-1. Acho que é uma coincidência. Não. Para mim, teremos vitória do Palmeiras 2-1. E, finalmente, segunda-feira, 8 da noite, Allianz Parque. Allianz Parque? Allianz Parque. Ah, mudou para o Allianz Parque? De novo? Era no Pacaembu, aí foi para Vila Belmiro, agora é Allianz Parque. Pacaembu não pode abrir, né? É, então. Tá chabu. Segunda-feira, 8 da noite, Allianz Parque, Santos e Ceará. Fala, Manuel. Santos e Ceará 0-0. E aí, Pretzel? Jogo dramático, 2-1 Santos. Pusóvio? Eu vou com meu amigo Manuel, 0-0. Capelanes. E Santos e Ceará. Ei, meu peixão, tá feia a coisa, hein? Mas o Ceará vai ganhar. E vai ganhar por 2-1. É isso, rapaziada. Saudades de vocês. Um beijo, até a volta. A gente nenhuma. Tchau, obrigado. Mentira, Pode tá com saudade de coisa sério, nenhuma. Não tem como tu dar mais 10 vezes. Ah, vamos deixar ele lá na Colômbia, lá, com o meio dos bichinhos. Fala, Quesada. Santos e Ceará, 1-1. Pra mim também vai ser 1-1 e a gente confere isso na terça-feira, né? Porque segunda tem jogo ainda. Palpitômetro. E nós vamos pro intervalo rapidíssimo, já voltamos aqui com o Esporte em Debate. Rede Bandeirantes de Rádio. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. União Brasil. Deputado Federal Alexandre Leite.
As eleições de 2024 consolidaram nosso partido como uma das principais forças políticas de São Paulo e do Brasil. Somos a união de propósitos e sonhos, comprometidos com o bem-estar de cada cidadão. Nosso trabalho gera resultados que impactam a vida de todos. Estamos prontos para construir a São Paulo que todos desejam. Convido você a se juntar a nós nessa jornada. Feliz a União Brasil. União Brasil. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. PSB 40, deputada Tabata Amaral. Como autora do Pé de Meia, eu sei, isso não é um gasto. É um investimento que a gente faz nos jovens e no Brasil. Vice-presidente Geraldo Alckmin. A indústria brasileira voltou a crescer depois de tantos anos e está gerando cada vez mais empregos. E os jovens são a maioria dos contratados. Ministro Márcio França. Com experiência, a gente supera barreiras e transforma oportunidades em realidade. Siga nas redes PSB 40. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado, por dentro das novidades. E claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol! 8h56, eu tenho um recado importante aqui. Na volta vamos divulgar o nome dos vencedores. Quem vai com a gente no Bar do Luiz Fernandes amanhã e no Camarote Morumbi Premium na próxima sexta-feira. Há 88 anos, o rádio ganhava uma nova voz. Nascia um canal de comunicação com vocação plural e que, com os anos, foi depurando sua escolha pelo jornalismo independente, acompanhando as mudanças e a vida pulsante do Brasil. Rádio Bandeirantes. Evoluímos com o tempo, sem perder o essencial. A prestação de serviço que resolve. Informação que você confia. Futebol que arrepia. No momento único, exclusivo e mágico do futebol do Brasil. Somos a casa dos debates, da análise, da opinião que não fica em cima do muro, das discussões apaixonadas nos gramados, das melhores transmissões de futebol, das grandes coberturas. Somos a sua casa. Bandeirantes, 88 anos. Mais do que nunca ao seu lado. No Dial, no FM. Nas redes sociais, no YouTube, no aplicativo Bandplay. Rádio Bandeirantes. Tradição que se renova. Fechada com você. Fechada com a verdade. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol! Ó, finalzinho do Esporte em Debate, já agradecendo o Felipe Facincani, que esteve hoje conosco aqui, abrilhantando o Esporte em Debate. Eu vou avisar o João Paulo Capelanes que ele não precisa voltar. Não. Deixa o Capelanes é lá. dono aqui desta cadeira. Deixa ele lá, Facincani. Fica aqui com a gente. Deixa ele lá. Não. Mas, ô Facinca, os nossos ouvintes se encontram no canal do Facincani, não é? Sim, daqui a pouquinho. Já você vai estar lá? Já estarei lá. Mas não toca a corneta não, Facinca. Não, vamos devagarzinho, dá uma aliviada hoje. Devagarzinho. Não toca a corneta não. Cara, eu me lembro do Felipe Facincani chegando aqui, repórter do Terra. Né? Não falava comigo. Não. Mas com o tempo eu fui quebrando, sabe, esse gelo. Certo? E aí é o cara que eu respeito demais, é grande figura. Né? Muito nas bom. costas aqui na Bradesco. Deu uma ajuda lá? Muito. Tá bom. Valeu, Facinca. Venha sempre, viu? Uma honra, hein? Aqui é muito obrigado. Em casa. Muito obrigado. É um lugar que eu fui feliz na minha vida, falo abertamente pra todo mundo. Esse aqui é um lugar de gente feliz. Não tenha dúvida. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado você por ter vindo e venha sempre. Você vai voltar, hein? Você vai voltar. Se Deus quiser, quando vocês quiserem,
Tá bom, Pra muito essa obrigado. casa maravilhosa sempre. Muito obrigado. Atenção, Bruno Puzóvio, ouvintes que vão conosco nesta quinta-feira no Bar do Luiz Fernandes. Quem é que vai com a gente lá no Bar do Luiz Fernandes, Puzóvio? É o Paulo Domingues, final de telefone 2727. E pro camarote, o Maurício Siqueira, final de telefone 7794. E qual é a resposta da nossa pergunta? José Paulo de Andrade foi o repórter que entrevistou o Pelé depois do 1000º gol. É isso aí, grande José Paulo de Andrade, lenda viva. Ou não, lenda viva não, mas enquanto esteve vivo, Sim. o Zé Paulo de Andrade representou muito para o jornalismo brasileiro e hoje é um marco, é a história do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Tá ali, ó, atrás de Alexandre Pretzel, ó, ali olhando por todos nós, como sempre. Grande Paulino, né? Zé Paulo de Andrade, grande São Paulino, o que teve o privilégio, né, de entrevistar Pelé após o 1000º gol no Maracanã. Saudades eterna do grande José Paulo de Andrade. Amanhã estaremos de volta, diretamente do Bar do Luiz Fernandes. Vai ser uma honra. É uma honra toda nossa. Alô, Edu, estamos chegando amanhã aí, hein? Valeu, Lelê, até amanhã. Tchau, gente. Valeu, Capri. Vocês continuam agora com Pedro Martelli, Cerro Porteño e Palmeiras é na Bandeirantes. Tchau, gente, até amanhã. Termina aqui. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 lá, 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 laia. Bandeirantes, lá, laia, 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 lá. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata. Alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima. Em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN. É no Disney Plus. Cio. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Cio. Se é Cio, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra jogo duro dá certo. E Estrela Bet, ative o efeito estrela, vem pra Estrela Bet, simples e num instante. Jornada Esportiva Bandeirantes.
Futebol da Bandeirantes para você ligado em rede para todos os cantos do Brasil a partir de agora. Entre em campo, timaço da Bandeirantes, entre em campo, futebol da Bandeirantes. É noite de Copa Libertadores. Libertadores da América no microfone da Bandeirantes. Alô, torcida do Verdão. Alô, torcida do Palmeiras. Hoje é dia, hoje é noite. Hoje é jogo de Copa, é jogo importante. Jogo para buscar, por que não, a permanência de 100% de aproveitamento. Joga a bola e joga muito. Palmeiras da Libertadores da América. Cerro Porteño e Palmeiras vão se enfrentar pela quarta rodada do Grupo G. Em Assunção, no Paraguai, La Nueva Ola. É o estádio do jogo. Cerro Porteño e Palmeiras buscando a vitória, buscando 12 pontos. O Verdão é o primeiro colocado com 9 pontos. Cerro Porteño, o segundo com 4 pontos. Tem um contexto fora de campo, é verdade. Mas dentro das 4 linhas, a expectativa de um grande jogo do Palmeiras. Verdão em campo. Futebol da Bandeirantes transmite você, torcedor do Palestra, curtindo no microfone da Bandeirantes, quem sabe, para chegar à classificação mais cedo, Verdão. Palmeiras em campo, futebol da Bandeirantes transmite o jogo. Quero o primeiro destaque do Cerro Porteño, a informação do time paraguaio, que tem o contexto extracampo, tem o contexto também de torcida, que isso não seja evidente hoje, que não seja evidência hoje fora das 4 linhas, que tenhamos um bom jogo de futebol. A informação do Cerro Porteño, de Diego Martins, grande noite a você, um prazer estar contigo. Alô, Gustavo Soler. Tudo bom, Martelli? Grande abraço para você e para todo mundo ligado no potente microfone da Rádio Bandeirantes. Hoje o estádio na La Nueva Ola estará com muita, mas muita pressão na cabeça de Diego Martins. O treinador pode sim ser demitido do cargo em caso de derrota para o Palmeiras, já que no final de semana perdeu de virada o clássico para o Olímpia e aí a chapa esquentou para os lados do técnico Diego Martins, que faz diversas mudanças na escalação titular. Uma delas sacando Gatito Fernandes, goleiro e titular e capitão da equipe do Cerro Porteño, hoje vai para o banco de reservas e o Arias começa a partida. Futebol da Bandeirantes transmite para você daqui a pouco no FM 90.9, o tradicional de São Paulo, na faixa estendida 86.3. Verdão em campo, Verdão líder do Campeonato Brasileiro, líder do seu grupo também na Libertadores. É bom o início de temporada, é bom o futebol do Palmeiras. Verdão em campo, destaque do Palmeiras, a informação do Palestra. Time do Palmeiras que não perde, meu caro Martelli, como visitante há 18 jogos consecutivos. E com isso soma 7 vitórias seguidas, longe dos seus domínios. Por sinal, somando jogos com o mandante visitante, Palmeiras tem 9 vitórias nos últimos 10 jogos, independentemente das competições. E hoje, um jogador pode entrar ainda mais na história da Sociedade Esportiva Palmeiras. O zagueiro e capitão Gustavo Gomes, que ontem completou 32 anos de idade. Se marcar um gol hoje, ele se transforma no zagueiro com mais gols na história da Copa Libertadores da América. A expectativa do torcedor do Verdão, a expectativa do torcedor do Palestra é uma vitória. É o Palmeiras mais próximo da classificação, não só isso, como também de uma classificação em primeiro na campanha geral. É importante demais para a sequência da Libertadores você ter condições de fazer o seu segundo jogo em casa, para poder definir o mando de campo e para poder mandar embora quem tiver em oitavas, quartas de final, semifinal, até a caminhada, até a grande final da Libertadores da América. Dupla de comentaristas da Bandeirantes, de um lado Alexandre Pretzel, do outro Leandro Quesada, para leitura, análise do jogo. Boa noite a você, Pretzel. Boa noite, Martelli, um abraço a toda a equipe. Acho que o Palmeiras é favorito, mesmo poupando aí 1 ou 2 titulares. Eu imagino que o Abel Ferreira dá muita importância para a Libertadores. Claro que domingo tem um clássico espetacular entre Palmeiras e São Paulo, e a Série A hoje ela fala tão alto quanto a Libertadores, mas esse time que entra em campo é um time capaz de ganhar do Cerro Porteño mais uma vez e manter o 100% de aproveitamento com 4 vitórias na competição. E outra coisa, esquecer aquele papo do racismo, né? Bota a bola no chão e passa por cima do Cerro Porteño dentro de campo, que é ali que as coisas têm que se definir. Pedro Martelli. Respeito para se dar em campo também, né, Quesada? Boa noite. É, jogar bola, Martelli, né? O que o Pretzel falou. Agora, o homem voltou a ter o time na mão, né? Essa é a grande verdade. Criticado duramente aí na virada de 2024 para 25. O Campeonato Paulista não foi assim dos sonhos. Mesmo assim, o Palmeiras é tão forte que ele chega à final contra o Corinthians. Se tivesse jogado um pouquinho mais, teria complicado a vida do Corinthians.
Mas aí ele consegue dar, o técnico consegue dar uma reviravolta, né? Ganha o time novamente, sem algumas das estrelas, liberou um monte de gente, a gente destacou isso aqui no Esporte em Debate. E hoje pode se dar o luxo de deixar algumas figuras importantes de fora e apostar em outras, né? Então, voltou ao modo normal esse time do Palmeiras, que provavelmente fechará essa fase de grupos como o campeão, né? Isso significa que o Palmeiras, se chegar à decisão do campeonato, né, da Copa Libertadores, decide oitavas, quartas e semifinais, todos os jogos da volta como mandante, o que é um grande negócio, né? A gente sabe a força do Palmeiras quando joga em casa, embora tenha algumas quedas históricas aí, né? Mas quem que já não perdeu em casa, né? Atire a primeira pedra. Mas ajuda tá fora de casa, né? Pra fechar, pô. Mundo ideal, né? É isso. Plantão esportivo da Bandeirantes girando. Destaques desta quarta de noite. Destaques desta quarta. Noite de Copa Libertadores. Noite de informação no Plantão Esportivo. Boa noite a você, Bruno Puzóvio. Fala Martelli, grande abraço para você, para todo mundo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Temos uma quarta-feira movimentada no mundo do futebol, começando pela Copa Libertadores da América. Mais cedo na Arena Fonte Nova, deu Nacional contra o Bahia, 3-1 em Salvador. Mesmo assim, no grupo C, o Bahia segue na liderança até então com 7 pontos. Na sequência, o Inter com 5, que amanhã enfrenta o Atlético Nacional e pode ultrapassar o tricolor de aço. Fora de casa, a LDU venceu o Deportivo Táchira por 3-2. Agora a bola rolando para o jogo das 9 horas da noite, 10 minutos de jogo, Universidade do Chile 0, Estudiantes também 0. Logo, 9h30 da noite, além de Cerro Porteño e Palmeiras, teremos na Argentina Central Córdoba e Flamengo. E ainda mais tarde, 11 horas da noite, um confronto do grupo do Palmeiras, Sporting Cristal e Bolívar, lá no Peru. Destaque também para a Copa Sul-Americana. Mais cedo, a Universidade Católica do Equador venceu o Cerro Largo fora de casa por 3-1 e a Academia Puerto Cabello goleou o Vasco em casa 4-1, o gol marcado pelo Vasco de João Vitor. Além disso, o Palestino venceu União Santa Fé fora de casa também, 2-1 no placar. 9h30 teremos Atlético Grau e Grêmio, Muxuque e Runa contra o Cruzeiro e às 11 horas da noite, Once Caldas e União Espanhola. E o grande jogo dessa quarta-feira em Paris, o PSG venceu o Arsenal por 2-1, a segunda vitória no confronto na semifinal e temos definida a final da Liga dos Campeões. Paris Saint-Germain e Internazionale de Milão. Martelli. Atenção, torcida do Palmeiras, daqui a pouco a bola rola, são menos de 20 minutos em Assunção, no Paraguai. Rolar a bola em definitivo, é a quarta rodada de Libertadores, é a Copa Libertadores, é a noite de Copa. O torcedor do Verdão, Soler já deu destaque, vem com algumas mudanças o Verdão, mas a expectativa de mais uma vitória na Liberta, expectativa de um show do Palmeiras no Paraguai. Não saia daí porque o futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre, que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima.
Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CSU. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. Fios e cabos tem que ser CSU. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. CSU pode confiar. 3 pontos lá dentro! Você chegou onde a história começa a ser escrita. Onde a emoção cresce a cada jogo. Um fenômeno! E cada jogo é sinônimo de espetáculo. Agora, só os maiores avançam. Que absurdo! Meu Deus! A partir de 19 de abril, vai ser gigante. Playoffs da NBA. Ao vivo no Disney Plus. Tudo que é bom fica ainda melhor com os cuidados da Mafre. Carro novo é bom. Com seguro alto é bom de Mafre. Viver é bom. Com seguro de vida é bom de Mafre. Estar seguro é bom. Com seu corretor de confiança é bom de Mafre. Você seguro é bom de Mafre. Fale com seu corretor e torne o que é bom ainda melhor. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Futebol é com a Bandeirantes. Pedro Martelli. Na expectativa, o torcedor do Palmeiras de mais um jogaço de bola pela Libertadores da América nesta noite. O futebol da Bandeirantes vai trazer para você o Verdão em campo. Palmeiras, o líder do grupo G. Tá difícil parar o Verdão. Tá difícil parar o Palmeiras. Abel Ferreira, mais um grande trabalho do Verdão. Bota o time embaixo do braço. Faz o Verdão jogar. Por que não mais uma vitória nesta noite de Copa Libertadores? Mais um destaque do Palmeiras que daqui a 13 minutos bate na bola pela primeira vez, buscando 100% de aproveitamento na Libertadores. Soler. Destacando, meu caro Martelli, que hoje o Palmeiras vai com um time misto, mas um misto quente. Muitas mudanças no setor do meio de campo. Em comparação ao último jogo contra o Vasco da Gama, o Abel só permaneceu com Emiliano Martínez entre os titulares no setor. De resto, tudo cara nova, principalmente pelo lado direito desse meio de campo, já que Felipe Anderson ficou no Brasil, fazendo ali um trabalho de controle de cargas, né, como diz a nova geração, para evitar qualquer tipo de lesão, e com isso Felipe Anderson ficará à disposição de Abel Ferreira no Choque Rei contra o São Paulo na Arena Barueri. Para o seu lugar hoje, Alan, menino de 21 anos de idade, inicia a partida entre os 11. Vale destacar, meu caro Martelli, que na reta final da temporada passada, o técnico Abel Ferreira, em uma entrevista coletiva, ele citou nominalmente 4 jogadores que iam subir do sub-20 para o profissional em 2025. Ele falou sobre o Benedetti, Figueiredo, que infelizmente sofreu mais uma lesão no joelho, Thales e Luigi. Esses 4 já tinham garantido vaga no time profissional do Palmeiras ainda na metade do ano passado. No entanto, na final do Campeonato Brasileiro Sub-20 em setembro no Allianz Parque, um tal de Alan só não fez chover no Allianz Parque porque não era possível. E aí o Abel Ferreira olhou e falou: o que é esse menino aí? E trouxe o Alan para treinar no time profissional do Palmeiras.
O Alain começou a treinar, desempenhou e hoje, dessa nova safra do Verdão, não só tá aí, como é o que mais recebe oportunidades nesse momento e hoje vai como titular na escalação do técnico Abel Ferreira. Alain, ele que já foi camisa 10, já foi centroavante e hoje vai jogar como um ala pela direita. Entre os 11, portanto, Alain, a novidade na equipe do Palmeiras que daqui a pouco vai em busca de mais uma vitória na Libertadores da América. Tem que acreditar, torcedor do Palmeiras, tem que acreditar, tem que levar os 3 pontos para casa. São 3 jogos, né? Dos 3, 1 em casa. Os outros 2 com vitórias fora de casa. Palmeiras sabe jogar bola fora de casa. Pode sim desembarcar em São Paulo com mais 3 pontos da bagagem. Vamos gerar nossa equipe de reportagens do futebol da Bandeirantes. Falando de Corinthians, São Paulo, Santos e companhia. Começando com o Timão que ontem empatou 1-1 jogando em casa. Péssimo resultado na Sul-Americana. A informação é sua. Boa noite, Luiz Fabiani. Tudo bom, Martelli? Um abraço para você e para todo mundo acompanhando a jornada esportiva Bandeirantes. O Corinthians está animado com o possível retorno do meia Rodrigo Garro nas próximas semanas. O camisa 8 do Timão iniciou a transição para as atividades em campo e treinou com bola nesta quarta-feira, acompanhado da equipe de fisioterapia. Enquanto não tem o camisa 8, Dorival tem apostado em outras soluções. Contra o América de Cali, o escolhido para ocupar a meia cancha alvinegra foi Breno Bidon. Igor Coronado, reserva imediato, ainda não tem tanto prestígio com a comissão técnica e corre por fora por uma vaga entre os titulares. A informação destaque do São Paulo, falando do tricolor paulista, Paulo do Vale. Oi, Martelli. O Lucas Moura tranquilizou o torcedor do São Paulo. Ontem entrou no decorrer do segundo tempo. Num dado momento, né, levou a mão aí ao joelho, que ele teve uma lesão recentemente, mas disse que está tudo bem. À disposição do técnico Luiz Ubeldia para o clássico de domingo. Choque rei contra o Palmeiras na Arena Barueri. Expectativa que Oscar possa retornar, porém tem essa questão do gramado sintético que o tricolor vai enfrentar de novo o Palmeiras. Eu volto daqui a pouco, Martelli, no intervalo inteligente da Rádio Bandeirantes. Informação do Santos, falou do Vale do tricolor, agora do Peixe, Bruno Biriossi. Santos e Ceará na segunda-feira está confirmado para o Allianz Parque. Após negociação muito rápida com a W Torre e também com a equipe do Palmeiras, o Peixe conseguiu fechar essa partida para jogar em São Paulo pela primeira vez na temporada. Os ingressos ainda não foram divulgados para essa partida. Zé Rafael pode ser a grande novidade do Peixe, fazendo a sua estreia após longa recuperação de cirurgia na coluna. A informação do jornalismo, Luiz Henrique Lô. Oi, Martelli, boa noite para você e para todos que nos acompanham. O Banco Central eleva a taxa básica de juros em meio ponto percentual, de 14,25% para 14,75% ao ano. A decisão foi tomada por unanimidade em reunião do Comitê de Política Monetária do BC. Em comunicado, o Copom justificou o aumento da Selic pelo cenário externo adverso, com incerteza sobre a guerra tarifária entre Estados Unidos e China. Outro destaque importante do dia, é claro, foi o conclave que vai eleger o sucessor do Papa Francisco. Hoje, os 133 cardeais se reuniram na votação na Capela Sistina, no Vaticano, mas não chegaram a um consenso. Portanto, a chaminé anunciou a fumaça da cor preta. Amanhã haverá uma nova rodada de votação em 2 turnos, de manhã e à tarde. E se houver fumaça branca, teremos um novo líder da Igreja Católica. É com você, Martelli. Mais um giro no plantão esportivo da Bandeirantes, passando com Bruno Puzóvio no QG. Alô, Brunão. Vamos lá, Martelli. Mais cedo pela Copa Libertadores, na Arena Fonte Nova, deu Nacional do Uruguai contra o Bahia 3-1. Destaque para um dos gols de Nico Lopes, ex-atacante do Internacional. Além disso, a LDU fez 3-2 no Deportivo Táchira, também venceu a sua partida. Agora tem bola rolando, 23 minutos do primeiro tempo para o jogo das 9 horas da noite. E o Estudiantes está vencendo 1-0 contra a Universidade de Chile. 9h30, além de Cerro Porteño e Palmeiras, teremos Central Córdoba na Argentina contra o Flamengo. E às 11 horas da noite, Sporting Cristal contra
contra o Bolívar. Pela Copa Sul-Americana, mais cedo também, a Universidade Católica do Equador venceu o Cerro Largo fora de casa por 3-1 e a Academia Puerto Cabello goleou o Vasco 4-1 no placar. Além disso, o Palestino do Chile venceu o União Santa Fé fora de casa também 2-1 no placar. 9h30 da noite teremos Atlético Grau e Grêmio contra também, além de Muxuquiruna e Cruzeiro lá no Equador, e às 11h da noite, Once Caldas contra União Espanhola. Destaque também para o jogo desta tarde, PSG 2, Arsenal 1, e com isso definida a final da Champions League, Inter de Milão contra o Paris Saint-Germain, que eliminaram respectivamente Barcelona e Arsenal, a final no dia 31 deste mês, sábado, na Alemanha. Timaço da Bandeirantes escalado para o jogo de daqui a pouco. Em 5 minutos rola a bola no Paraguai. Já vamos escalar os times. Na mesa de som de Michel Lopes, na central de Beto Rebeca. E bem humorado como sempre, Caio Martins. No Twitter, Alexandre Marques. No digital, Guilherme Maciel. É o timaço da Bandeirantes pronto para o jogo. Tá tudo pronto. Vamos escalar os times da Copa Libertadores da noite. Na noite paraguaia. De um lado, Cerro Porteño. Do outro lado, Palmeiras. A expectativa da liderança do Verdão. Você ligado em todos os cantos do Brasil na faixa estendida 86.3. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. No tradicional de São Paulo, FM 90.9. Já vem o Verdão aí. Já vem o Palmeiras. Mas antes vem a escalação. São 34 títulos, hein? 34 vezes campeão paraguaio. Na Bandeirantes você confere a escalação do Cerro Porteño. Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclón, que defiende los colores azul y grana por tradición. Irá al gran presidente. O time da casa com o técnico Diego Martins pressionado e balançando no cargo. Em comparação ao primeiro jogo contra o Palmeiras, são 6 alterações. O Cerro Porteño vem para campo com no gol Arias, 2 Alan Benítez, 23 Velasquez, 3 Pérez, 4 Rivas e 14 Quintana. A linha de defesa, meio de campo com 26 Pires da Mota, 8 Capitão Carrizo e 20 Vieira. No ataque, 11 Turbi e 27 Jonathan Torres. Mais uma vez o Cerro, Soler. De 1 Arias, 2 Alan Benítez, 23 Velasquez, 3 Pérez, 4 Rivas e 14 Quintana. Meio de campo com 26 Pires da Mota, ex-jogador do Flamengo, 8 Capitão Carrizo e 20 Vieira. No ataque, 11 Turbi, 27 Jonathan Torres. Tem o banco aí do Diego Martins, Soler. Sempre à sua disposição, com 25 Gatito Fernandes, 10 Cecílio Domingues, 17 Aguaio, 21 Sérgio Oliveira. Acredite se quiser, ele jogou na base do Real Madrid. 22 Derlis Rodrigues, 28 Farinha, 33 Gomes, 37 Diego Leon, 43 Eliche, número 48 Marcelino e 49 Marrecos. Escalado definido, Cerro Porteño para você ligado no microfone da Bandeirantes. São 3 minutos e meio no Paraguai para a bola rolar. Palmeiras e Cerro Porteño perfilados os personagens do jogo de daqui a pouco. Vai Palmeiras, a mensagem aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Expectativa de um grande jogo do Verdão. Palmeiras buscando permanecer com 100% de aproveitamento. Abel Ferreira faz o time do Palmeiras jogar de novo para escalar o Verdão na Bandeirantes. O tricampeão de Libertadores, 11 brasileiros, maior campeão nacional, com 4 Copas do Brasil, agora 12 brasileiros. Ó o Verdão aí, líder do Brasileirão, líder também geral na Libertadores. Alô, Gustavo Soler, o Palmeiras em campo. Em busca da vitória número 140 na história da Copa Libertadores da América, o Palmeiras quer manter o 100% de aproveitamento e se classificar para as oitavas de final. A Sociedade Esportiva está definida e escalada pelo técnico Abel Ferreira com 21 Everton, 4 Gia e 15 o capitão Gustavo Gomes, que ontem completou 32 anos de idade, 3 Bruno Fux. Meio de campo com 40, melhor dizendo, Alain pela ala direita, 32 Emiliano Martínez, 30 Evangelista e meia dúzia Vanderlan na ala esquerda. No ataque, 41 Estevão, 17 Facundo Torres, 20º jogo consecutivo como titular, e 9 Vitor Roque. Repeteco do Verdão. De 21 Everton, 4 Gia e 15 o capitão Gustavo Gomes e
3 para Bruno Fux, meio de campo de 40 Alain, 32 Emiliano Martinez, 30 Lucas Evangelista e meia dúzia Vanderlan. Mais à frente, 41 Estevão, 17 Facundo Torres e 9 Vitor Roque. E o banco de Abel Ferreira? De 14, Marcelo Lomba, 2 recuperado de lesão Marcos Rocha, 5 Aníbal Moreno, 8 Richard Rios, 10 Paulinho, 12 Mike, 18 Maurício, 22 Piquerez, 23 Veiga, 26 Murilo, 34 Naves e 42 é Flaco Lopes. Escalado definido, tá pronto pro jogo, Palmeiras. Verdão em campo, é noite de Copa Libertadores, quero saber. De amarelo, né? Amarelo ali no... Não pode ser amarelo não, até pode, né? Os árbitros, por quê? Nosso ilustríssimo goleiro também tá de amarelo. Acredito eu que vai ter que ir pro gramado com vermelho ou até mesmo rosa. Na hora que mostrar, a gente sabe como é que os árbitros estão vestidos. Tá de vermelho e preto, é isso, Soler? Exatamente. Quem apitou o jogo? Piero Maza, ele tá de vermelho porque ele é chileno e a seleção chilena é a roja. Piero Maza é o dono do apito, o assistente número 1 é Cláudio Urrutia, o número 2 Miguel Rocha, o quarto árbitro é José Cabreiro e no VAR Juan Lara. Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, times escalados, vai começar o jogo. O Cerro Porteño, até brinquei antes de abrir a transmissão, é o time que mais disputa Libertadores para cair nas oitavas de final, né? O máximo que ele chegou foi numa semifinal. O Olímpia já ganhou 3 vezes a Libertadores, então é uma diferença muito grande entre os dois principais times. É um time popular, né, Quesada? Mas é o time que sempre traz um ou outro obstáculo para times brasileiros, mas o Palmeiras é muito melhor, né? Não dá para pensar, por exemplo, que o Palmeiras perca o jogo hoje, a não ser que jogue muito mal, Quesada. Eu acho que aí esse entendimento é justamente do Abel, né? Essa leitura que você faz, Pretzel, é a leitura do Abel. Você até comentou no Esporte em Debate, domingo tem o clássico, né? E não pode brincar porque o São Paulo precisa também vencer no campeonato. Então eu acho que está acertada a ideia do técnico de poupar alguns jogadores, dar rodagem para outros, né? E esse time que entra em campo hoje do Palmeiras é mais do que suficiente. Estava falando aqui com o Soler, muita gente fora do primeiro jogo, até você comentou isso, né? Gatito fora, volante zagueiro Morel fora, Jimenez meia, Gomes lateral e volante. Morel e Jimenez machucados. Aguaio machucados, né? Benítez, que é o outro, que é o argentino, né? Porque tem o Alan Benítez e tem o Guilhermo Benítez. Então, um time bem alterado. Acho que do outro lado, o Diego Martínez, o Prédio, deve estar pensando o seguinte, mesmo com o time titular não dá para encarar esse Palmeiras, vamos dar uma poupada na Ele é o rapaziada. mesmo que treinava o Boca no ano passado, né? Ele treinava o Boca, caiu no Boca em setembro ou outubro do ano passado, né? Que aí chegou o Fernando Gago para treinar o Boca Juniors. Aliás, o Boca já demitiu o Gago também, tá atrás de um outro treinador. Então, é isso, meu caro Martelli, com a tua narração, um bom jogo de futebol. Vai começar o jogo, tá tudo pronto para você ligar no microfone da Bandeirantes à esquerda. O Palmeiras com seu uniforme alternativo de branco e verde, predominantemente em branco. No centro do gramado, posicionado Jonathan Torres pro Cerro Porteño de Grená e Azul. Bate na bola, começa o jogo no Paraguai. Curtindo o futebol da Bandeirantes, é a quarta rodada da Libertadores da América. Vai Palmeiras, vai Verdão. Buscando 100% de aproveitamento na Libertadores. Palmeiras à esquerda, Cerro Porteño à direita. Está jogando a equipe do Palmeiras no campo de retaguarda na meia direita. Alain por dentro pelo círculo central do gramado para Martínez. Martínez pela meia direita para Estevão. Entre as pernas do lateral, Estevão, quina da grande área, soltou na entrada da área. Evangelista adiantou, vem por baixo a marcação, tira. Rasga a zaga do Cerro Porteño. Comecinho de jogo, Palmeiras já começa na pressão. Verdão vem para o campo de ataque. Fux domina no círculo central. Levanta para a grande área, inteiro de amarelo. Vai nas mãos de áreas na primeira chegada do Palmeiras, Soler. Primeira oportunidade da equipe do Palmeiras, que busca essa vitória para garantir a classificação para as oitavas de final. Vale destacar, Martelli, se o Palmeiras vencer o jogo de hoje, Bolívar e Sporting Cristal empatarem, o jogo começa às 11 horas da noite. Palmeiras já fica com a primeira colocação do grupo G. Ative Efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela, aberto simples em um instante. Comecinho de jogo para você ligado no microfone da Bandeirantes. O Cerro Porteño domina pelo círculo central do gramado. Vieira tenta sair jogando. Gira pela meia esquerda, se apresenta no campo de ataque. Rivas volta jogando pela quarta zaga. Se apresenta para fazer o domínio um pouquinho mais recuado. Velasquez pelo círculo central do gramado. Ergue a cabeça, busca espaço. Dá o tapinha à frente. Quintana pedir a bola. Explode na marcação, vai-se embora. Vai pela linha lateral no comecinho de jogo. 1 minuto e meio de bola rolando. Placar de 0-0. Você ligado no microfone da Bandeirantes na FM 90.9. Na faixa estendida
86.3, galera, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Verdão empata em 0-0 por enquanto. Já faz a cobrança pela meia direita, vem para o campo de ataque, o Palmeiras desce, tentou escapar Alain perdeu a bola, era o Estevão, Quintinho domina, Alain vai na cobertura, lançamento nas costas da zaga, contra-golpe armado agora para a equipe do Cerro Porteño na ponta esquerda, Iturbe abandona bem por dentro, volta um pouquinho mais atrás, Carrizo se apresenta, tá pedindo o capitão, gira pela meia esquerda, 3 dedos da bola para Rivas na canhota, pressionado pela marcação, pisa na bola, ergue a cabeça, tenta a finta, perde a bola, Alain cirúrgico, desarma Alain, cruza a fronteira, Alain contra-golpe armado pro Palmeiras, passa pela linha do campo de ataque na ponta, tenta o passe e toca na marcação. Vai-se embora pela linha lateral, Manual pro Cerro bater, ou melhor, Manual pro Palmeiras cobrar no campo de ataque do lado direito. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN. É no Disney Plus. Manual pro Palmeiras cobrar lateral para a equipe do Verdão. Comecinho de jogo, você ligado no microfone da Bandeirantes. Quase 3 minutos jogados do primeiro tempo. Lateral já cobrado, Giai à frente, tentou adiantar, fez a finta no bate-que-bate. Olha o Vitor Roque aí, dominou pela ponta direita, tentou escapar, vem por baixo Quintana. Chica, perna esquerda, põe para fora, Manual. Lateral marcado pro Palmeiras cobrar no campo de ataque, próxima bandeira de escanteio. Diz que obra jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Vai de Tigre. Jogo tá parado, tem lateral para o Palmeiras bater a próxima bandeira de escanteio do lado direito. Jean para fazer a cobrança. O Verdão buscando o primeiro gol do jogo, o placar de 0-0, se fecha o Cerro Porteño dentro da grande área. Toma muita distância, Jai arremessa a bola para o meio da grande área, sobe para tocar de cabeça, o zagueiro tira, põe para fora pela linha de fundo. Com isso, o primeiro escanteio tá marcado, é do Verdão. Escanteio para o Palmeiras da direita em Solé. Na cobrança de lateral do Jai, o Gustavo Gomes se mandou lá para dentro da área. Com isso, dobrou a marcação para cima do capitão do Palmeiras e o Alviverde fica com escanteio que Estevão vem para movimentar de pé canhoto, é o Palmeiras em busca do primeiro. Escanteio para a equipe do Palmeiras bater na ponta direita, Palmeiras abre o campo de ataque, vem Estevão de perna esquerda autorizado, vai Estevão do lado direito, ergueu a bola na segunda trave, passou por todo mundo, o Gomes não chega na bola, não chega Fux, vai-se embora pela linha de fundo, é só tiro de meta pro Cerro Porteño. Deu para ver que o Estevão tomou um café da manhã reforçado, né? Tá com a perna forte, bateu muito longe esse escanteio, só tiro de meta para o goleiro Arias, hoje substituindo o Gatito Fernandes. É o comecinho de jogo, a noite de Copa Libertadores, Palmeiras está em campo, você também em campo no futebol da Bandeirantes. 0 para o Cerro Porteño, 0 também para o Palmeiras. Cerro vai ser jogando a cobrança do tiro de meta, mas não é o Arias na bola não, hein? Aí encosta o zagueiro, tá o Quintana, e aí ele rola a bola para o Arias, aí é difícil entender. Rola a bola para o Arias e o Arias quebra para o campo de ataque para ninguém. Diga. Dá para entender essa jogada, talvez o Arias assistiu o que aconteceu no final de semana, né? O tiro de meta parecido com o que o Vasco bateu, o Richard Rios recuperou a bola, 1-0 Palmeiras, né? Agora o Arias não quis pagar o preço e mandou para longe. 5 jogados desse primeiro tempo, desce para o campo de ataque, o Palmeiras domina pela meia direita, Estevão estava pedindo, Alain volta por dentro, no círculo central do gramado, faz a finta frente à marcação Martínez do círculo central do gramado, ele cruza a fronteira, tenta descer para o Palmeiras, fatiou a jogada, ele fatiou a jogada, era meia altura, foi rasteira do lado esquerdo, não consegue o domínio, Vanderlan, rasga a zaga do Cerro Porteño com 5 minutos jogados da primeira etapa, vem para botar para fora, Fux de pé na direita, põe para fora em Manual, lateral marcado para o Cerro Porteño, você ligado no microfone da Bandeirantes, não tem pressa, o Benítez arremessa a bola no círculo central do gramado, Pires da Mota domina, gira pela meia direita para Benítez abandona a ponta, vem por dentro pela ponta direita para Torres, por baixo, Evangelista tira para Vanderlan pela meia esquerda, tenta descer Facundo Torres, do toque me foi, o passe é forte demais. Torres não chega na bola, o Facundo do Palmeiras, lateral para o Cerro bater no campo de defesa do lado direito. Grupo Souza, Anima Eficiência em Segurança e Serviços. É no Grupo Souza, Anima. Quase 6 minutos jogados deste primeiro tempo. Palmeiras, você ligado no microfone da Bandeirantes. Martínez domina pela meia direita. Emiliano Martínez volta pela quarta zaga. Se apresenta centralizado Gustavo Gomes. Gomes, o paraguaio, gira pela meia esquerda. Entrega a bola no campo de defesa na canhota para o domínio de Vanderlan. Vanderlan para Fux. Fux no campo de retaguarda de zagueiro para zagueiro pela meia direita. Mais uma vez com Gomes. Gomes pela meia direita. É para Giai. Giai um pouquinho mais à frente para Alain. Alain domina pelo círculo central. Enxergou Giai passando centralizado. Giai pediu. Giai lançou para o campo de ataque.
ataque, a bola é boa pro domínio na ponta esquerda do Facundo Torres, estava impedido. Facundo Torres um pouquinho à frente aí, né, Soler? Não esperou, né? Ele fez o pedido e o pedido dele foi uma ordem. O Giai coloca esse lançamento na medida pro Facundo, mas ao invés dele esperar a fatiada, ele partiu antes em velocidade, claramente flagrado em impedimento, bem marcado pelo bandeira de número 1, Cláudio Urrutia. Antunes Oliveira, Orlando também ligado conosco, Vitória Viana, Leonardo Vieira, Marquinho também curtindo o microfone da Bandeirantes, Maria Fátima. Futebol da Bandeirantes nessa noite de Copa Libertadores. Palmeiras em campo por enquanto, placar de 0-0. Quebra para o campo de ataque a equipe do Cerro Porteño. Arias levanta a bola à frente, tenta o domínio pela esquerda, vai chegar na bola Rivas. Curtou a marcação, mas não cortou legal não. Sobra a bola pela ponta esquerda, Carrizo na linha de fundo, cruza em cima da marcação. O capitão descola o primeiro escanteio para o Cerro bater do lado esquerdo. Perigo na área do Palmeiras aí, Soler. Demorou o Alain agora para dar o bote para cima do Carrizo, ele busca o cruzamento e o Giai, bem posicionado, faz o corte, escanteio para o Cerro Porteño, os três zagueiros vão para a área, Velasquez, Pérez e Quintana. Carrizo cobrou o curtinho para Iturbe, Iturbe na linha de fundo do lado esquerdo, cruza na entrada da grande área, Vitor Roque vem por baixo, tira, rebote ainda, permanece com o Cerro Porteño, dominou pela meia esquerda, cruzou para o meio da grande área, sobe a marcação do Palmeiras, tira, volta do lado direito, insiste o Cerro, Benítez na meia direita, abandona a ponta, vem por dentro, rolou a bola para o chute, a gol, Facundo Torres, desviou na cara do gol, Everton, junto com o zagueiro, chegou de perna esquerda, tirou, o Everton saiu na bola, não fosse o meio campo do Palmeiras, corte providencial, sequência, chute a gol longe, esse desvio ali, quase que mata o goleiro, hein, Soler? Uma jogada esquisita, né? O passe do Benítez é muito bom pro Jonathan Torres. Ele bate todo estranho na bola, pega muito mal, mas ela bate ali na cintura do Bruno Fux e quase se oferece ao Iturbe. Tava atento o Everton, dá um tapa na bola e manda pra longe. Primeira boa oportunidade do Cerro Porteño. Placar de 0-0, que susto, torcedor do Palmeiras, mas por enquanto já passou 0-0 o placar do jogo. 8:30 jogados deste primeiro tempo, está jogando o Palmeiras do lado direito, quebra para o campo de ataque, Fux para ninguém, vai na cobertura. Vai na cobertura tranquilamente, Vieira pelo círculo central do gramado. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil. Pode confiar. Você ligado no microfone da Bandeirantes, é a noite de Libertadores, está jogando o Cerro Porteño no campo de defesa do lado esquerdo. Domina tranquilamente a bola nos pés de Quintana. Quintana para Velasquez, Velasquez volta um pouquinho mais atrás para Arias. Arias no círculo central do gramado, trabalha jogando pela meia esquerda. Tenta descer para o contragolpe, mais uma vez o Cerro Porteño. Quintana pela canhota, aciona Vieira. Vieira lança para o campo de ataque, a bola vem na linha de fundo, chegou na cobertura. Alain, falta de vontade e isso aí não existe, né? Ele vai em todas. Tiro de meta pro Palmeiras, o escanteio, Soler. Ficou na reclamação ali o Alain, mas para mim tiro de meta a favor da equipe do Palmeiras. O árbitro demorou para fazer a sinalização e bateu por último realmente no Alain. Se o juizão percebeu, ele vai dar escanteio para o Cerro Porteño. Continua reclamando ali o jogador do Palmeiras, mas bem marcado o escanteio e Iturbe na bola, deixou para o Carrizo. Escanteio para a equipe do Cerro Porteño, bater do lado esquerdo, Carrizo na bola. Jogadores do Palmeiras se fecham dentro da grande área. Vai Carrizo, levantou na segunda trave, sobe o toque de cabeça para fora do gol. O Quintana subiu na segunda trave, escorou, passa a direita do Everton, sozinho lá no alto. Tiro de meta pro Palmeiras. Bela cobrança de escanteio do Carrizo, ele coloca na segunda trave o Quintana com muita liberdade, subiu no terceiro andar para testar, mas foi todo torto. Só tiro de meta para o goleiro Everton bater. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Libertadores da América, fase de grupos no Paraguai. Relógio marca 10 minutos jogados no primeiro tempo. Cerro Porteño 0. Palmeiras também 0. No microfone da Bandeirantes, o QG de Esportes é seu. Alô, Pusóvio. Martelli, bola rolando para o jogo das 9 horas da noite. O Estudiantes está vencendo a Universidade de Chile 3-0 fora de casa. E na Argentina, gol de Arrascaeta, 1-0 Flamengo contra o Central Córdoba, 10 minutos da primeira etapa. Peças para carro, moto, caminhão, Aracata. A marca líder em suspensão, pode contar. Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, 11 jogados e o jogo. Jogo parelho, hein? Porque o Cerro Porteño chegou 2 vezes já, na bola era um perigo. 2 escanteios, uma confusão na área para a defesa do Everton. Palmeiras, Quesada, acelerando demais o jogo, né? Mas tem que ter um pouquinho mais de calma na passagem da bola
do meio para o ataque, porque o time do Cerro marca mal na defesa, sabe? E começou bem o Palmeiras, como você disse aí, e agora o jogo é do Cerro, o Cerro avançando as linhas, não é? E os dois lances mais perigosos justamente do time da casa. Agora, se o Palmeiras se organiza... Olha aí. Vem Palmeiras pro campo de ataque, dominou pela meia esquerda, Facundo ameaçou, bateu no gol, em cima do goleiro. Pega a bola agora, a área. Sim, a chance agora, o Palmeiras desperdiça o Verdão, quase o primeiro do jogo, Solé. Saiu mal do gol o Arias e ofereceu essa bola para o Facundo Torres. Ele dominou, tomou distância, bateu firme, o Arias faz grande defesa e na sequência foi inteligente o Alan Benítez para de peito escorar para o goleirão e ficar com ela. Boa oportunidade do Palmeiras, segue 0-0. E o Pretzel falou, né? É só dar uma insistida que os caras vão bater cabeça. Não adianta também ter 5 caras na primeira linha ali de marcação se os caras não têm essa qualidade para marcar. O jogo é do Palmeiras, você tem que ter tranquilidade nesse momento aí, Martelli. Placar de 0-0, 12:30 minutos, 12:30 minutos jogados deste primeiro tempo. Você ligado no microfone da Bandeirantes, desce para o campo de ataque, o Cerro domina pela meia direita, o lançamento Velasquez à frente, era para Benítez. Vem por baixo para botar para fora a marcação do Palmeiras, na sequência tem um choque. Choque com o Fux, que fica reclamando de falta. Primeira impressão que tem é que o juiz não deu, né, Soler? Exatamente, confirma ali o lateral a favor do Cerro Porteño na dividida do Fux com o Alan Benítez. E a reclamação do jogador do Palmeiras, que sobrou um pé do Alan Benítez, mas trombada de jogo. Foi assim que entendeu a arbitragem, lateral para a equipe do Cerro Porteño, mas sobrou ali um joelhinho aonde dói no Bruno Fux. 13 jogados deste primeiro tempo. Cerro Porteño tem a bola nos pés do lado esquerdo com o domínio de Rivas. Rivas adianta para o campo de ataque, faz o giro frente à marcação. Pires da Mota clareou a jogada, boa inversão na ponta direita, escapou. Benítez na entrada da grande área, rolou, vem o chute a gol em cima da marcação. Bruno Fux estica a perna esquerda, corta mal a marcação, tira mal Facundo Torres, volta a bola para Carrizo. Carrizo de longe arriscou, bateu mal. Passa a direita do Everton em linha de fundo e tiro de meta pro Palmeiras, Soné. Tiro de meta a favor da equipe do Palmeiras, mais uma tentativa de longe do Pires da Mota. Pegou mal nela, só tiro de meta a favor do verde. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 14 jogados, 14 minutos jogados deste primeiro tempo. Você ligado, curtindo o microfone da Bandeirantes. É noite de Copa Libertadores da América, é noite de Palmeiras em campo. Palmeiras está jogando, Gustavo Gomes quebra para o campo de ataque, tenta o lançamento à frente. Vitor Roque aposta a corrida com o zagueiro, atropela, o árbitro para o jogo e aí o Vitor Roque se desentende, hein? E se desentende ali, cabeçada do Pérez, não precisa disso, hein? Não precisa disso, hein, Soler? E tá batendo boca ali com o Pérez, reclamando do lance envolvendo o zagueiro da equipe do Cerro Porteño, que faz pressão por ali. Agora chega o Pires da Mota também para falar no ouvido do Vitor Roque, sai dando risada irônica ali o camisa 9 do Palmeiras. Muita reclamação por parte do Vitor Roque. E aí, Pretzel, e aí, Quesada? O Vitor Roque tem que jogar. Os caras provocam sempre os sul-americanos em qualquer local, em qualquer estádio. Então, ó, ele fez a falta, deu, deixa que o árbitro apita. E esquece a confusão, né, Quesada? Porque o Palmeiras é mais time. E aí é burrice tu entrar em discussão hoje para não podendo correr o risco de ser expulso. O Pérez chegou chegando, né? Mas tem que ter um controle emocional. Pô, o Palmeiras está classificado, gente. Só uma tragédia para tirar o Palmeiras da... O Palmeiras está na final já da Libertadores, então tem que ter calma, né? Não precisa disso, enfim. Agora, às vezes ali dentro, né, o sangue tá quente e o cara perde um pouquinho a noção das coisas. Chegamos a 15 jogados, tem uma chegada forte agora para cima do jogador do Palmeiras, hein? Chegada forte para cima do jogador do Palmeiras. É o Vieira que chegou forte nessa aí, hein? Sobrou até pro Facundo Torres, que estava de costas pro gol, hein? Não precisava, Soler. E o Facundo já tinha tocado a bola para trás pro Bruno Fux, aí chegou o Vieira e deu no tornozelo do camisa 17 da equipe do Palmeiras. Só repetindo, meu caro Martelli, o Facundo Torres completando 20 jogos consecutivos como titular no Verdão. Ative Efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet. Simples e num instante. Daí a sequência de Facundo Torres, mais uma vez, mais uma noite, a titular do Palmeiras. Está jogando o Palmeiras pelo campo de defesa, Bruno Fux com domínio. Do lado esquerdo, no campo de retaguarda, aciona Emiliano Martínez. Martínez volta, a jogada está centralizado, Gustavo Gomes pela meia direita. Trabalha a bola com o Jai pelo círculo central do gramado para Emiliano. Emiliano pela meia direita, desarmado, perdeu a bola, agora o Palmeiras desceu em contra-golpe, a falta.
Falta marcada para o Cerro Porteño do lado esquerdo. O árbitro pede um pouquinho mais de calma para o Alain, hein? Precisou, né, fazer o serviço sujo agora o Alain, porque o Palmeiras perdeu a bola e o Quintana ia disparando em velocidade. O Alain foi lá, calçou o jogador do Cerro Porteño para parar a jogada. Segue 0-0 em Assunção. Conte com alta performance e a segurança que só um amortecedor HG Nakata oferece. Se HG Nakata, pode confiar. Placar de 0-0, você ligado no microfone da Bandeirantes, 16, quase 17 jogados do primeiro tempo. É noite de Copa Libertadores, tem falta no Paraguai. Falta para o Cerro Porteño bater preocupado embaixo do gol. Everton. Vai para a cobrança, toma distância Carrizo. Deixou a bola o Carrizo, jogadores do Cerro na área. Levantamento na entrada da grande área, testa de cabeça como se fosse um zagueiro. Tira mal, Benítez põe para fora em manual. Arremesso lateral para o Palmeiras bater no campo de defesa do lado esquerdo. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já. Lateral para a equipe do Palmeiras bater no campo de defesa do lado esquerdo. Você curtindo o microfone da Bandeirantes da noite de Copa Libertadores. Toma distância, vai para a cobrança, arremessa a bola. Vanderlei para ninguém, quarta marcação, volta pela quarta zaga. Se apresenta o Cerro Porteño no campo de ataque. Domina pelo círculo central do gramado pela Quintana. Quintana volta, jogada pela quarta zaga. Velasquez domina, volta, jogada dentro da grande área. Vem para fazer o domínio Arias. Você curtindo o microfone da Bandeirantes, a torcida do Palmeiras. Cadê o Verdão? 0-0 por enquanto. 0-0 por enquanto no Paraguai. Palmeiras domina no círculo central, perde a bola. É o Cerro, é quem tem o domínio com Carrizo. Carrizo, cartão, gira pela canhota, pisa na bola Quintana. Quintana por dentro no círculo central para o zagueiro Velasquez. Velasquez gira pela meia direita, Pires da Mota pede, sobe a marcação de Facundo Torres, o passe errado. Passe errado, vem para o contragolpe agora a equipe do Palmeiras, cruza a fronteira, Emiliano com espaço. Pode ser agora para o Verdão. Emiliano domina pela meia direita para Alain. Alain pisa na bola, erga a cabeça, volta jogando um pouquinho mais atrás para Giai. Giai pelo círculo central do gramado, a dupla de zaga do Palmeiras no campo de ataque. Fux pela meia esquerda, adianta a bola para Vanderlan, Vanderlan por dentro para Facundo Torres, Torres para Vanderlan, recua. No campo de defesa, Bruno Fux domina, com a bola nos pés, ele enxerga no círculo central da gramado, escapando da marcação, Lucas Evangelista está pedindo a bola, gira pela meia direita para Giai, já um pouquinho à frente para Alain, já fez o movimento que não foi. Não foi aí o passe do Alain, foi para ninguém, está nos pés do jogador do Cerro. Pires da Mota, inverte o lado do campo pela ponta direita, corta, Vanderlan, recua, Gustavo Gomes dentro da grande área, na bola para o Verdão. O que não pode acontecer é isso aí, o seu Porteño gostar da posse de bola, né, Pretzel, né, Quesada? Porque o Palmeiras perdeu uma bola agora que tinha o domínio total. Aí tem coisa que eu não entendo. Eles estão próximos à área, né, Quesada? E recuam a bola. Os meias têm que encostar. É muita bola longa, é um jogo muito acelerado. Bola longa agora, enfiada do lado direito pro Estevão. Estevão escapou da marcação, levou para a linha de fundo, cruzou. Ninguém fechou para tocar pro gol. Vitor Roque, o Facundo Torres na segunda trave, nenhum dos dois. Boa jogada do Estevão, buscou a linha de fundo, clareou, cruzou para trás, ninguém ali, Solé. E o Estevão vai muito bem nessa jogada de linha de fundo, né, Martelli? Apesar de ser canhoto, muitas vezes ele dá a pedalada e corta para o pé direito, que não é o bom, mas agora foi necessário para conseguir o drible e essa assistência. O Facundo Torres e o Vitor Roque não chegaram na bola e nem o Lucas Evangelista, que estava um pouco mais atrás na velocidade, não conseguiu completar. Perde grande oportunidade o Palmeiras. Era o primeiro gol do jogo, não tinha ninguém acompanhando. Estevão, placar de 0-0. 0-0 no Paraguai. Você confere no toque da Bandeirantes. O Porteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Copa Libertadores da América no Paraguai. Fase de grupos é o grupo G. Verdão em campo. 20 jogados do primeiro tempo. Palmeiras 0, Cerro Porteño também 0. O plantão esportivo da Bandeirantes falou Bruno Pusófio. Martelli, mais cedo a Academia Puerto Cabello goleou o Vasco por 4-1 na Copa Sul-Americana. Agora 0-0 para Atlético Grau e Grêmio, mesmo placar para Muxuque Runa e Cruzeiro lá no Equador. Bandeirantes. Falar uma coisa, hein? Pintou um cartãozinho aí, Solé? Para Bruno Fux, porque ele acertou o Gasparzinho. Ele deu o bote para cima do Vieira, o Vieira simulou a falta e o juizão Piero Mazza caiu e deu o cartão amarelo para o Bruno Fux. Gustavo Gomes ficou maluco, reclamou demais com a arbitragem, cartão amarelo para Bruno Fux, porque fez falta no Gasparzinho. Que absurdo.
O Fux nem toca no jogador do seu Porteio, o Martelli Pretzel. Que coisa absurda. Foi igualzinho a expulsão do Bruno Henrique, volante do Inter também. Né? Agora, o Pretzel é contra chutão, eu também sou contra chutão. Agora, tem que ter inteligência. Quando o Cerro avança essa primeira linha defensiva, aí é legal você dar essa esticada de bola para aproveitar a esperteza do Estevão. Falta pro Cerro Porteio bater, levantamento na segunda trave, corta a marcação, tá viva a bola na grande área, 1, 2, 3, toques no alto pra zaga do Palmeiras afastar, volta pela meio direita para Estevão, Estevão tenta ligar pro meio da grande área para ninguém, tá nos pés do goleiro, Martim Arias tranquilo dentro da grande área, em placar de 0-0. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já 22 jogados do primeiro tempo de jogo e a partida por enquanto 0 Cerro Porteño, 0 também pro Palmeiras. Pretzel. Olha, é aquele negócio que a gente tá falando de velocidade, a bola no fundo para o Estevão na vitória pessoal é válido, mas você ficar forçando toda hora sem passar a bola pelo meio, onde o meio tá aberto, o time do Cerro Porteño marca mal, a gente já falou sobre isso. Isso que não dá para entender porque que o Palmeiras não aproveita mais. Esse Alan é bom jogador, mas está aparecendo pouco para pegar e fazer a armação, pessoal. E uma coisa que eu não estou achando legal é esse combate no meio-campo, né? Emiliano Martínez está praticamente sozinho ali para proteger os dois zagueiros. O Lucas Evangelista está em campo, não? Está em campo aí, Soler? Está em campo, Eu ia falar isso, né? Pô, não sei se, enfim, tá difícil falar o nome dele, hein? Tem uma chegada agora do Palmeiras para o campo de ataque de novo na bola longa. Agora, o Evangelista... Bom, acabou de chegar, né? Entre aspas. Acabou de chegar, muito entre aspas, mas até o momento não é um bom jogo, não, hein? Vem pro campo de ataque o Cerro Porteño. Escapou da marcação no corredor central da intermediária por baixo. Olha ele aí! Olha ele aí! Lucas Evangelista, carrinho forte por baixo para cartão. Para cartão na descida do Iturbe, merecido aí, Soler. E o Iturbe, ele já vai caindo antes do contato, mas o Lucas Evangelista dá o carrinho por trás e toma o cartão amarelo, fica na reclamação ali, fica com a impressão que o Iturbe mais valorizou do que cometeu a falta. Agora foi merecido o amarelo, viu, Quesada e Pretzel? Tá desorganizado o time do Palmeiras, o Pretzel. Aí nesse lançamento, o Lucas Evangelista tá fora de sintonia com o time aí. Não adianta ficar lançando bola e no rebote o time tá todo na frente, fica um buraco, né? Então cartão bem aplicado. O que o Fux não fez nada, o Evangelista fez. Placar de 0-0, 23, quase 24 minutos jogados do primeiro tempo no Paraguai. Por enquanto, empatado o jogo, 2 cartões pelo lado do Verdão. É falta pro Cerro Porteño. Carrizo tá na bola, de perna esquerda, partiu pra bola, levantou a segunda trave, o toque de cabeça no alto. Agora sim, Evangelista tira, bota pela meia esquerda, insiste o Cerro Porteño, boa finta, levou pra linha de fundo, Pérez ganha escanteio. Pérez descola escanteio, ponta esquerda, bola na área do Verdão. Travado pelo Martínez e fatura escanteio, o Cerro Porteño continua nessa bola parada em busca do primeiro gol. A equipe paraguaia vem com Carrizo para bater de pé direito. Placar de 0-0, Carrizo vai para a cobrança, você ligado no microfone da Bandeirantes. Já o intervalo inteligente, Paulo do Vale assume no microfone da Bandeirantes. Carrizo para a bola, dar por lá também o Iturbe, saiu da bola Carrizo, Iturbe de perna esquerda, levantou, primeira trave, corta a marcação, voltou para Iturbe, linha lateral da grande área, na canhota, escapou da marcação para meia, rolou, pode bater no gol de longe, a pancada, gol, desvia na marcação, volta pela meia direita, novo cruzamento em cima da zaga do Verdão. Explode na marcação do Palmeiras, é mais um escanteio pro Cerro bater, Soler. Que fica na reclamação de um pênalti do Lucas Evangelista, mas o Piero Mazza, perto do lance, percebeu que a bola bateu realmente no braço, mas estava coladíssimo ao corpo. É escanteio para o Cerro Porteño, que faz pressão. Escanteio para a equipe do Cerro bater no campo de ataque do lado direito. 25 minutos jogados do primeiro tempo. Tira essa bola daí, Verdão. Tira essa bola daí, Palmeiras. Vem para a bola, Carrizo. Carrizo levantou a primeira trave, desvio na marcação do Palmeiras. Cruza tudo, extensão da grande área. Tá na ponta direita com domínio Roque. Roque para o campo de ataque, deu certo. É para Estevão. Estevão dominou no círculo central. Vem pela ponta direita, caminha lateralmente. Abandona a ponta por dentro. Passou do primeiro, do segundo. Escapou do terceiro. Passou pro Alan. O Alan vinha em alta velocidade, não consegue corrigir a passada, perde a bola, ganha mais uma vez o Cerro, domina pela vez que ele Iturbe toma a falta. Jogo parado, falta marcada, campo de defesa, bola para o time paraguaio, Soler. O time do Palmeiras já ficar ali praticamente no mano a mano com os atacantes do Cerro Porteño, por isso Vitor Roque mata a jogada, segue 0-0 no Paraguai, resultado que mantém o Palmeiras na liderança do Grupo G.
Torcer é bom, torcer na final da Conmebol Libertadores é bom de Mafre. Acesse torcida.mafre.com.br, cadastre-se e entre na torcida. Cerro tem o domínio no campo de ataque pela meia esquerda. Vai escapando da marcação, buscando o primeiro gol. Carrizo. Carrizo passou do primeiro, escapa do segundo. Vem por dentro, ameaça fazer o cruzamento. Volta o jogo um pouquinho mais atrás. Se apresenta Pires da Mota. Mota pela meia direita para Benítez. Benítez volta a jogada para Mota. Mota no círculo central do gramado. Gira pela meia esquerda. Cruza a fronteira. Quintana vai embora. Quintana pela canhota. Boa bola para Rivas. Rivas encarou a marcação. Chegou Alain. Vai firme Alain. Tira, ganha a bola do Rivas. É falta para o Palmeiras no campo de defesa, Soler. Falta do lateral em cima do Alain, o garoto de 21 anos de idade que hoje começa entre os titulares na vaga do Felipe Anderson, que ficou no Brasil fazendo ali um trabalhinho físico para ser titular no Choque Rei no domingo na Arena Barueri. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Vai de Tigre. O Everton está reclamando para repor a bola em campo, ali no campo de defesa, do lado direito. O Abel Ferreira também reclama com o árbitro, tentou bater rápido, um pouquinho mais atrás. Vai para a cobrança de falta, o Palmeiras empatando em 0-0. 0-0 contra o Cerro Porteño no futebol da Bandeirantes nessa noite de Copa Libertadores. Sai jogando o Palmeiras do campo de defesa. Caminha com a bola nos pés, Gustavo Gomes, chapa curtinho no círculo central do gramado. Emiliano Martínez busca a jogada, ele gira pela meia direita para Estevão. Alan tentou passar em velocidade, Estevão fez o sinal, espera um pouco, volta a jogada pelo círculo central. É para Gustavo Gomes, Gomes gira pela meia esquerda, cruza a fronteira, vai-se embora seu companheiro de zaga, curtindo uma de meia. Fux ganha terreno na ponta esquerda. Pro domínio de Vandelan, Vandelan volta a jogar um pouquinho mais atrás, se apresenta Emiliano, Emiliano gira o jogo pela meia direita para Jai, Jai vai tentando cercar a grande área do Palmeiras, girando por dentro para Estevão, Estevão para Alain, Alain abandona a ponta da direita, vai para meia, volta a jogada para Estevão, Estevão na linha lateral da grande área, são dois em cima dele, não deixa o garoto respirar, Estevão pela linha de fundo, cruzou rasteiro, deu certo para Alain dentro da grande área, de costas pro gol, esperando alguém para girar, tentou cruzar em cima da marcação. Toca de cabeça Facundo Torres, a bola está na entrada da grande área. Descia o Palmeiras, buscava o primeiro gol. Estevão tenta chegar na marcação pela meia esquerda. Vai forte também Jai, tenta escapar Iturbe. Iturbe faz a proteção, cava a falta, o árbitro não marca. Segue o jogo com Iturbe. Iturbe gira para cima do Jai, girou pela meia esquerda, tentou passe Gustavo Gomes por baixo. Vai cirúrgico, Gustavo Gomes completa Emiliano Martínez. Recua no campo de defesa para Bruno Fux. Sai jogando o Palmeiras no campo de retaguarda, empatando em 0-0. Pode contar com qualidade, com durabilidade. Pode contar com confiança. Se é na Cata, você sabe, pode contar. Palmeiras descia legal do lado esquerdo, Vandelan. Aí não se acerta o Verdão. Contra-golpe tá armado pro Cerro. Domina no círculo central do gramado. Escapou da marcação, pedalou, balançou, vai por dentro. Escapa Carrizo, pede a bola à frente, toma. A chegada tem o pisão, árbitro para o jogo, marca a falta. Lucas Evangelista de novo, hein? Pra cima do Carrizo, já liga o sinal de alerta, já tem cartão, hein, Soler? Já tem cartão, camisa 30 da equipe do Palmeiras, ele pega por baixo o Carrizo, na sequência ele toca a bola, mas primeiro ele derrubou o meio-campista da equipe do Cerro Porteño, mais uma possibilidade de colocar essa bola lá no pagode. No primeiro momento ali, limpo, né? Só que depois ele pisa no jogador, é isso? Chuta o pé, e aí chuta a sola, isso é falta hoje. O Lucas Evangelista com a bola não tá fazendo nada, pode ser que ele faça o gol, deu passe e tal. E ele tá perdidinho na marcação, né? Eu não sei se não é hora de pensar em mudar, viu? Não tem nada no futebol escrito. Entrar o Rios no intervalo, né? Que seja. Como é um jogo muito físico, Aníbal Moreno, né, Soler, tá no banco. De repente é pra ele também, né? Mas não tá legal o Lucas, não. Bom jogador o Lucas, hein? Mas hoje não tá numa noite inspirada, não, Martelo. Ative Efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela aberta e simples em um instante. É falta para a equipe do Cerro bater na intermediária ofensiva do lado direito. Quinteiro toma distância e Turbi com ele também. 30 minutos, chega a 30 minutos jogados do primeiro tempo. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a torcida do Verdão que essa bola longe da área. É falta para o Cerro Porteño. Estevão se atira, está deitado atrás da barreira de 3 jogadores do Palmeiras. Para cobrir o canto esquerdo de Everton. A expectativa no Paraguai, Iturbe. Sai da bola, Quinteiro. Iturbe, o canhoto tá na bola. Falta da meia direita para o Cerro bater. Apreensão no estádio paraguaio. Toma distância, vai para a bola, bateu em cima da barreira. Iturbe bate mal. No toque da Bandeirantes, você confere. O ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Libertadores é a noite de Copa no Paraguai. Fase de grupos é o grupo G30. Agora 31 jogados do primeiro tempo.
Cerro Porteño 0, Palmeiras também 0. QG de Esportes da Bandeirantes pros óbvio. Martelli, com esse empate parcial, o Palmeiras segue na liderança do grupo G com 10 pontos. Na sequência, o Cerro Porteño com 5, Bolívar com 3 e na lanterna o Sporting Cristal com apenas 1 ponto somado. Às 11 horas da noite teremos o confronto entre Sporting Cristal e Bolívar lá no Peru. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas na internet até entregue totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Daqui a pouco no microfone da Bandeirantes, Paulo do Vale assume o intervalo inteligente para todos os cantos do Brasil em 86.3 na faixa estendida, no tradicional FM 90.9 de São Paulo. 14 minutos aí, 13 para terminar o primeiro tempo. Vai ter que mexer o Abel Ferreira, Pretzel Quesada. Olha só por causa do cartão, para evitar que o Evangelista seja expulso nesse momento. Mas tem mais ainda 13 minutos para fechar essa primeira etapa. O Palmeiras pode fazer um gol, né? Mas o jogo ficou parelho, viu? O Palmeiras teve uma finalização, aquela que o Vitor Roque, o Facundo Torres chuta, naquela confusão, e o goleiro defende, né, Quesada? No mais, um jogo parelho com o Cerro muito presente no campo do Palmeiras. Um jogo com muito contato, né? Algumas jogadas mais violentas aí, perigosas, né? Olha, aí eu mudaria, eu colocaria o Rios e o Aníbal, eu tiraria o Alan e o Lucas Evangelista. E o Paulinho tá no banco, né? Paulinho, de repente, aí para metade do segundo tempo em diante, né? Para formar esse time aí com o Estevão, Vitor Roque e Paulinho. Seriam as alterações que eu faria. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Vai de Tigre! Lateral para a equipe do Palmeiras bater no campo de defesa do lado direito. 33 minutos jogados deste primeiro tempo. Você ligado no microfone da Bandeirantes. É o Verdão em campo, tem que acreditar a torcida. Tem que acreditar a torcida, a palestra no gol. Vem para o campo de ataque o Palmeiras, lançamento no campo de ataque pela meia direita, toca de cabeça. Buscava Evangelista, buscava um pouquinho à frente Estevão. Quarta marcação do Cerro Porteño, põe para fora. Manuel marcado no campo de defesa do lado direito. Posse de bola para o Palmeiras cobrar no campo de defesa. Conte com a qualidade, a durabilidade e a confiança que só a Nakata oferece. Se a Nakata pode contar. Gustavo Gomes dentro da grande área. Com a bola nos pés, o zagueiro. Capitão do time. Paraguai está em casa. Trabalha Paraguaio, trabalha mais uma vez Gustavo Gomes para o Everton. O Everton recua no corredor central de intermediária mais uma vez para Gomes. Gomes gira pela meia esquerda para Bruno Fux. Fux vem para buscar a jogada para o Palmeiras. Recua dentro da grande área, se apresenta para fazer o domínio mais uma vez o Everton. O Everton na meia-lua de sua grande área. Você curtindo no microfone da Bandeirantes. Palmeiras está precisando de melhorar no jogo. 0-0 o placar da partida. Já pela meia direita para Estevão. Estevão no campo de defesa, flutua Alain, pede a bola, Estevão volta, jogada pela quarta zaga. De novo para Jai. Já por dentro no círculo central do gramado para o domínio de Emiliano Martínez. Martínez deu um balão pela ponta esquerda, escapou da marcação, pediu a bola, Facundo recebeu 3 dedos da bola, cruza para ninguém. Sobe para tocar de cabeça, tira a zaga do Cerro. Volta jogada um pouquinho mais atrás, Emiliano. Emiliano levantou nas costas a zaga na linha de fundo. Era para o Facundo. O passe é forte demais, linha de fundo, só tiro de meta pro Cerro Porteño. Exagerou agora o Emiliano Martínez nessa tentativa de lançamento para o Facundo, que no lance anterior buscou 3 dedos na bola, a zaga cortou, segue 0-0 em Assunção. Grupo Souza Anima Eficiência e Segurança e Serviços. É no Grupo Souza Anima. Tiro de meta para o Cerro Porteño bater, toma distância, vai para a cobrança, tá lá com a bola em mãos. Área sem pressa nenhuma em 0-0. O placar não é bom para o Cerro Porteño também não, né? E muito bom para o Palmeiras. Mas o Palmeiras não tem condição de ganhar? Claro que tem. Mas o que é importante? Primeiro é não perder. Somar um pontinho fora não tem problema nenhum, até porque depois vai jogar em casa, né? Contra o Bolívar e contra o Sporting Cristal. Faz mais 6 pontos. Se empatar hoje, ele termina com 16. Bem provável que isso aconteça, hein, Cassaro? Agora a gente conhece esse Palmeiras, né? Daqui a pouco vai lá, faz 1, faz 2 e arremata o jogo, né? O Palmeiras tem sido assim. Olha lá. Vem Palmeiras pro campo de ataque, já domina pela meia direita, por dentro escapou, Estevão tá sentindo, tentou lançar pela meia direita, passe errado. Vem por baixo, o Cerro Porteño tira, rebote deu certo pro Cerro, desce o time paraguaio do lado esquerdo, o lançamento era para Iturbe. Vem o Martínez na cobertura, tire, e Martínez foi sozinho, adiantou bola para Vitor Roque, não chega na bola, vem por baixo. E aí, sem querer, o Martínez deixa o pé no jogador paraguaio. Fica sentindo o zagueiro do Cerro Porteño
Me parece ser o Quintana, tá caído ali no gramado na chegada com o Martínez, hein, Solé? No famoso acidente de trabalho, né? O Quesada já destacava que tinham muitos choques, muitos contatos, e aí o Martínez foi ganhando jardas, foi ganhando espaço, foi ganhando as jogadas contra os jogadores do Cerro Porteño, e aí o Quintana dá um carrinho para cortar a bola, o Martínez foi tentar dar um bico na bola, mas tinha uma coxa na frente, e o Quintana tomou um belo de um chute na coxa esquerda e tá caído no gramado. É do jogo, né, Quesada? É do jogo, Pretzel. É do jogo. Agora, se puder evitar, né? Eu expulsaria os dois. Expulso os dois. Só pela falta de qualidade. Para abrir um pouco o jogo. Eu sugiro que no intervalo a gente repita o lance nos bastidores aqui, fora do ar, durante o comercial. Todo mundo no Martelli? Não, eu chuto o Martelli, que é do jogo, né? Tu vai quebrar a perna, hein? Não. Faz tempo que você não vai no Pilates. Que isso, cara. A gente pode dizer que ele deu uma martelada aí? Sim, aí o Pretzel me daria uma martelada. Nossa, fraca essa. Olha lá, tá caído o Quintana. Mas ele vai ficar ali, né? Vai esperar. Acho que ele tá valorizando, torcer, porque não foi pra tudo VAR, isso também, né? É que não foi na gente também. A gente fala também. Tem isso. Aquela valor. Mas às vezes o jogador tem expectativa, ele acha que quanto mais ele ficar no gramado, o VAR vai olhar 1, 2, 3 vezes, mas não é caso para expulsão não, né, minha gente? Até passar a régua aqui, não é caso para análise de expulsão, não foi uma agressão, foi sem querer, é do jogo, mas dói. O fato é esse. Agora ele vai dar o quê, né? Será que ele vai dar falta? Tem que dar falta pelo menos. Deu a falta pelo chute do Martins. Diz que obra é jogo duro, mas com um Tigre na obra dá tudo certo. Vai de Tigre! 37 e 30 jogados deste primeiro tempo, sai jogando no campo de defesa. Domina o Cerro Porteño no círculo central do gramado, tentando armar a jogada. Volta a jogada, Vieira pela meia esquerda se apresenta. Tá pedindo a bola Velasquez. Velasquez recua para Quintana. Quintana sai jogando no campo de retaguarda enquanto o Palmeiras observa. Vem pro campo de ataque mais uma vez a equipe do Cerro. Lançado Quinteiro. Quinteiro pela meia esquerda é Carrizo. Carrizo é quem domina pela meia esquerda. Abandona a ponta, vem por dentro. Dominou, soltou boa bola. Pires da Mota pela meia esquerda. Rivas Mal. Rivas Mal deixa a bola passar em lateral, arremesso manual para o Palmeiras bater no campo de defesa. Do lado direito, do lado de Abel Ferreira. Conte com a qualidade, a durabilidade e a confiança que só a Nakata oferece. Se a Nakata pode contar. Está jogando o Cerro pelo campo de defesa, pela ponta esquerda, quebra para o campo de ataque. Rivas tentava chegar na bola, sobe para tocar de cabeça Gustavo Gomes. Devolve a bola no círculo central. Emiliano Martínez mais puxado para o lado direito no campo de defesa. Foi tocado pelo Iturbe, falta para o Palmeiras bater. Já cobrado, o Palmeiras tem pressa. Fux abre a jogada pela meia esquerda para Vanderlan. Vanderlan tentou passe à frente, escapou da marcação, tentou adiantar Facundo Torres. Ele girou, mas o campo acabou. Lateral pela ponta direita para o Cerro bater. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, por quê? Porque Nakata. 39 minutos jogados, é o primeiro tempo de jogo. Você ligado no microfone da Bandeirantes, daqui a pouco. Intervalo inteligente é dele. Paulo do Vale assume o microfone da Bandeirantes. Grupo Souza Lima, Eficiência e Segurança e Serviços é no Grupo Souza Lima. Manual marcado para o Palmeiras bater no campo de defesa, toma distância, vem para fazer a cobrança Vanderlan, arremessa a bola à frente para o domínio, Facundo tentou girar frente à marcação, tomou impom. Falta para o Palmeiras, bateu do lado esquerdo, é falta. Vitor Roque na bola, falta do Pérez, Soler. Falta em cima do Vitor Roque, ele que no último jogo contra o Vasco desencantou, né, Martelli? Marcou o seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras, mas vale destacar que no primeiro jogo contra o Cerro Porteño, no dia 9 de abril no Allianz Parque, o Vitor Roque tinha marcado um gol, mas foi anulado por impedimento. Motopeças com qualidade, Nakata. Conte com o desempenho e a confiança de marca líder em suspensão também Motopeças. Nakata pode contar. Você ligado no microfone da Bandeirantes, youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Mazinho Moura, Márcio, Matos Circati, Mariceu Francisco. Muita gente ligada no microfone da Bandeirantes. No toque da Bandeirantes, você confere o ponteirinho, tá girando e a bola rolando pra você. Copa Libertadores da América, Paraguai, a fase de grupos. Relógio marca 40 minutos jogados do primeiro tempo. Cerro Porteño 0, Palmeiras também 0. Na Bandeirantes, quem fala alô, vem pro campo de ataque. Evangelista comprou a bola rápido, boa bola para Estevão, bateu de longe no gol. Golaço! Gol!
Rispidez, ele estava devendo no jogo, mas sofreu a falta no corredor central da intermediária. Evangelista cai, bate a falta rápido, estava à frente dele Estevão, o árbitro também foi do jogo, deixou a bola seguir, Evangelista cobra a falta rápido, entrada da grande área, Estevão, raciocínio rápido, raciocínio de craque, 2 toques da bola, um para dominar, outro para ajeitar o terceiro, uma pancada no ângulo superior direito da meta do Arias, na marca dos 40 minutos jogados do primeiro tempo, Precial viver de pulsar, estremecer e vibrar, alô Arias, aquele abraço, tá no gol, Estevão, golaço no Paraguai, aberto o placar, 1 pro Palmeiras, 0 pro Cerro Porteño, Soné. Tava sumidinho, tava meio desaparecido da partida o Lucas Evangelista e acho que essa pancada acordou o homem, porque ele sofre a falta e rapidamente o cérebro pensa em fazer a jogada mais inteligente. Ele se levanta e bate rapidinho essa falta, achando o Estevão que de fora da área mostra todo o seu talento, toda a sua qualidade. Um foguetaço sem chance para o goleiro Arias para ele marcar o 23º gol dele como jogador profissional. O 8º na temporada, o 3º nessa edição de Copa Libertadores da América. O Palmeiras sai na frente do Cerro Porteño, 1-0 para o Verdão. 1 pro Palmeiras, 0 pro Cerro Porteño, pode reclamar, enfim. Cobrou falta rápido o Pretzel, cobrou a falta rápida o que sabe. Brilhante o Evangelista, porque ele sofre a falta, enquanto que os jogadores do Cerro reclamavam do árbitro, né, um toque do Evangelista quando ele cai no gramado, algo que não houve. Ele bateu rápido e o Estevão com muita categoria, né? Que golaço, batendo no fundo da rede. A gente deu uma cornetada, né, Quesada? Mas o Evangelista responde. Aquilo que o Palmeiras acontece. A gente corneta e o Palmeiras responde. Não, mas a gente fez aqui a análise. Ele não estava bem no jogo, agora ele foi super esperto. Pires da Mota, em vez ali de também, né, tentar evitar a cobrança rápida, ficou olhando para o árbitro ali reclamando alguma coisa. Então, ótimo, Lucas Evangelista. Ele é muito bem pago para estar ligado no jogo. E esse moleque, hein? Esse moleque é um gênio, hein? Que joia que o Palmeiras tem, infelizmente, vai embora depois do Mundial. Componentes de suspensão, transmissão e direção a Nakata. Nakata, qualidade em qualquer caminho, pode contar com a Nakata. Descia para o campo de ataque, o Cerro Porteño pela meia esquerda, vem cruzamento para o meio da grande área. Alain tentou carrinho. Dizia na marcação, Alain tira. Escanteio marcado para o Cerro bater na ponta esquerda, Soné. Foi mal o Alain, né? Ele acabou furando na hora do domínio, mas voltou para se recuperar, dá o carrinho, manda para fora. Escanteio para o Cerro Porteño que busca o empate na bola parada. Carrizo, pé direito nela. Escanteio para o Cerro Porteño bater do lado esquerdo. Carrizo levantou na segunda trave. O Everton sai legal na bola, no limite, tira. Quarta marcação, mas volta pela meia direita. De novo levantamento, toque de cabeça, gol, passou esquerda. O Everton não chegou na linha de fundo. Novo lançamento, segunda trave, o toque a gol. Quintana trabalhou para Pérez, corta o zagueiro. Firme a zaga do Palmeiras, a pressão do Cerro aí. E falhou agora a zaga do Cerro Porteño. Vitor Roque saiu na cara do gol. É só fazer ampliar, bateu no gol. Sai o Arias, inacreditável. Inacreditável gol que perde o Verdão. Falha a zaga do Cerro Porteño. Parecia um treino. O Roque saiu na cara do gol, ninguém. Absolutamente ninguém. Na cara do gol ele bate no centro. Tinha como soltar a bola, cavar, tocar no canto. Perde a chance o Palmeiras, Soné. Simplesmente inacreditável o que fez o Vitor Roque. Ele consegue desarmar o Alan Benítez, que era o último homem da equipe do Cerro Porteño no campo de defesa do time paraguaio. Parte em velocidade, o Estevão abre como opção para receber essa bola e o Vitor Roque olha para o goleiro Arias, escolhe o canto, mas bate no meio do gol, perde um gol. Inacreditável garoto Vitor Roque. Teremos mais 3 minutos de acréscimos. Ô minha gente, o Pretzel, o Quesada, ajuda o moço ali, cara. Desculpa, olha só, é um dos gols mais perdidos da história do Palmeiras. Ó, ele dá no Facundo Torres, o Facundo faz sem goleiro. Então é o seguinte, ó. Hein? O Estevão faz sem goleiro, o Vitor Roque, ó, e bateu mal, chutou em cima do goleiro, ele tem o gol aberto na frente dele. Então, ao invés de dar a bola pro Estevão, tudo bem, né? Centroavante, né, Quesada? Ele tem o gol aberto para tentar fazer o gol, e seria importante para ele. Mas a maneira como ele bateu em cima do goleiro com o mundo aberto na frente dele é um dos gols mais perdidos da história. Né? Aí é o seguinte, ou passa a bola, tabela com o Estevão, ou sai
pra ponta, entendeu? Porque aí você também tira um pouquinho, né, a proteção do goleiro. E aí chutou em cima do goleiro, né? Olha, eu vou começar a parar de defender o Vitor Roque, porque o que eu defendi esse cara nessa sequência aí de tantos jogos sem gols, né? Não pode. Jogador que joga no Palmeiras, que vai pro Mundial, não pode perder um gol desse. Libertadores e Sul-Americano ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já. 45, agora 46 minutos jogados deste primeiro tempo. Vamos até 48. Tá vencendo para 1-0. 1-0 pro Palmeiras. Gol marcado por Estevão. Verdão tá vencendo o jogo daqui a pouco no intervalo inteligente da Bandeirantes. Paulo do Vale assume para todos os cantos do Brasil. Lateral no campo de ataque para Giai. Já vem para a cobrança. Passamos de 46:30. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Arremesso lateral cobrado. Giai para Estevão. Estevão girou. Toca na mão do jogador do Cerro Porteño. É falta para o Palmeiras. Do lado direito, oportunidade de bola na área do Cerro. E o Rivas confundiu o esporte, né? Ele viu uma bola no alto, meteu a mãozona nela. Não é vôlei, é futebol e é falta para o Palmeiras. Gustavo Gomes completou 32 anos de idade, está esperando essa bola lá no pagode. Vem Estevão para bater de pé canhoto. Falta para o Palmeiras bater. 47 minutos jogados do primeiro tempo. Vamos até 48, só mais um minuto de bola rolando na primeira etapa no Paraguai. Verdão vencendo, Verdão à frente. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se a Sil pode confiar. 2 na barreira do lado esquerdo. Estevão para a bola, perna esquerda, levantou na segunda trave. É forte demais. Forte demais, pegou, fez curva, mas vai-se embora pela linha de fundo, Soler. A segunda é que o Estevão exagera na bola parada, né? Ele tinha batido já um escanteio que foi direto pela linha de fundo, agora uma falta que também se perde. É tiro de meta para o goleiro Arias. O Palmeiras vai vencendo 1-0 e mantendo 100%. Pode contar com alta performance e segurança, pode contar com amortecedor HG Nakata. Vai terminar o primeiro tempo. Já olha para o relógio, o árbitro do jogo. 1 para o Palmeiras, 0 para o Cerro Porteño. Desce o Cerro pela meia direita, tapa de bola de Benítez. Benítez para Jonathan Torres pela linha de fundo. Ele corre atrás dela com Rivera. Rivera pelo círculo. É o quarto de círculo lá pela ponta direita. Protege. Cava o escanteio. Passamos de 48, escanteio lado direito. Bola pro Cerro Porteño, Soler. Vem escanteio, cobrado rápido não. Aí ele só ameaçou, né, Soler? Só ameaçou. Exatamente, só ameaçou. O escanteio ainda não foi cobrado pelo Cerro. Escanteio pro Cerro bater do lado direito, toma a distância, vai para a cobrança, quase 49, Carrizo na bola, autorizado, levantou a segunda trave, vai no alto, Gustavo Gomes tira, rebote ainda de Benítez pela meia direita para Carrizo, furou, Carrizo, a bola vai pela linha de fundo, é só tiro de meta pro Palmeiras bater, mas aí já vai lá, ó. Piero Massa, o árbitro do jogo, ergue o braço e aponta o centro de campo. Termina o primeiro tempo de até agora, Cerro Porteño 0, Palmeiras 1. Quarta rodada do Grupo G da Libertadores, está dando Verdão no Paraguai. Estevão marcou um golaço. O intervalo inteligente é seu. Alô, boa noite. Fala, Paulo do Vale. Fala, Martelli, você volta daqui a pouco com todo o segundo tempo. No Paraguai, o Palmeiras vai vencendo com gol de Estevão 1-0. Bonito gol na inteligência do Evangelista, que cobrou rapidinho a falta. O Estevão na sua habilidade, fazendo um golaço, deixando o Verdão à frente 1-0, mantendo a campanha do Palmeiras com 100% de aproveitamento. A saída dos jogadores no Paraguai, Gustavo Soler. E deu para perceber nessa saída de campo, Estevão consolando o Vitor Roque pelo gol inacreditável que o garoto desperdiçou. O Vitor Roque ficou 12 jogos consecutivos sem balançar as redes, marcou contra o Vasco da Gama e hoje perde esse gol cara a cara. O Estevão chegou a 23 gols como jogador profissional e o técnico Abel Ferreira hoje tem um banco recheado. Aníbal Moreno, Richard Rios, Marcos Rocha, Mike, Maurício, Piquerez, Veiga, Murilo, Flaco Lopes, todos esses já foram titulares do Verdão e o Paulinho, a segunda contratação mais cara da história do Palmeiras, também fica à disposição. E eu pergunto para você, meu caro Paulo do Vale, e aos nossos comentaristas, 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, Bruno Arleu de Araújo é o árbitro. Ele deixaria o Lucas Evangelista bater rápido aquela falta? Dificilmente, né, Gustavo Soler? Vale a provocação. Inclusive eu estava comentando ali com o Bruno Puzóvio, né? E passo pro Pretzel e também pro Quesada a questão do instinto do jogador e se isso acaba sendo uma questão mais do Lucas Evangelista ali no momento de ter essa inteligência ou se é algo
em algum momento que o próprio Abel Ferreira pode trabalhar com os jogadores, né? Porque isso muitas vezes, né, numa situação como essa, uma falta à frente do meio-campo, o pessoal pode já pensar, bom, coloca os zagueiros ali, vamos tentar alçar uma bola na grande área e aproveitar, né, uma jogada treinada. Será que nesse caso do Lucas Evangelista, ali foi o feeling do jogador ou se é algo que o Abel tenta estimular os jogadores do Palmeiras ali pô, você vê que dá para cobrar uma falta rápida? Tenta fazer isso ao invés de, desce os zagueiros, tenta uma jogada ensaiada, uma bola parada. Será que foi mais um instinto do Lucas Evangelista ou um trabalho do Abel Ferreira, às vezes, de estimular os caras? Pareceu mais instinto do Evangelista, né? O que pareceu. Acho que o Abel não treina muito isso, né? O erro, acho que foi dos jogadores do Cerro. Tem 3 jogadores reclamando do árbitro, né? Quando o Evangelista bate a falta. E os zagueiros foram pegos de surpresa também, que eles estavam olhando para os companheiros. Quando o Estevão domina a bola, aí que os caras pensam em partir para cima dele. E aí já era tarde, ele batendo com muita felicidade no gol. Agora, o Palmeiras é melhor que o Cerro, né? Mas entrou muito na correria do Cerro. Tanto é que o Cerro teve chance aí com vários escanteios. São 6 escanteios contra 1. Muita bola na área, o Everton um pouco atrapalhado. Só que a qualidade realmente é muito grande do time do Palmeiras. Então, a gente estava falando até no início, eu e o Quesada aqui, muito jogo acelerado, né? Tudo bem que é uma característica do Palmeiras vencedor do Abel, mas tem horas que tu pega um adversário limitado tecnicamente, como é o caso do Cerro, e que deixa o meio-campo aberto. É um time desorganizado sem a bola. Aí o Palmeiras tinha chance de encaixar vários contra-ataques com calma, com a bola passando pelo meio. Mas não foi isso que aconteceu, né? Mas eu acho que o placar é correto, porque podia estar 2-0, esse gol que o Vitor Roque perdeu, né? Provavelmente ele vai ser cobrado no vestiário. O Estevão sozinho ao lado dele. Se ele não tem confiança para fazer o gol, dá a bola para o Estevão faz sem goleiro. Né? E não foi isso que aconteceu. Então o placar eu achei correto, o PDV e Quesada, pelo fato do Palmeiras ser o melhor time realmente. Quem faz a falta é o Pires da Mota, né? E aí o que o Pretzel tá falando, do Vale. O Pires da Mota, em vez de, sei lá, segura outra vez o jogador, faz alguma coisa, pega a bola, entendeu? Reclama. Aí tem que ser a malandragem do jogador em campo também. Ele vai em direção ao árbitro, quando ele vai em direção ao árbitro, o Lucas Evangelista pega essa bola e já toca pro Estevão. Então, respondendo a tua questão, eu acho que é muito mais do jogador isso, entendeu? Sacando o que está acontecendo no jogo. Não estava bem na partida do Lucas Evangelista, mas foi um ato inteligente para rolar a bola para o Estevão, e aí o Estevão fez um dos gols mais lindos dele na equipe do Palmeiras. Agora, quem perdeu o gol foi o Vitor Roque. Que coisa absurda, hein? Será que o Flávio Lopes perderia esse gol? Fica essa dúvida, né? Já ouvi a corneta no fundo, perderia. Não sei. Eu acho que não, viu? O Flávio Lopes, para mim, é um bom jogador. Que não perderia. Eu acho que não perderia. O Lopes é um bom jogador. Acho que ele é um pouco subestimado pela torcida do Palmeiras. Ele não é um espetáculo, mas ele é um jogador utilíssimo, o Flávio Lopes. Não, as más línguas diriam que ele não faria, não que ele perderia. Né? Mas, enfim. Pô, e outro, o Estevão estava com ele, era só fazer ali, né? Uma troca de passes ali. E o erro, sabe qual foi, do Vale? Ele caminha em direção ao gol sem cair para a ponta, entendeu? Para tentar tirar o goleiro. Porque se ele fica sem ângulo, ele ainda assim tem um companheiro para passar a bola. Olha, vou falar para você, hein? Foi bem juvenil o Vitor Roque no lance, hein? Um cara que foi jogar na Europa, foi jogar no Barcelona, jogador de seleção brasileira, jogador de Palmeiras que vai disputar o Mundial. Beira assim o inadmissível, né? Uma jogada como essa. Hoje ninguém vai lembrar, né? Se vira 2-0 também, dá um abraço. Se vira 2-0, um abraço. Agora, se o Cerro empatar o jogo... Vai na conta do Vitor Roque. Vai na conta do Vitor Roque. É isso, PDV. Pois é, olha, um lance assim, inacreditável, né? E ainda se você levar em consideração o preço que o Palmeiras pagou pelo Vitor Roque, né? Um jogador que vem 25 milhões de euros. Baratinho, pô. Um cara que saiu do Brasil pro Barcelona, a contratação mais cara do futebol brasileiro, né? 160 milhões de reais pela cotação. Olha, o lance fica ainda mais absurdo. Um cara de 160 milhões de reais não pode perder um gol desse. Não. O Gé do Palio na Ponte Preta, na Série C, que tá com uma pança, ele não perderia esse gol. Também não pode perder, não né? Pode, nem o Gé, vou falar pra você que vale um palio, que pesa um palio. Seria Vitor o quê então, hein? Se o Gé é do palio, o Vitor seria do quê? Perdendo o gol. Nossa! Vou falar um negócio pra você. Eu e o Pretzel, Estevão e Vitor Roque nesse lance.
Eu e o Pretzel, a gente não perderia esse gol. Não, a dobradinha. E olha que a gente já tá fora de forma há A gente passaria a bola pro outro companheiro fazer. É por incrível que possa parecer. As más línguas diriam que não, mas a gente quem passaria pra quem? Oi? Eu passaria. Eu passaria porque sabe. Vocês são tudo traíra, rapaz. Tá rindo do quê, bicho? Ai, muito bom. Mas, cara, impressionante realmente o gol que o Vitor Roque perdeu. Ó, é o seguinte, a gente volta daqui a pouco aqui, mais com o intervalo. Quero dar um giro daqui a pouco com o Bruno Puzóvio, cara. O Puzóvio vai falar daqui a pouco de NBA, porque aqui o intervalo comigo tem NBA. Acabou de acontecer uma coisa em Boston, no TD Garden. O Jalen Brunson é o melhor jogador dessa edição dos playoffs. O que ele tá fazendo e tá colocando o Celtics no bolso. De novo, uma virada. Olha, a gente vem tendo noites malucas nos playoffs da NBA. Daqui a pouco o Puzóvio fala, comigo tem NBA no intervalo, eu não quero nem saber. E claro, tem muito futebol, noite de Libertadores de Sul-Americana nesta semana com as competições continentais. 10h28, a gente volta daqui a pouco com muito mais aqui na Rádio Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Libertadores é no Disney Plus. A caminhada em busca da glória eterna recomeça na fase de grupos. 32 times, 16 vagas e 7 brasileiros mostrando pra América o que é nosso futebol. Enquanto a gente mostra aqui o que é torcer de verdade. Vamos juntos em busca de mais um título. Ao vivo, assista no Disney Plus. Camisa 10 bateu com o pé esquerdo. No radinho do carro, no bar com amigos ou no sofá de casa, torcer é bom. Mas torcer com vaga garantida na final da Comebol Libertadores é bom de Mafre. Faça um seguro alto, vida ou residencial e concorra a viagens com acompanhante para a grande decisão. Acesse torcida.mafre.com.br e participe. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida.
diz que obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro tigre. Que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo tigre. Cerro Porteño 0. Palmeiras também 0. Vem pro campo de ataque. Evangelista cobrou a bola rápido. Boa bola para Estevão. Bateu de longe no gol. Golaço! Rapidez, ele estava devendo no jogo, mas sofreu a falta no corredor central da intermediária. Evangelista cai, bate a falta rápido, estava à frente dele Estevão, o árbitro também foi do jogo, deixou a bola seguir. Evangelista cobra a falta rápido, entrada da grande área. Estevão, raciocínio rápido, raciocínio de craque, 2 toques da bola, um para dominar, outro para ajeitar o terceiro, uma pancada no ângulo superior direito da meta do Arias. Na marca dos 40 minutos jogados do primeiro tempo, Precial viver de pulsar, estremecer e vibrar. Alô Arias, aquele abraço para o gol. Estevão, golaço no Paraguai. Aberto o placar, 1 pro Palmeiras, 0 pro Cerro Porteño. 10h34, intervalo de jogo aqui na Rádio Bandeirantes no Paraguai. O Palmeiras está vencendo o Cerro Porteño 1-0 na reta final da primeira etapa. Um golaço de Estevão na inteligência do Lucas Evangelista, que cobrou rapidamente a falta. O Verdão mantém, por enquanto, 100% de aproveitamento, vai caminhando novamente, assim como nos últimos anos, aí numa média para ter a melhor campanha. Vamos dar um giro com o Bruno Puzóvio, noite de Libertadores, de Sul-Americana e também de NBA, porque você hoje está vestido de Stephen Curry, Puzóvio, que ontem machucou, lesionado. Pode ficar de fora de Exato. uns joguinhos aí, porque uma semana no basquete é uma eternidade. São 3 jogos. Mas mesmo assim o Golden State ontem venceu o primeiro jogo contra Minnesota e você vai falar sobre isso e muito mais, Bruno Puzóvio. Vamos lá então, PDV, começando pela Copa Libertadores, mais cedo na Arena Fonte Nova, o Nacional do Uruguai venceu o Bahia 3-1 em Salvador. Fora de casa, a LDU venceu o Deportivo Táchira por 3-2. Bola rolando agora para o jogo das 9 horas da noite. O Estudiantes está na frente 3-0 contra a Universidade de Chile, reta final de partida. Agora intervalo de jogo lá na Argentina com gol de Arrascaeta, o Flamengo ganhando do Central Córdoba. Inclusive já voltamos para o segundo tempo, 1-0 com um belo gol do uruguaio Georgian Arrascaeta. Mais tarde, 11 horas da noite, um confronto no grupo do Palmeiras, Sporting Cristal e Bolívar lá no Peru. Passando pela Copa Sul-Americana, mais cedo, a Universidade Católica do Equador ganhou do Cerro Largo por 3-1 e, além disso, a Academia Puerto Cabello goleou o Vasco por 4-1. O Palestino do Chile, fora de casa, fez 2-1 no União Santa Fé, intervalo para as partidas das 9h30 da noite. No Peru, Atlético Grau e Grêmio, por enquanto, 0-0, mesmo placar no Equador, Muxuque Runa e Cruzeiro. Destaque também, PDV, para a NBA, no TD Garden em Boston, o Celtics chegou a abrir 15 pontos de vantagem e no fim do jogo o Knicks virou 91-90 e, segundo o tal Paulo do Vale, Jalen Brunson, MVP da NBA. É isso aí, Bruno Puzóvio destacando tudo para você na Rádio Bandeirantes. Teremos mudanças no Palmeiras, hein, Gustavo Solero? Ou mudança? Mudanças no plural no Palmeiras. Os dois amarelados saíram de campo. O 3, Bruno Fux, e o 30, Lucas Evangelista, para as entradas de 26, Murilo, e 8, Richard Rios. Vem aí Pedro Martelli para todo o segundo tempo de, por enquanto, Palmeiras 1, Cerro Porteño 0. Valeu, Paulo do Vale, inverte em seus lados, Cerro Porteño à esquerda, Palmeiras à direita, bate na bola o Verdão, começa o segundo tempo. Pedro Martelli. Curtindo o futebol da Bandeirantes, mais 45 minutos de bola rolando no Paraguai para Palmeiras 1, Cerro Porteño 0 e tem mudanças. Confirmando Murilo e quem mais, Soler? E Richard Rios, 26, Murilo voltando de lesão, não jogava há mais de um mês, né? Ele que
sentiu uma lesão no dia 12 de abril, no aquecimento do derby contra o Corinthians, sentiu a posterior da coxa, tá voltando hoje com a 26, entrou na vaga do 3, o Bruno Fux. Saiu também com a 30 o Lucas Evangelista, entrou com a 8 o Richard Rios. Pretzel, Quesada e Pretzel as mudanças. Olha, eu achei que o Abel não tiraria também o Fux, mas acabou tirando os dois pendurados, como disse o Soler. A gente alertamos até durante o primeiro tempo que isso poderia acontecer, Quesada. No mais, né, o mesmo padrão tático para fazer mais um no Cerro Porteño, já era para estar 2-0. Se esse é o critério amarelo, ok. Agora, independentemente do amarelo, eu também teria, viu, Pretzel, Martelli e Soler tirado o Lucas Evangelista, embora ele tenha sido muito esperto no lance do gol. Não está desenvolvendo bem no meio-campo o Lucas Evangelista hoje, não. Placar de 1-0, comecinho do segundo tempo para você ligado no microfone da Bandeirantes. Palmeiras em campo buscando mais uma vitória que pode sim dar a permanência com 100% de aproveitamento na Libertadores da América. É noite de Copa, o torcedor do Verdão ligado, curtindo o microfone da Bandeirantes. Está jogando o Palmeiras pelo círculo central do gramado, Gustavo Gomes. Ele cruza a fronteira, fatia a jogada pela meia esquerda, vem para o domínio Facundo Torres por dentro para o giro, frente à marcação, tentou escapar, escapou legal, levou para a linha de fundo, pede a falta Vanderlan. O árbitro manda seguir no giro do lateral esquerdo, tiro de meta marcado, reclama um pouquinho ali o Vanderlan, mas só tiro de meta para o Cerro, é isso, Soler? Exatamente, o Benítez ele colocou o braço na frente do Vanderlan, mas aquele braço natural. Na sequência o Vanderlan conseguiu escapar, mas não deu sequência na jogada, só tiro de meta para o goleirão Arias. Ative Efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela, Bet simples em um instante. Tiro de meta para o Cerro Porteño bater, toma distância, vem para a cobrança Arias quebra para o campo de ataque, sobe para tocar de cabeça, Jonathan Torres, a bola volta pelo lado esquerdo, o Palmeiras tenta descer com Facundo Torres, toca por último o jogador do Palmeiras, a lateral do lado direito para a equipe do Cerro Porteño bater, já cobrado, tem pressa Benítez arremessa a bola, perde a bola, ganha o Palmeiras vem para o campo de ataque do lado esquerdo, aposta a corrida na velocidade, Vitor Roque por dentro, boa bola para Estevão devolveu para Vitor Roque na entrada da grande área, escapou do domínio, voltou na entrada da área, Richard Rios dominou, pedalou, balançou, soltou, boa bola na linha de fundo, será que chega? Chegou Facundo Torres, na canhota volta para Vanderlan na quina da área, cruza para o outro lado, bolão para Estevão, dentro da grande área, Estevão girou, bateu por cima do gol. Boa jogada do Palmeiras, morre nos pés de Estevão, dentro da área ele pega muito embaixo da bola, é tiro de meta, Soler. E que fatiada do Richard Rios na primeira jogada do camisa 8, ele deixou na medida para o Estevão, que tentou o drible, se livrou da marcação, mas na hora do bate perdeu equilíbrio, só tiro de meta Cerro Porteño. Ô Martelli, um comentário rápido, o Rios é outra história, né? Tem palmeirense que não gosta, né? Bom, enfim, mas eu acho um baita de um jogador. O Richard Rios chegou por 1 milhão de euros e a multa rescisória dele está em 100 milhões de euros. Palmeiras quer vendê-lo por mais de 20. Isso depois do Mundial, né, o Soler? Exatamente. Claro. Antes não, e o Palmeiras sabe que vai ser difícil manter o Richard Rios para depois do Mundial, então a tendência é que terminando a Copa do Mundo de Clubes o Rios seja negociado. E era da base do Flamengo, hein? Do futsal da Colômbia, na base do Flamengo. O Flamengo não aproveitou o Rios. O Craque Neto trouxe hoje uma informação que o Richard Rios ele foi oferecido para o Alessandro. O Alessandro olhou e falou: não precisa. Vem para o campo de ataque, o Palmeiras escapa, Vitor Roque do lado esquerdo, cruza a fronteira, passou de 3 por dentro, o Roque está devendo, perdeu um gol na cara, mas vem para o Palmeiras, Vitor Roque abre a jogada pela meia direita, dominou Alain para Estevão dentro da área, tentou passe para Roque, quarta marcação, voltou de novo para Estevão na linha de fundo, tentou escapar da marcação no meio de 2, não passou, rasga de perna esquerda, corta Rivas, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus, assine já! Vem para o campo de ataque, o Palmeiras domina do lado esquerdo, tapinha de 3 dedos para ninguém. Mandou para fora, lateral marcado, posse de bola no campo de defesa para a equipe do Cerro Porteño. Descobre jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Vai de Tigre. 5 jogados, repita para você, 5 jogados do segundo tempo. Curtindo o microfone da Bandeirantes, a torcida do Verdão. Palestra está vencendo por 1-0. Estevão marcou o gol da vitória até o momento. Um golaço aos 40 minutos jogados da primeira etapa. Lateral para o Cerro bater do campo de defesa pela ponta direita. Cobra o lateral, perde a bola. Volta para o Palmeiras do Círculo Central, Gustavo Gomes. Brigou Gustavo Gomes do Círculo Central. Richard Rios ganha. Rios abre a jogada pela meia direita, entrega o passe para Alain. Alain volta a jogada para Rios, vai armando o time do Palmeiras. O Verdão buscando o segundo gol. Richard Rios do Círculo Central do gramado, pisa na bola, recua.
deu bola para Gustavo Gomes, Gomes para Rios pelo círculo central, ele cruza a fronteira, mete a bola do lado esquerdo, é para Vanderlan, abandona a ponta, vem por dentro, volta jogando pela quarta zaga, bota na roda o Cerro Porteño, bota na roda o Verdão, Palmeiras domina, Emiliano Martínez pela ponta direita para Jai um pouquinho à frente para Estevão busca a jogada flutuando para a equipe do Palmeiras, são 6 minutos jogados do segundo tempo, o Palmeiras vencendo o jogo por 1-0, gol de Estevão. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços, é no Grupo Souza Lima. Gomes com a bola nos pés para Jai pela meia direita, se apresenta para fazer o domínio, pisa na bola Estevão tenta descer para o campo de ataque, Emiliano Martínez volta a jogada no círculo central, vem para o domínio de Gustavo Gomes adiantou a bola errada, caiu nos pés do jogador do Cerro Porteño, contra-golpe armado, Carrizo pela ponta esquerda, pode empatar o jogo, isolou Rivas dentro da grande área, mal no chute a gol, linha de fundo, tiro de meta pro Palmeiras, Soler. Tiro de meta a favor da equipe do Palmeiras no contra-ataque, que foi gerado no erro de passe do Gustavo Gomes, depois foi inteligente o Jonathan Torres fazendo o bloqueio em cima do próprio Gomes para ele não chegar na finalização, e o Rivas mostrou porque é lateral esquerdo, isolou dentro da área. Peças para carro, moto, caminhão é na carta, marca líder em suspensão, pode contar. Desce para o campo de ataque o Palmeiras, Emiliano Martínez abre a jogada pela meia esquerda, vem para buscar a jogada Facundo Torres na linha lateral onde ficam os técnicos, volta a jogada no campo de defesa, Vanderlan pela quarta zaga para Murilo no círculo central para Emiliano Martínez, está fechadinho a equipe do Cerro Porteño, galera no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial, José Melo Maricil, Flávio conosco, torcedor do Palmeiras querendo gol, lançamento para o campo de ataque nas costas da zaga, dominou, Rios bateu no gol, bateu roupa o goleiro, mas está impedido. Marcado impedimento do Richard Rios. Impedimento marcado do Richard Rios, e agora ele faz um gesto ali para o Giai exatamente para buscar essa bola, dessa alternativa, mas realmente estava um passinho à frente, flagrado em posição irregular. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil. Pode confiar. Está jogando o Cerro Porteño no campo de defesa com 7, 8 minutos jogados do segundo tempo no Paraguai. Por enquanto 1-0 Verdão. Arremesso lateral para o time paraguai bater no ataque. Tentou cobrar rápido por ali o Benítez. São 2 bolas em campo. Agora sim, Benítez vai para a cobrança de lateral no campo de ataque para o Cerro. Perdendo o jogo para 1-0. Bom, Palmeiras com esse resultado está ainda 12, né? 12 pontos, o Cerro estacionando com 4 pontos. E se tivermos um empate entre Bolívar e Sporting Cristal, mantendo esse 1-0 para o Palmeiras, o Palmeiras garante não só a classificação, mas também a primeira colocação do Grupo G. Vem para o campo de ataque o Cerro Porteño, Iturbe soltou na entrada da grande área, bolão para Jonathan Torres, para Benítez, linha de fundo, cruza Benítez para ninguém. Rasga a marcação do Palmeiras. Verdão tenta descer, contra-golpe, 8 minutos jogados do segundo tempo. Emiliano Martínez perdeu a bola na entrada da grande área. Benítez, 3 dedos da bola na ponta direita. Vem por baixo a marcação. Rios pressiona essa bola, sai em linha lateral, Manuel para o Cerro Porteño bater no campo de ataque, já cobrado, tem pressa Benítez, vai girando frente à grande área do Palmeiras, na ponta direita vem cruzamento para o meio da grande área, Velasquez pega a mão na bola. Forte embaixo da bola, linha de fundo, tiro de meta pro Palmeiras, Soler. Tiro de meta a favor da equipe do Palmeiras, mais uma finalização torta do Jonathan Torres, centroavante, está pressionado também pela torcida do Cerro Porteño, porque tinha que ser o homem-gol, e nesse momento não está correspondendo, e agora apareceu na imagem o Diego Martínez, técnico do Cerro Porteño, está roendo as unhas porque esse pode ser o último jogo dele no comando da equipe paraguaia. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Tem Palmeiras para o campo de ataque. Estevão lança na entrada da grande área. Vitor Roque chegou a dominar. Vem por baixo a zaga, foi pela linha de fundo. O Roque sai ainda na cara do gol. Vem a marcação paraguaia, põe em linha de fundo. Escanteio para o Palmeiras bater na ponta direita, Soler. Num bolaço do Estevão para o Vitor Roque, ele tenta acelerar, mas o Benítez foi muito inteligente. Conseguiu fazer o corte, mandou para fora. Escanteio para o Palmeiras, que na bola aérea vai em busca do segundo. É o Estevão quem toma a posição por ali.
vem para bater de pé canhoto. Murilo, Giai, Gustavo Gomes, Facundo Torres, é muita gente na área do goleiro Arias. Ative Efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela, aberta e simples em um instante. Escanteio para o Palmeiras bater na meia direita, vai para a cobrança Estevão, bate mal na primeira trave, quarta marcação, sobra para Giai, toca de cabeça, corrige na ponta direita, para Estevão, levantou na entrada da pequena área, dá um soco na bola, Arias tira. Quase que o zagueiro põe para dentro do gol. Volta pela meia esquerda para Vanderlan. Levantou na segunda trave no alto. Firme para fazer a boa defesa. O Arias da grande área, Soler. Foi bem agora o Arias na leitura da jogada. O cruzamento do Vanderlan foi aquele que tira o peso da bola. E aí foi tranquilo o goleirão para ficar com ele agora. Quero ver você narrar esse lance, Martelli, porque eu não entendi o que o Giai fez. Ele caiu pisando no próprio pé, olhou para o árbitro que não deu nada e conseguiu continuar no lance. E aí com isso lá na ponta direita o Alan, que não é bobo nem nada, esticou o ataque para a linha de fundo e ganhou mais o escanteio, hein? Ganhou mais o escanteio, o Palmeiras, olha lá, o Giai consegue tropeçar, cair, meter a mão na bola, pedir a falta, o juiz não dá e o Alan ganha o escanteio. Que faz, hein, ô Soler? Que jogada, hein? Que jogada interessante, para não falar outra coisa. Escanteio novamente para o Palmeiras. De novo o Estevão vem para bater de pé canhoto. Vai lembrar, Martelli, na época da base, quando o Estevão jogou com o Alan, quem batia as bolas paradas era o Alan. No profissional, por enquanto, é o Estevão. Mais um escanteio para o Palmeiras bater, mais um escanteio para o Verdão. 12 jogados do segundo tempo. Vem levantamento para o meio da grande área. Fala com Quintana dentro da grande área. O árbitro Piro Mansa. Vai para a cobrança, Estevão. Estevão autorizado, cobrou curtinho. Dessa vez deu jogo. Jogada ensaiada para o Palmeiras. Domina na meia direita. Richard Rios. Rios para Estevão. Estevão na quina da grande área. Ergueu a bola para ninguém. Tem que trocar, hein? Vai ter que trocar o cara que bate falta. Falta não, né? Que bate o escanteio, hein? Que ele não acertou uma, mas já tem uma falta de ataque, o jogo parado, Soler. E o Pires da Mota jura de pé junto que foi agredido dentro da área. Colocou ali a mão no rosto e pedindo para o juiz chamar o VAR. Ele está reclamando ali de um soco do Vitor Roque dentro da área. Conte com alta performance, a segurança que só amortecedor HG Nakata oferece. Se HG Nakata, pode contar. Quesada, Pretzel e o jogo. O Palmeiras precisa fazer o seguinte, cara. Precisa melhorar esse nível de jogo no meio-campo. Com a entrada do Rios, ganha algo que não tinha com o Lucas Evangelista. O Rios não tem a mesma pegada do Lucas, né? Eu acho que ele é um cara que tem mais criatividade com a bola no pé. Então eu acho que com o Rios o time ganha muito em qualidade de jogo. Algo que faltou, Pretzel, com a presença do Lucas Evangelista no primeiro tempo. O jogo está controlado, né? Teve um contra-ataque do Cerro, que aí foi uma desorganização do Palmeiras, estava com todo o time na frente, levou um contra-ataque, mas a diferença é muito grande, né? Se tocar a bola com calma, vai fazer o segundo e até o terceiro, se forçar o jogo no ritmo que está. Você ligado no microfone da Bandeirantes, Quesada e Pretzel falando. Nessa noite de Copa Libertadores, Verdão tá vencendo o jogo 1-0. Torcida Palestra tá feliz, tá contente da vida, mas quer o segundo gol. Vitor Roque poderia ter ampliado no primeiro tempo, perdeu um gol na cara. Segue o jogo em 1-0 pro Palmeiras, que está jogando no campo de defesa. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já. Domina no círculo central do gramado. Trabalha a bola, Gustavo Gomes, pela meia direita, é para Giai. Giai quebra para o campo de ataque, fatia para a velocidade de Alan. Alan tenta buscar linha de fundo, viu o zagueiro. Zagueiro bem na cobertura da meia esquerda. Pérez tira, corta completa com Vieira. Vieira pela meia esquerda, se apresenta Rivas. Rivas por dentro para Vieira. Vieira gira frente à marcação no campo de defesa para a equipe do centro. Solta a jogada pela meia esquerda, tenta chegar na bola, ganha lateral. Manuel marcado, lateral marcado para a equipe do... Manuel marcado para a equipe do Cerro Porteño, bater no campo de defesa. Quase 15 minutos jogados, Palmeiras vem Verdão. Richard Rios comete a falta. Posse de bola para o Cerro no campo de ataque na meia esquerda. Torcer é bom, torcer na final da Conmebol Libertadores é bom de Mafre. Acesse torcida.mafre.com.br. Cadastre-se e entre na torcida. Lateral marcado para a equipe do Cerro Porteño, bater no campo de ataque do lado esquerdo. Rivas está pedindo a bola. Ué, ele corrigiu, deu lateral pro Palmeiras, hein? Deu lateral pro Palmeiras no campo de defesa. Bola pro Verdão na direita. Já vai para fazer a cobrança. Torcedor do Verdão, torcedor do Palmeiras, querendo o segundo gol. Você ligado no microfone da Bandeirantes. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você.
Copa Libertadores da América, no Paraguai, fase de grupos. Relógio marca 15 minutos jogados do segundo tempo. Cerro Porteño 0, Estevão, Palmeiras 1. Plantão esportivo da Bandeirantes, alô Bruno Pozóvio. Martélio, Mushuki Runa do Equador abre o placar contra o Cruzeiro aos 9 minutos do segundo tempo e nesse momento é o único time junto com o Palmeiras que tem 12 pontos na Sul-Americana ou na Libertadores. Já o Cruzeiro não somou nenhum ponto e está sendo eliminado da Copa Sul-Americana no momento que tem gol do Central Córdoba, 1-1 contra o Flamengo já pela Libertadores. Desce para o campo de ataque do Cerro Porteño pela meia direita, atento o cruzamento, Benítez rasteira, entrada da grande área, cai na área o jogador do Cerro, Murilo, vem por baixo, tira. Rasga a zaga do Palmeiras, rasga parcialmente, insiste Velasquez, meia direita, tentou tapinha, perdeu, ganhou Estevão, deixou o zagueiro no chão, no campo de defesa, não tem ninguém. Roque se apresenta na meia esquerda, dá um tapinha de calcanhar, vai bem Estevão para Emiliano pela meia direita para Alan domina o garoto, pisa na bola, busca espaço, tenta a inversão da direita para a esquerda, o passe é bom, bola boa, Vitor Roque dominou o 9 do time na queira da grande área, parte para a meia, cruza na segunda trave, mal. Falar em Roque. Linha de fundo, tiro de meta pro Cerro Porteño, Soler. Agora não deu para entender nada do que quis fazer o Vitor Roque. Buscou o lançamento, mandou direto pela linha de fundo, é só tiro de meta para a equipe do Cerro Porteño. O Palmeiras segue vencendo 1-0. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo, vai de Tigre. E aquele lance lá, o cara tá falar um negócio, hein? Cavar pênalti desse nível aí, ô Quesada e Pretzel. Vocês acharam que foi? Nada. Não, nada. Aliás, o time do Cerro, hein, limitadíssimo. É, fraquíssimo. Mais uma vez vai disputar uma Libertadores, deve disputar umas 45 já. Para cair nas oitavas. É um time muito tradicional, né? Mas, enfim, não é páreo para esse Palmeiras. O Palmeiras está numa fase, né? Não precisa nem jogar bem para arrematar as vitórias, né? E é assim que se ganha a Libertadores. E camisa, né? Tá fazendo aqueles jogos tradicionais de liberta, né? Tranquilo. Às vezes o futebol não é aquela coisa, mas, pô, tá colocando resultado. O São Paulo tá assim, cara. O São Paulo tem 10 pontos sem um futebol brilhante, apenas efetivo, que faz jus, né, a campanha na Libertadores. Mudanças, hein? 2 no Palmeiras nesse momento. Vai mexer o Verdão. Sai com a 40 Alan para a entrada do 12 Mike, mais um jogador voltando de lesão. Mike teve uma lesão no adutor da coxa esquerda no jogo contra a equipe do Bolívar, jogo que aconteceu lá na altitude de La Paz. Ele entra com a 12 na vaga do 40 Alan e sai também com a 17 Facundo Torres, 20 jogos consecutivos como titular, deixa o campo para a entrada do número 10 Paulinho. Ele vai fazer a dobra de lateral, né, com o Mike e com o Giai. O Alan fez um bom jogo, acho que ele foi bem, né, vai receber, acho, uma nota boa, né, Quesada, porque ele fez um bom jogo. E é mais uma boa opção para o Abel Ferreira, até para poupar titulares e escalá-lo, porque ele não deixa muito a desejar. E o Paulinho, né, que cada vez mais vai ganhando ritmo para ser titular. O moleque é talentoso, agora precisa de rodagem, né? Precisa aprender, e esse é o tipo do jogo que queima algumas etapas na carreira de qualquer jogador, né? Jogar fora, no Paraguai, viagem contra um time chato, o jogador realmente queima algumas etapas, né? E mais uma joia aí da Sociedade Esportiva Palmeiras, Mike e Giai. Bom, essa é a coisa que mais o técnico fez no time do Palmeiras, né? Sempre dobrando laterais aí. É algo que carrega a carreira do Abel na equipe do Palmeiras. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG. Por Caracata. 19 minutos jogados do segundo tempo no Paraguai. Muda também o Cerro. Exatamente, sai com a número 4 Rivas para a entrada do 10 Cecílio Domingues. E esse não tem vergonha de chutar de longe, hein, Martelli? O Cecílio Domingues é aquele cara que pra zaga, né, não dá pra deixar bater de longe não, hein? E atacante. E aí, Quesada? Um jogador de frente, experiente, né? Joga no meio, joga na ponta. O Cerro precisa se abrir, né? O jogo já tá perdido. Vai pro tudo ou nada, porque esse resultado não interessa nem um pouquinho pro Cerro. Você ligado no microfone da Bandeirantes, é um homem que sabe fazer gol, Gustavo Soler? São 5 gols e 5 assistências na temporada em 16 jogos. Esse é o 17º jogo dele
em 2025, mas o Cecílio Domingues vinha sofrendo com alguns problemas físicos, tanto que no jogo no Allianz Parque contra o Palmeiras ele não ficou à disposição por lesão, é um cara que está tentando voltar. Vem para o campo de ataque o Palmeiras, Estevão solta na entrada da grande área para Vitor Roque, é só fazer, soltou passe mal, Vitor Roque. Não é a noite de Vitor Roque no Paraguai. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Libertadores da América, a noite de Copa no Paraguai. Fase de grupos, relógio marca 20 minutos jogados do segundo tempo. Cerro Porteño 0. Palmeiras 1, Estevão marcou um golaço no primeiro tempo. QG de Esportes da Bandeirantes. Fala, Pusóvio. Martelli, nessa tarde a CBF confirmou o Allianz Parque como palco da partida entre Santos e Ceará pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro na próxima segunda-feira, 8 horas da noite. Motopeças de qualidade Nakata, conte com desempenho e a confiança da marca líder em suspensão também. Motopeças Nakata, pode contar. Placar de 1-0, o Palmeiras está vencendo o jogo, mas quem desce para o campo de ataque é o Cerro Porteño. Tem que acordar, tem que fazer o segundo para ficar legal, Verdão. Cerro desce para o ataque por dentro, perdeu a bola, desarmado, agora River saiu jogando. Estevão estava pressionado, perde a bola, volta pela meia esquerda, mais uma vez insiste, Vieira recua pela quarta zaga, se apresenta para fazer o domínio Quintana pela meia direita para o Pérez à frente, um pouquinho à frente para Carrizo tentou a bola enfiada, ainda chegando ao 10 o Cecílio Domingues, Cecílio pisou na bola intermediária ofensiva, lado direito, girou para a meia esquerda para o Vieira na canhota para a ponta, Iturbe está pedindo, ameaçou por dentro para Carrizo na entrada da área para o Cecílio para Carrizo, sai a troca de passes, abrindo a jogada pela meia direita, chegando para Benítez na entrada da área, um passinho à frente, mas o passe foi errado, sobra nos pés de Estevão, contra-golpe para o Verdão, Estevão por dentro para Vitor Roque pela meia esquerda, abandona a ponta, desarmado Vitor Roque tentou passe à frente, deu certo, linha de fundo, Estevão chegou, zagueiro põe em linha de fundo, escanteio marcado pro Palmeiras bater, depois da lambança do Vitor Roque, não é que quase deu sorte aí, Soné? Exatamente, Vitor Roque não conseguiu fazer bem a jogada, na sequência o Estevão foi ganhando na velocidade, conseguiu se livrar da marcação e na hora que ele tenta o cruzamento, o Estevão reclama que foi empurrado pelo Pérez dentro da área, e aí agora escanteio para o Palmeiras, o Estevão já estava desequilibrado, não achei um lance para penal, mas ficou na bronca ali o camisa 41. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata. Sabe por quê? Porque a Nakata, claro, é tudo azul. É mais um escanteio para o Palmeiras bater, 23 minutos jogados deste segundo tempo. Verdão, você ligado na Bandeirantes, alô, torcida, palestra, quer o gol. Escanteio na meia esquerda, Estevão. É o sexto errado. Pô, mas não dá pra trocar quem bate escanteio, não, Pretzel e Quesada? Claro que dá, mas eles devem treinar isso, né? E o Abel Ferreira deve dizer, escanteio da esquerda bate fulano, da direita bate Beltrano. Deve ser assim. Porque se deixar para os jogadores decidirem, né, que essa vira esculhambação. Agora, se o Estevão é um pouquinho mais esperto, ele teria caído na área, viu? No lance anterior, né? Tem árbitro que, se fizer isso, o árbitro marca, né? Na Libertadores é mais difícil, né? Se fosse no Brasileirão, apareceria alguém aí para marcar o pênalti. Componentes de suspensão, transmissão e direção é Nakata. Nakata, qualidade em qualquer caminho, pode contar. Paulinho domina o 10 do Verdão pela meia esquerda no campo de defesa, rola a bola nos pés de Rios. Rios escapou da marcação, boa visão, cria o espaço, Rios pela meia direita, a bola para Mike fatiou na segunda trave. Estevão e Paulinho, vai ficar para quem? Vai ficar para Paulinho. Estevão deixa a bola passar na bandeira de escanteio do lado esquerdo, Paulinho domina, ele volta a jogada para Estevão na intermediária do lado esquerdo para Vanderlan, tá pedindo a bola lateral do Verdão, Vanderlan para Paulinho pressionado por dois, tem que se virar, Paulinho buscando Estevão, busca alguma opção, Paulinho por dentro para Rios pela meia esquerda para Vanderlan, recua um pouco mais atrás, se apresenta para fazer o domínio, Murilo para Gustavo Gomes do Círculo Central, acalma a jogada do Palmeiras. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já. Mike é lançado pela ponta, Mike no campo de ataque, cruzou, dominou, Roque passou, chegou, Paulinho bateu no gol, sensacional, Arias pegou! Defesaça do Arias, uma pancada do Paulinho dentro da grande área de voleio.
Arias com apenas uma mão, salva o Cerro Porteño. Defesaça ainda explode no travessão, a bola não entra, Soler. Numa jogadaça que começa lá atrás na tabela do Mike com Emiliano Martinez. Ele deixa o camisa 12 avançar em velocidade. O Mike cruza, o Vitor Roque faz o trabalho de pivô na medida para Paulinho entrar de voleio. Arias, que defesa, dá um tapa na bola, ela ainda explode no travessão. Quase o segundo gol do Palmeiras. Olha o seguinte, hein, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, que pancada do Paulinho, hein? Pancada, né? Merecia o gol, porque a bola era mais pro meio da área, né? E aí no erro do Vitor, erro não, a bola bate no Vitor Roque, espirra pro Paulinho e ele chuta para fazer o gol e o goleiro Arias faz uma defesa maravilhosa. O jogo tá só 1-0, mas era para estar uns 3 já, hein? 3-0 pro Palmeiras não seria nenhum exagero, mas só está 1. O Paulinho realmente é um jogador de um outro nível, né? O Soler já vem falando aqui na Rádio Bandeirantes, ainda não tá 100% fisicamente. Na hora que esse cara estiver tinindo, olha, pra mim, a grande contratação do Palmeiras nesses últimos anos. Torcer é bom, torcer na final da Conmebol Libertadores é bom de Mafre. Acesse torcida.mafre.com.br. Cadastre-se, entre na torcida. 26 jogados deste segundo tempo. Vem o Cerro Porteño para o campo de ataque. O chute a gol de longe. Aguaio. Nas mãos de Everton. Aguado? Aguaio. Daqui a pouco, Aguaio, na equipe do Cerro Porteño. Quer que repita? Por falar nisso, quem é que tá no banco do Palmeiras ainda, hein? Que já viu o Paulinho, já viu o Mike, já viu o Richard Rios. Tem Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Aníbal Moreno, tem Maurício Piquerez, Rafael Veiga, Naves e Flaco Lopes. Vem pro campo de ataque, o Palmeiras domina pela vez que dá corda, Vitor Roque, senão já vem Flaco Lopes, hein? Pro campo de ataque, o Verdão com Emiliano Martínez pelo círculo central, recua para Gustavo Gomes pela meio direita para Giai, já por dentro para Richard Rios inverte o lado do campo na ponta para Mike para Rios, saiu a jogada do Verdão, Rios ameaçou de bater de longe, preferiu o passe na linha de fundo, Mike chegou, ameaçou cruzar, cruzou no carrinho, põe para fora a zaga do Cerro. É mais um escanteio do Palmeiras, tá maduro, tá chegando o gol do Verdão. E os jogadores do Palmeiras testando o Mike, né? Voltou de lesão, então bora correr, meu filho. O Rios colocou na medida pro camisa 12 fazer o cruzamento, ele foi travado. É escanteio para o Palmeiras, que busca o segundo gol, saiu o Porteño, tem o Aguaio, mais um jogador posicionado ali para entrar. Vamos ver se a alteração será agora ou depois do córner. O juizão sinalizou depois do escanteio. Estevão autorizado para a cobrança de escanteio na ponta direita, bateu fechado na segunda trave, agora sim. Com perigo, vai no alto, Martin Arias tira, põe para lateral, Soler. E o Arias tirou da cabeça do Gustavo Gomes, seria o gol do Gomes para colocar ainda mais o seu nome na história da Libertadores. Se ele marca, ia se transformar no zagueiro com mais gols na história da competição continental. Arias tirou o doce da boca do Gomes. Lateral para a equipe do Palmeiras bater, você ligado no microfone da Bandeirantes em FM 90.9 na faixa estendida, pegando legal para todos os cantos do Brasil em 86.3. Verdão no ataque, Vanderlan para a cobrança de lateral, ergue a bola para o meio da grande área, tentou subir para tocar de cabeça, Vitor Roque corta a marcação, sobra do lado direito, vem para o domínio Benítez quebra para o campo de ataque, escurou de cabeça, chegou legal Murilo não foi para fora, rente a marca da cal, salva o Rios cortou para o lado errado, perde a bola, comete a falta no contragolpe, vai parar o jogo, o árbitro, é falta para o Cerro bater no campo de defesa, e na sequência o Rios deixa a perna desnecessariamente, excesso de vontade depois da falta para cima do camisa 26, o Pires da Mota, e é advertido, hein, Soler? E aí eu pergunto para Pretzel e Quesada, será que ficou alguma coisinha lá no Flamengo? Eles jogaram juntos no Mengão. Cara, mas e o Rios deu no meio do Pires. Pode ser expulso, hein? Aqui no Brasil ele seria expulso. Ó, na volta agora, ó o cotovelo. Na nuca. O cotovelo, por essa imagem parece que ele não pega, mas ele pegou, hein? Aqui no Brasil ele seria expulso. Mas o lance começa com o Carriço antes, não é isso? O Carriço ameaça deixar o cotovelo. Aí o Rios, né? O Rios vai para cima também na sequência do Pires da Mota. Não pode perder a cabeça, né? Ainda mais o Rios com um cara importante aí nesse meio-campo da equipe do Palmeiras. Temos mudanças, né, Soler? Sai com a número 11, Iturbe, entra o 17, Aguaio. Sai com a número 8, capitão Carrizo, e entra Sérgio Araújo, que já jogou no Real Madrid. Mas verdade isso? É. O Iturbe não estava bem no jogo, não, minha dupla? Mas
ou menos. Bastante esforço, né? Mas o único esforçadinho, né? Mas pouca efetividade. Eu acho que o Torres, 27 do Cerro Porteño, é o que está mais incomodando o time do Palmeiras. Vem para o campo de ataque o Cerro pela meia esquerda, lançamento na linha de fundo é para Vieira, corta a marcação, põe escanteio. Rios põe para fora, escanteio marcado, lado esquerdo para o Cerro Porteño, Soler. Escanteio para o Cerro Porteño e uma correção. O Araújo não jogou no Real Madrid, jogou no Barcelona. É mesmo? É. E no Boca. Escanteio para a equipe do Cerro Porteño, batendo do lado esquerdo, os jogadores do Palmeiras acertando no meio da grande área, você ligado na Bandeirantes, torcedor do Palmeiras que essa bola longe, é o 10 do time, Cecílio, ergueu a bola na entrada da pequena área, Murilo tira, pode pintar contra-golpe, hein, nos pés de Estevão, Estevão pela meia direita, parte em velocidade, ele, Mike chegou na cobertura, antes a zaga põe para fora. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Copa Libertadores, é noite de Copa na Bandeirantes, fase de grupos no Paraguai, relógio marca 30 minutos jogados do segundo tempo. Cerro Porteño 0, Estevão vai dando a vitória para o Palmeiras, Palmeiras 1. O plantão esportivo é com ele, alô Bruno Puzóvio. Martelli, na Copa Sul-Americana, Lautaro Dias empata para o Cruzeiro contra o Muxuque Runa, 1-1 no placar. Já na Libertadores, o Sporting Cristal abre o placar contra o Bolívar, 1-0, 6 minutos de jogo, ambas as equipes no grupo do Palmeiras e do Cerro Porteño na Copa Libertadores da América. Pode contar com alta performance, a segurança pode contar com amortecedor HG Nakata. Palmeiras tem como mexer aí mais uma oportunidade, né? Pelas minhas contas aqui. Flaco Lopes é uma boa, que de Pretzel. Vou tirar o Vitor Roque, né? Parece cansado já e depois daquele gol perdido. Ele até que não tá jogando mal, mas aquele gol perdido já tá na conta dele, com a galera pegando no pé. Palmeiras está vindo para o campo de ataque, a bola sobrou para Estevão, passadas largas, cruza a fronteira do lado esquerdo, deixaram ele sozinho, bateu no gol, bate, rouba áreas, tira! O Estevão saiu, cruzou todo o gramado, bate no gol, quase que o rebote chega na bola, Paulinho Soler. Na boa finalização do Estevão, carimbou o goleiro Arias e aí o Paulinho mostrou que realmente ainda não está 100% fisicamente, não aproveitou o rebote e desce o Cerro. Cerro tentava o cruzamento na entrada da grande área, Vanderlan tira. Você ligado no microfone da Bandeirantes, momento tenso, momento perigoso, tempo perigoso de jogo. Palmeiras tem que fazer o segundo para ficar legal, para ficar tranquilo. Desce o Cerro Porteño, vem o chute a gol em cima da marcação. Voltou de perna esquerda, bateu cruzado, bate mal. Mal demais o Araújo, tal do jogador do Barça, hein? Linha de fundo, tiro de meta. Dá para explicar porque não ficou no Barcelona, né? A imagem, acontece, né? Acontece. Mas tem o carimbo. Sim, pô, você vai lá no passaporte, tá lá, né? Esse carimbo eu gostaria de ter também. Sabe quem jogou no Real Madrid? Quem, Risson? O Pablo. No Barça. Quem? O Pablo jogou no Real Madrid com o Cristiano Ronaldo. O Pablo São Paulo, o Pablo Atlético. Ele era do Real B e treinava no Real profissional e aí não virou, né? Só que o Pablo começa como lateral. Isso. E aí depois ele vira centroavante, né? Mas por isso que não deu certo no Real como lateral. Se fosse centroavante, aí ia bancar, né? Benzema. Enganaram ele, né? Falou, pô, na lateral tem o Carvajal, não quer virar centroavante? Aí tinha Benzema, Cristiano Ronaldo, não deu certo. Você jogou no Real ou Quesada? Se eu joguei no Real? Sim. Eu não tenho R$1 no bolso, menos jogar no Real também. Você colocaria o Flaco Lopes no jogo? Colocaria. Eu acho que é uma boa opção. Realmente o Vitor Roque se esforçou bastante, faltou a técnica, né? E um pouquinho de inteligência para hoje marcar mais um gol com a camisa do Palmeiras. Tem que caprichar um pouco mais o Vitor Roque. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com. Daqui a pouco apito final no microfone da Bandeirantes para todos os cantos do Brasil. Paulo do Vale assume o FM 90.9. Sai da frente, hein? Que hoje é o apito final inteligente no microfone da Bandeirantes. Vem para o campo de ataque, o Palmeiras domina, escapou Murilo. Murilo escapou de 2, caiu, pede a falta, o árbitro não para o jogo. Contra-ataque armado para o Cerro. Domina na meia direita, parte em velocidade, Aguaio. Palmeiras está vendido na zaga. Aguaio pela meia direita também não é mal, hein? Deve te falar um negócio, hein? Aguaio mal na jogada. Perna direita na bola, corta a marcação do Palmeiras. Tenta descer o contra-golpe, Richard Rios. Ele pede a bola, recebe, já solta pela meia esquerda. Paulinho domina. Você ligado na Bandeirantes, é torcedor do Palmeiras, eu sei. Você quer o segundo gol, quer ficar tranquilo, legal na parada, tem que marcar o Verdão. Sai jogando o Palmeiras no campo de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima.
Quase 35 minutos jogados do segundo tempo de bola rolando no Paraguai. Vem para o campo de ataque, sai jogando no campo de defesa. Domina Giai pela meia direita. Giai pela quarta zaga para Murilo. Murilo tenta quebrar para o campo de ataque. Domina pela meia direita. Rola a bola para Mike. Mike 3 dedos da bola. Inverte de lateral para Vanderlan. Vanderlan pela meia esquerda. Gomes. Vanderlan cruza a fronteira. Rolou a bola para Paulinho. Paulinho tem que imprimir um pouco de velocidade. Paulinho pela meia esquerda. Mandou na ponta. Vem por dentro. Armou boa bola. Boa jogada. É para Mike por dentro. Dá para bater. Preferiu soltar na ponta direita. Linha de fundo. Bandeira de escanteio. Estevão chega na bola. Estevão pisa nela. Busca espaço. Não tem ninguém. Fatiou, tentou, balançou para cima da marcação, passe errado. Passe errado do Estevão, corta a marcação do Cerro Porteño. Volta a bola para a equipe do Palmeiras, só dá Verdão. Quem sabe agora para sair um golzinho, ficar legal, tranquilo na parada. Emiliano Martínez do corredor central, abriu jogada por dentro para Vitor Roque, escapou do domínio Martinarias. Nos pés do centroavante com a bola em mão, Soler. Tranquilo, tranquilo. Sai ficar com ela o goleiro Arias. Daqui a pouco 2 trocas no Cerro Porteño. Gomes e Valdez. Gomes e Valdez, portanto, já em campo. Palmeiras joga agora só no domingo, né? É isso? Exatamente, contra o São Paulo, partida que acontece na Arena Barueri, porque no sábado e no domingo tem System of a Down no Allianz Parque. O senhor tá errado, Soler. É que tem show do Santos segunda-feira. Não, mas aí o show do Santos na segunda não interfere no Palmeiras, porque o São Paulo joga na quarta, na Libertadores. Show do Santos. Vai estar com o palco lá, né? Capacidade reduzida. Exatamente. Se você tiver de bobeira na sexta-feira, meu caro Martelli, o Palmeiras vai expor no Allianz Parque o troféu da Copa do Mundo de Clubes, que é óbvio que terá transmissão da Rádio Bandeirantes. E mudou o time do Cerro Porteño. Saiu com a 2 o Benítez, entrou com a 33 o Gomes, saiu com a 26 o Pires da Mota, entrou com a 18 Valdez. Bom, são as últimas também do Diego Martínez, hein? Valdez e Gomes. Pretzel, Quesada. Trocas bem simples, né? Ele não tem muita variação, o Diego Martínez, até porque o time dele também tecnicamente é falho, né? Vem de novo o Palmeiras. Palmeiras desce do lado direito com o Mike. Mike foi lançado, cruzou a fronteira, linha de fundo, cruzou segunda trave, sobe o toque do Roque por cima do gol. Vitor Roque, aí saltou legal, hein? Nas costas da zaga, testa por cima do gol em linha de fundo, Soler. 1,72 m de altura e mesmo assim ele ganhou no alto da zaga do Cerro Porteño, mas a cabeçada vai por cima da meta, em tiro de meta para o goleiro Arias. Quesada, 1-0 Palmeiras, finzinho de jogo, 37,5. Antes do senhor comentar, até para ajudar, viu? Opa. Vai mexer o Palmeiras. E sai com a 41 Estevão, vem com a 23 Rafael Veiga, que por sinal, meu caro Martelli, se machucou exatamente no jogo contra o Cerro Porteño no dia 9 de abril no Allianz Parque, logo no comecinho do jogo, né? Ele sofreu uma luxação no ombro esquerdo, tá voltando aí depois de um mês aos gramados. Um baita jogador, né? Esse cara tem uma história linda no Palmeiras, se voltar bem fisicamente, vai ser importantíssimo aí para os objetivos na temporada. Agora, o Cerro Porteño precisa pelo menos empatar o jogo, o técnico coloca mais 2 caras de marcação, aí também não dá para entender, né? Tira jogadores, coloca dos mesmos com as características, né? Impressionante. Abre o time, né? Coloca 4 atacantes, vai pro tudo ou nada. Mas o Estevão mais uma vez, hein? Que joga de bola e o palmeirense tem que curtir, né, os últimos momentos com ele. Tomara que o Chelsea não estrague o Estevão, sabe que eu tenho isso em mente. Para não virar assistente de lateral quando for jogar no Chelsea, que geralmente fazem isso com o jogador brasileiro. É claro que o Ângelo e o David Washington não tem o mesmo nível do Estevão, né? Mas foram lá, bateram e foram embora. Praticamente não jogaram, né? Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque a Nakata, é claro, é tudo azul. Vieira com a bola nos pés porque tem falta pro Cerro Porteño na meia direita. Se fecha o Verdão, quase 40 jogados. Vieira vai pra bola, partiu de perna esquerda, é pra treinar. Aí é para treinar o Everton no alto, faz a defesa e o Everton já repõe. Veiga na primeira participação no campo de retaguarda na direita, volta a jogada no círculo central para Mike. Mike cruza a fronteira, tá pedindo do lado esquerdo. Paulinho, ele prefere voltar um pouquinho mais atrás. Um tapinha do Murilo. Murilo pela meia esquerda para Vanderlan, toma falta. Vanderlan, Gisão não deu. Se sair gol, vai ter que ser anulado. Escapou da marcação da meia esquerda, fatiou o Aguaio. Entrada da grande área, soltou pela ponta. Torres dominou, desarmado. Vai na bola, Gustavo Gomes. Lateral para o Palmeiras cobrar no campo de defesa do lado esquerdo. Saiu jogando bem, agora Gustavo Gomes na cobertura. É claro que tem os jogadores ali um pouquinho, né, nervosos com o juiz. O Vanderlan ficou pedindo uma falta.
Jogadores do Cerro também Martelli. queriam lateral no campo de ataque na direita. O Abel Ferreira tá louco da vida, conversando com o quarto árbitro. A informação, Soler. E quando terminar essa partida contra o Cerro Porteño, você poderá contar nas suas duas mãos a quantidade de jogos que o Estevão terá para realizar no Palmeiras, é claro, até o momento, até onde tem tabela, porque se o Palmeiras for avançando na Copa do Mundo de Clubes, o Estevão vai ganhando mais jogos com a camisa do Palmeiras, já que ele só se muda para o Chelsea quando terminar a competição. Hoje são quantos? Se você pode contar nas suas duas mãos, são 10, né? Não, eu posso contar nas minhas mãos até 10, né? Não 10. Pode ser 8, 7, 6, entendeu? Sai jogando o Palmeiras pelo campo de defesa. Casa, no toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando, a bola rolando para você. Copa Libertadores da América, relógio marca, 40 minutos jogados do segundo tempo no Paraguai, o plantão é seu, alô Pusóvio. Martelli, com os resultados de momento no grupo G da Copa Libertadores, o Palmeiras mais líder do que nunca com 12 pontos, Cerro Porteño na segunda posição com 4, mesma pontuação do Sporting Cristal em terceiro, vencendo o Lanterna Bolívar por 1-0, 17 minutos do primeiro tempo. Pode contar com alta performance e segurança, pode contar com amortecedor HG Nakata. Vai de Nakata. 41 jogados deste segundo tempo de bola rolando, falta pouco, torcedor do Verdão. 100% de aproveitamento na Libertadores da América. Vem pro campo de ataque, o Cerro Porteño domina pela meia direita, escapou, perde a bola. Velasquez desarmado, contra golpe pro Palmeiras, Veiga derrubado, o juiz vai parar o jogo, não, só fez sinal pro Veiga. Segue o jogo, Veiga. Perde a bola o Palmeiras. Domina o Cerro pela meia direita. Mas aí também, hein? Passe errado, seu porteiro não se ajuda, hein? Mike estica a perna direita, ganha pro Palmeiras. Jogo parado. Não, o juiz não dá uma falta, hein? Segue o jogo, Piero Massa. Vem para o campo de ataque, o Cerro Porteño na meia esquerda. Tenta o tapinha de 3 dedos da bola, corta a marcação. Afasta a zaga do Palmeiras, volta, não pode ficar nessa pressão não, Palmeiras. Sai do campo de defesa, Verdão. Cerro Porteño de novo insiste pela meia direita. Vem pro domínio, pisa na bola. Velasquez está pedindo, Gomes está aberto pela meia direita. Rola a bola, volta, jogada pela quarta zaga, inteiro no ataque o Cerro Porteño. 42, relógio marca 42 jogados do segundo tempo. Palmeiras fechadinho no campo de defesa. Na meia esquerda encara a marcação, Aguaio. Vem por dentro, rolou a bola para Vieira, bateu no gol, no travessão! Quase empata o jogo, insiste o Cerro Porteño, o Aguaio cruzou, mergulho, toque de cabeça no gol para fora, pela linha de fundo. Pressão para cima do Palmeiras no fim do jogo, bola no travessão e tudo. E Palmeiras, hein? Vai, Palmeiras precisa do segundo gol, quase o empate aí, Soler. Numa finalização muito firme do Vieira, ele carimba a junção do travessão com a trave, quase marca um golaço na sequência. Cruzamento do Aguaio, a testada do Jonathan Torres, também na trave, muito perigo esse ataque da equipe do Cerro Porteño na reta final. Palmeiras desperdiçou, empilhou gols perdidos e quase tomou o empate, Martelli. Você ligado no microfone da Bandeirantes, é o perigo, é a dificuldade de 1-0, o Palmeiras tem que segurar o resultado. Grande Alex tá ligado no microfone da Bandeirantes, valeu Alex, curtindo o FM 90.9 de São Paulo e a faixa estendida 86.3, 43 jogados, vai terminar o jogo, Palmeiras tem que segurar o resultado, vai chegando a 12 pontos, 4 jogos. 3 jogos fora de casa e 3 vitórias. Que campanha do Palmeiras. Vem Verdão para o campo de ataque, pisa na bola, Richard Rios pela meia esquerda, se apresenta Emiliano Martínez pelo círculo central do gramado, ele gira pela meia direita para Giai erga a cabeça, chama para o campo de ataque, mais uma vez Mike pela ponta direita, volta, jogada para Giai, Palmeiras tentando gastar o tempo, gasta o relógio, Verdão no Paraguai vencendo para 1-0, o Everton dentro da grande área, caminha de perna direita, ele quebra para o campo de ataque, é o Roque, Vitor Roque para disputa no alto, mais alto que ele, toca de cabeça, Quintana tira, volta no círculo central, recomeça o Cerro Porteño no campo de defesa, 1 pro Palmeiras, 0 pro Cerro, 44 minutos jogados deste segundo tempo. Vanderlan ganha pro Palmeiras na meia esquerda para Paulinho à frente para Roque. Tá mal o Roque, hein? Roque de perna esquerda manda para fora. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com. Pretzel Quesada vai terminar o jogo, mas que susto, hein? Claro, o susto acontece porque o Palmeiras não matou o jogo. Teve pelo menos 3 oportunidades para fazer 4-0. Mas oportunidades claras mesmo. E aí no final quase toma um gol, porque os jogadores, é claro, ficam mais desgastados, recuam e a bola sobra e o jogador do Cerro chuta no travessão e depois o cabeceio na trave.
Então seria muito injusto, né, Cassado, o Palmeiras tomar o gol de empate, mas deixou de matar o jogo, deixou de golear o time paraguaio. E se você levar em conta que está enfrentando um adversário que tem muitas limitações, claro, estamos analisando só esse jogo, né? Tá vencendo um time que tem limitações. Na hora que enfrentar um adversário com mais qualidade, aí o Palmeiras não vai poder desperdiçar essas oportunidades. Imagine no Mundial o Vitor Roque ter uma chance de fazer um gol assim contra um City, um Real Madrid. Pois é. Se chegar, né? Mas ele não vai errar, né? Será? Não sei, né? É mais fácil fazer contra o Cerro ou contra o Real Madrid, né? Acho que é mais fácil fazer contra o Cerro. Aliás, o Busquets disse essa semana, né, que o Inter Miami, que está no grupo do Palmeiras, não tem a menor chance no Mundial. Perfeito. Falou isso, o Busquets. O do Palmeiras ainda tem o Porto, né? Em tese vai, o Porto é superior, né, na qualidade, né, Preto, em relação ao Inter Miami. Está fazendo um campeonato português fraco, né, com uma crise financeira gigantesca. O André Vilas-Boas assumiu lá como presidente, uma crise muito grande. Agora, chega na hora, né, de disputar torneio mundial, é outro nível. E com essa crise financeira que o Pretzel destacou, Martelli, o Porto corre o risco de perder um de seus principais jogadores antes mesmo da Copa do Mundo de Clubes. O espanhol Samu, artilheiro da equipe, já está sendo monitorado por Chelsea, Atlético de Madrid. Pode ser que o Porto, por falta de dinheiro, tenha que vender esse jogador antes mesmo da competição. Lembrando que teremos uma janela de transferências aberta exatamente antes da disputa da Copa do Mundo de Clubes. O jogador não precisa de ambulância, né, Marcão? Não. Meu Deus. Mundial de Clubes é no microfone da Bandeirantes, está chegando Palmeiras em campo, Botafogo em campo, Fluminense, Flamengo, times brasileiros buscando um título, vai ser a primeira edição, hein? Você vai curtir tudo no microfone da Bandeirantes. Relógio marca 46,5, vamos até 50 minutos no estádio, vamos ir até 50 minutos no Paraguai. Jogo tá parado, tem lateral marcado para o Cerro Porteño. Quase 47 jogados do segundo tempo. Manuel para o Cerro, bateu do lado esquerdo. Toma a distância, vai para a cobrança. Cecílio Domingues para o lateral. Arremessou para o meio da grande área. Vai no alto, tira a zaga do Palmeiras. Volta na entrada da grande área. Vai sobrar. Gomes ameaçou bater no gol. Vanderlan na cobertura pela meia esquerda. Rasga de perna esquerda, já liga contra-golpe, bola boa para Emiliano Martínez, cruza a fronteira do lado esquerdo, mata o jogo Verdão, Emiliano dominou, parou, pisou na bola, não tem ninguém, escapa pela meia esquerda, vai caminhando, vai ganhando tempo, vai ganhando terreno, pela canhota à frente de Abel Ferreira, tem opção de Paulinho atrás dele, deu jogo para Paulinho tá pressionado, escapa por dentro, boa bola, se apresentou Richard Rios abriu jogada pela meia direita, boa bola para Mike na quina da grande área, olhou para o meio da área, tentou cruzar em cima da marcação. Rasga a zaga do Cerro Porteño, mas falta nos pés de Emiliano de longe ameaçou, batendo o gol, girou pela meia direita para Richard Rios perde a bola, vem por baixo no carrinho. Salva o Palmeiras do carrinho, a bola na linha de fundo, nos pés do goleiro. Torcer é bom, torcer na final da Conmebol Libertadores é bom de Mafre. Acesse torcida.mafre.com.br, cadastre-se e entre na torcida. Só mais 2 minutos de bola rolando no Paraguai, 48. Vamos até 50. Até 50 no Paraguai. Vem Vitor Roque. Roque foi lançado. Roque adiantou, entrou na grande área, escapou da marcação, driblou o goleiro, passou do segundo, marcou. Golaço! Vitor Roque no apagar das luzes do Paraguai marca o golaço do jogo. Boa bola trabalhada, Paulinho. Lança Vitor Roque no limite. Sufocado, sem fôlego, sem perna. Ele adianta, a bola escapa da marcação. Leva para a linha de fundo do lado esquerdo. Ganha na corrida, deixa Velasquez para trás. O goleiro sai desesperado. Desesperado, Arias. Vai para trás, Vitor Roque. Uma fita no goleiro. Chega o zagueiro lá, Quintana. Fita o zagueiro também, passou por 3. Gol aberto na entrada da pequena área. 3 dribles para Vitor Roque para matar o jogo. Na marca dos 49 minutos jogados do segundo tempo. Fala dele, Vitor Roque passa por 3, mata o jogo no Paraguai. Verdão imparável na Libertadores. Vitor Roque faz Palmeiras 2,
Cerro Porteño 0, Soler. E o técnico Abel Ferreira poderia ter tirado o Vitor Roque depois de tantas oportunidades que ele desperdiçou, depois de tantos passes errados, mas o português deu sequência, manteve o camisa 9 dentro de campo e agora ele faz algo espetacular. Na velocidade e na força física, ele vai empilhando os jogadores do Cerro Porteño para trás. O goleirão Arias saiu para dar o bote, ele também se livra do arqueiro para bater firme de pé direito, marcar o segundo e matar o confronto. O Palmeiras está classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Jogaço de bola do Palmeiras, jogaço de bola. Esse é o Verdão casca grossa, esse é o Verdão duro. É duro na Libertadores. Toma a bola no travessão, toma a bola na trave. Vai, Vitor Roque, amplia, faz 2-0. Passamos de 50, hein? Ele deu mais um. Escanteio para o Cerro Porteño bater na meia direita, já cobrado, corta a marcação, entrada da grande área de perna esquerda. Manda longe do gol, manda para fora. Quesada e Pretzel vão ter mais tempo no apito final para falar, mas que golaço do Vitor Roque, hein? 2 pro Verdão, matou o jogo. Se redimiu. O mais 2 difícil, pro Verdão, né? hein, Quesada? Mais difícil. Tava cara a cara no primeiro tempo, perdeu um gol feito. Agora, Velasquez na marcação, o goleiro tentando fechar, marcação de outro adversário. É isso aí, a confiança do técnico no jogador, isso é muito importante também. E aí o Richard Rios já tem cartão amarelo, hein? O Richard Rios já tem cartão amarelo, tem uma confusão ali, ânimos, né, um pouquinho mais acalorados, mas o Rio já tem amarelo, tem que tomar cuidado para não ser expulso. Vai terminar o jogo no Paraguai. 51 jogados deste segundo tempo. Já vem o apito final. O apito final com Paulo do Vale aqui no microfone da Bandeirantes. Marceli. Vem ele para todos os cantos do Brasil. Fala, Soler. Enquanto o professor não apita o fim do jogo, só destacando que o Palmeiras está chegando a 140 vitórias na história da Copa Libertadores da América em 246 jogos disputados. O triunfo 57 do Palmeiras como visitante na história da principal competição do continente. Ergue o braço, árbitro do jogo, aponta o centro de campo, termina o jogo no Paraguai. Quem para o Verdão na Liberta? Quem para o Verdão no Campeonato Brasileiro? Vitória gigante do Palmeiras, 2-0 para cima do Cerro Porteño. 12 pontos contra 4 do Cerro Porteño, 4 do Sporting, 3 do Bolívar. Verdão nas oitavas de final da Libertadores da América, e vem a melhor campanha aí. E vem também o melhor pós-jogo, vem o apito final. Apito final na Bandeirantes. Alô, Paulo do Vale. Valeu, Pedro Martelli, que narrou mais uma vitória do Verdão na Copa Libertadores, hein? Rumo à melhor campanha de novo. O Palmeiras tem 12 pontos no Grupo G. Venceu 2 vezes já o Cerro Porteño nessa edição da Libertadores. Um confronto recorrente entre as equipes. E Vitor Roque, gol fácil não é com ele. Ele gosta do difícil. Se redime na segunda etapa, marca o segundo do Palmeiras. Saída dos jogadores no Paraguai, Gustavo Soler. E o time do Palmeiras, meu caro Paulo do Vale, é o 4º time na história da Copa Libertadores da América com mais triunfos como visitante. Chegou a 57 vitórias longe dos seus domínios e agora o Palmeiras também amplia uma marca. Chega a 8 vitórias consecutivas como visitante na temporada, 19 jogos de invencibilidade longe dos seus domínios. O Estevão marcou o 23º gol dele como jogador profissional. E agora, meu caro Paulo do Vale, anote esse número. Se o Palmeiras ganhar do Bolívar e do Sporting Cristal, o Palmeiras chegará a 142 vitórias na Libertadores. Em termos de comparação, o arquirrival Corinthians tem 142 jogos na história da Libertadores. Ou seja, o Palmeiras pode empatar em número de vitórias com aquilo que o Corinthians tem em jogos de Libertadores. Olha, que dado, hein? Um dado que atiça a rivalidade ainda mais, hein? Tá aí, Gustavo Soler volta daqui a pouco no apito final, com a palavra de Abel Ferreira depois da vitória do Verdão 2-0 no Paraguai. Vamos eleger o craque do jogo. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. O melhor em campo de Palmeiras 2, Cerro Porteño 0, jogo no Paraguai. Começo por você, Quesada.
Eu vou escolher o Estevão, né? O Estevão é um menino de ouro. A gente já tinha elogiado aí o Pretzel aqui. Também é chovendo molhado, né? Moleque é diferenciado. Então eu vou nele. Gostei do Rios, viu? O Rios entrou bem no jogo no segundo tempo também. Mas assim, o Palmeiras jogou pro gasto, né? Que é o que precisa fazer de vez em quando. Que é o suficiente para arrematar essa primeira classificação na Libertadores, né? O primeiro lugar na classificação geral. Pretzel, o melhor em campo para você? Estevão, né? Jogador diferente, dono do jogo, né? Fez o gol, serviu outros companheiros, participou ativamente da partida. Então Estevão para mim, e a gente está curtindo uma reta final, porque é mais um que vai embora no meio do ano, depois da disputa do Super Mundial. Estevão melhor em campo. 2 votos para Estevão, unanimidade, o craque do jogo. Aproveite enquanto tem. Daqui a pouco acaba Estevão no futebol brasileiro, no futebol sul-americano. A despedida, a última dança será no Super Mundial de Clubes. Depois é na Premier League, na Champions League e tudo mais. Enquanto isso a gente aprecia Estevão, essa joia brasileira. Vamos aqui abrir o apito final na Rádio Bandeirantes para repercutir essa vitória do Verdão, noite de Libertadores, o Flamengo, rapaz, tropeçando novamente no Central Córdoba, hein? Só um jogador do Flamengo paga todo o elenco do Central Córdoba, vida complicada do Mengão na Copa Libertadores. Em instantes para você, o apito final. Palmeiras no Paraguai venceu o Cerro Porteño por 2-0. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, pode contar. Alta performance é com amortecedor HG Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN é no Disney Plus. CIO, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra perdida dá certo. E Estrela Bet, ative o efeito estrela, vem pra Estrela Bet, simples e num instante. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Cerro Porteño 0, Palmeiras também 0. Vem pro campo de ataque, Evangelista cobrou a bola, rápido, boa bola para Estevão, bateu de longe no gol, golaço! Rapidez, ele estava devendo no jogo, mas sofreu a falta no corredor central da intermediária. Evangelista cai, bate a falta rápido, estava à frente dele Estevão, o árbitro também foi do jogo, deixou a bola seguir, Evangelista cobra a falta rápido, entrada da grande área, Estevão, raciocínio rápido, raciocínio de craque, 2 toques da bola, um para dominar, outro para ajeitar o terceiro, uma pancada no ângulo superior direito da meta do Arias, na marca dos 40 minutos jogados do primeiro tempo, Precial viver de pulsar, estremecer e vibrar, alô Arias, aquele abraço para o gol, Estevão, golaço no Paraguai, aberto o placar, 1 pro Palmeiras, 0 pro Cerro Porteño, Soné. Tava sumidinho, tava meio desaparecido da partida o Lucas Evangelista e acho que essa pancada acordou o homem, porque ele sofre a falta e rapidamente o cérebro pensa em fazer a jogada mais inteligente. Ele se levanta e bate rapidinho essa falta, achando o Estevão que de fora da área mostra todo o seu talento, toda a sua qualidade. Um foguetaço sem chance para o goleiro Arias para ele marcar o 23º gol dele como jogador profissional. O 8º na temporada, o 3º nessa edição de Copa Libertadores da América. O Palmeiras sai na frente do Cerro Porteño, 1-0 para o Verdão.
Vamos até 50. Até 50 no Paraguai. Vem Vitor Roque. Roque foi lançado. Roque adiantou, entrou na grande área, escapou da marcação, driblou o goleiro, passou do segundo, marcou. Golaço! Vitor Roque no apagar das luzes do Paraguai marca o golaço do jogo. Boa bola trabalhada, Paulinho. Lança Vitor Roque no limite. Sufocado, sem fôlego, sem perna. Ele adianta, a bola escapa da marcação. Leva para a linha de fundo do lado esquerdo. Ganha na corrida, deixa Velasquez para trás. O goleiro sai desesperado. Desesperado, Arias. Vai para trás, Vitor Roque. Uma fita no goleiro. Chega o zagueiro lá, Quintana. Fita o zagueiro também, passou por 3. Gol aberto na entrada da pequena área. 3 dribles para Vitor Roque para matar o jogo. Na marca dos 49 minutos jogados do segundo tempo. Fala dele, Vitor Roque. Vitor Roque passa por 3, mata o jogo no Paraguai. Verdão imparável na Libertadores. Vitor Roque faz Palmeiras 2, Cerro Porteño 0, Solé. E o técnico Abel Ferreira poderia ter tirado o Vitor Roque depois de tantas oportunidades que ele desperdiçou, depois de tantos passes errados, mas o português deu sequência, manteve o camisa 9 dentro de campo e agora ele faz algo espetacular. Na velocidade e na força física, ele vai empilhando os jogadores do Cerro Porteño para trás. O goleirão Arias saiu para dar o bote, ele também se livra do arqueiro para bater firme de pé direito, marcar o segundo e matar o confronto. O Palmeiras está classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Deu Verdão de novo, em 4 jogos, 4 vitórias do Palmeiras na Libertadores em 2025, 12 pontos, liderança absoluta no Grupo G, liderança no geral. O Palmeiras faz história na primeira fase da Libertadores e caminha para ter aí a melhor campanha. Nos últimos anos... Vou puxar aqui, mas antes de puxar essa para você, eu pergunto. O que você, Pretzel e Quesada faziam em 2005? Eu, em 2005, eu tinha 15 anos. Eu dançava valsa. Das aniversariantes, minhas amigas, né? Eu não tive a minha festa de debutante. Infelizmente? Infelizmente, né? Uma grande injustiça. Mas acho que fui à Disney, talvez. Fui à Disney, como um bom menino de classe média. Perguntei isso porque 2005 foi a última vez que o Cerro Porteño marcou um gol no Palmeiras jogando no Paraguai. O Palmeiras só tomou 3 gols do Cerro Porteño como visitante em toda a história. Tá aí, olha, e são equipes que se enfrentam bastante, né? Não dá pra dizer que, mas também nunca se enfrentam, né? Olha, impressionante. Depois de 2005 foram mais 5 jogos. E o Cerro Porteño não marcou nenhum golzinho. Olha, impressionante. O Cerro Porteño é uma equipe, por mais que não seja nunca favorita aí, mas é um time sempre de Libertadores, né? Agora é o seguinte... Quer que a gente responda aí? O que vocês estavam fazendo? Em 2005? Você estava, acho que aqui, né? Vocês estavam na Rádio Bandeirantes. Estava aqui. Em Porto Alegre. Trabalhando, os dois trabalhando. Talvez no Paraguai. Fizemos aquele jogo histórico lá, Inter e Corinthians, né? Foi 2005. Sim, né? 2005. Aquele ano terrível do futebol brasileiro. Verdade, com máfia do apito. Edilson Pereira de Carvalho. Jogo no meio de novembro, lembra? Calor no Pacaembu. Exato. É um jogo... Mas assim, eu não acho que tenha tido... Sinceramente, eu acho que não tenha tido esquema para ajudar diretamente o Corinthians. Não vamos esquecer que o Corinthians perde o último jogo para o Goiás em Goiânia. O Inter pegava quem? Perdeu pro Curitiba. Eu estava lá na última rodada, mas a questão não foi o pênalti. O pênalti foi uma das coisas. A questão foram os jogos anulados. O Inter dormiu líder e acordou na 4ª colocação. E aí isso foi um prejuízo muito grande. Né? Mas o Corinthians não teve culpa, porque os jogos anulados, o Corinthians estava envolvido em quantos jogos? 3 ou 4, né? Foram 2, né? Um contra o Santos e outro contra o São Paulo, né? 2 jogos. Que ele não havia feito pontos nesses jogos. Tinha perdido os 2 jogos e ganhou os 2, né? É que, infelizmente, Pretzel, qualquer time que fosse campeão naquela oportunidade, com esse esquemão de arbitragem, né? Ficaria com o título manchado. O campeonato ficou ruim. Mas o Inter fez uma bela campanha e aí foi prejudicado naquele lance, né? Naquele lance histórico lá do Fábio Costa e
Tinga, não é isso? Tinga e Fábio Costa no Pacaembu. Estávamos ali. Paulo do Valle. O Soler tem aí os últimos anos do Palmeiras na fase de grupos, né, Soler? Exatamente. No século, o Palmeiras é o time com mais vezes ficando com a melhor campanha na fase de grupos da Copa Libertadores da América. 2018, 2019, 2020, 2022 e 2023. Ou seja, 5 vezes, só não teve a melhor campanha em 2021, quando foi campeão, e ano passado, quando caiu nas oitavas de final. Na história da Copa Libertadores da América, se o Palmeiras tiver a melhor campanha na fase de grupos, vai se igualar ao River Plate, com 8 vezes tendo a melhor campanha na fase de grupos. O Palmeiras tem 7, 61, 68, 2018, 19, 20, 2022 e 2023. O Palmeiras está muito próximo de empatar com o Boca Juniors e se transformar no terceiro time com mais vitórias como visitante na história da Libertadores. Precisa ganhar mais 2 jogos fora de casa para empatar com a equipe do Boca Juniors. Antes da gente falar do jogo em si, e a gente pode destacar aí algumas questões até individuais, sobre essa campanha do Palmeiras, de novo, né? Vai caminhando aí para ter uma primeira fase perfeita ou quase que perfeita. Agora há pouco, no mesmo horário, o Flamengo empatou com o Central Córdoba 1-1. Estamos falando aí de equipes tricampeãs e tal. A gente fala muito, né? Tem esse debate de tradição, né? O do Corinthians não passa na catraca, o meme do Fábio Sormani que assombra todas as noites o corintiano, toda vez que o Corinthians empata na Sul-Americana, não ganha, aparece lá o Fábio Sormani. Aí a gente vai falar de Palmeiras e Flamengo em Libertadores, 2 equipes tricampeãs. Mas vocês não acham que em tradição, por mais que, né, sejam equipes tricampeãs, o Palmeiras não tem muito mais força, me parece? É um time muito mais confiável em Libertadores do que o Flamengo? Ah, mas qual é o recorte? Campanhas em fase de grupos, o recorte você não histórico vacilar contra o Central Córdoba da Sim. vida, você não tomar uma virada de um América do México. O Palmeiras não é muito mais confiável que o Flamengo em Libertadores? O recorte histórico, sim. Histórico, né? Que a gente tá falando desde os anos 60 pra cá. O Palmeiras, muita gente não lembra. O Palmeiras é o primeiro time brasileiro a disputar uma final de Libertadores. Perdeu para o Peñarol, né? Sim. 61. É um time super tradicional. É o time com mais participações em Libertadores da América, dos times brasileiros. Entre os times brasileiros é com mais jogos, mais participações, mais tudo, vitórias, mais gols marcados. Só não tem mais títulos Agora, porque Grêmio, Flamengo, Santos e São Paulo também ganharam 3. O Flamengo enchia a boca pra falar do título de 81, mas também não ganhava nunca, né? Dava vexames, e aí só foi ganhar em 2019 a Libertadores, né? Então assim, olha só, o Grêmio ganhou a Libertadores 2 vezes, 3 vezes antes do Flamengo ganhar a segunda. Olha que interessante, né? O São Paulo ganhou a Libertadores 3 vezes antes do Flamengo ganhar a segunda. E aí o Palmeiras ganha em 99 antes do Flamengo ganhar a segunda. Depois o São Paulo já era tri, né? Quando o Palmeiras exatamente. E aí campeão. o Palmeiras ganha mais 2 depois É. para ser tri também. Então é o seguinte, tem toda a razão nesse ponto, né? Mas aí o Flamengo conseguiu buscar, né? Hoje o Flamengo ele é tricampeão, é isso? Tricampeão. É, só uma coisa com a qual eu não concordo. A gente, eu pelo menos, não meço o tamanho de um time pelo número de Libertadores que ele tem. Sabe por quê? Se for assim, então a gente encerra a conversa O Independente. agora. Desculpa. E com todo o respeito ao Independente. Do jeito deles lá, os caras ganharam 7 Libertadores da América. Então, é assim. Aí você vai falar, pô, Kessado, mas pera lá. O Corinthians tem menos tradição do que todos esses times tricampeões. Sim. Mas você vê o número de participações do Corinthians, o Corinthians é o quarto ou quinto com mais participações no Brasil. É que o Corinthians não consegue desenvolver, né? No ano que ele poderia ter desenvolvido para ser bicampeão, aconteceu aquela tragédia absurda com aquele moleque lá em São José. E aí o Corinthians foi operado contra o Boca também, né? Que operou muita gente também, Sim, né? Na competição. Agora, eu acho assim, por exemplo, eu acho o São Paulo, todo respeito ao Independente, maior que o Independente. Tô falando só do São Paulo, tá? Claro. Só do São Paulo. O Independiente tem 7 Libertadores. Tem 7 Libertadores. Mas parou no tempo. Agora, então quer dizer que o Palmeiras e o Flamengo não eram nada antes de ganhar a segunda e terceira Libertadores?
Eu acho que a gente não pode medir desse O Palmeiras, antes de ganhar as outras 2 Libertadores, já era o time brasileiro com mais finais de Libertadores entre os brasileiros. Tudo bem, mas eu tô falando de ganhar. Sim. E quantos títulos brasileiros o Verdão não tinha antes de ser bicampeão? Pô, eu valorizo mais o Brasileirão, cara. O Brasileirão é uma competição super difícil de ganhar. Você vê times super tradicionais que não ganham há quanto tempo? Olha o gigante. O Inter. Olha o gigante Internacional, que teve um dos maiores. O Pretzel pode falar de cadeira isso daí. Teve um dos maiores times do mundo de todos os tempos, aquele time dos anos 70. O grande Inter não ganha um título desde 79. E o Grêmio também é 30 anos, né? O Grêmio desde 96. Também, a dupla Grenal não consegue. Depois dessa história do pontos corridos aí. O Inter foi 5 vezes vice-campeão dos pontos corridos. E o Grêmio 3. É bem curioso isso, né? Vice-campeões. O Inter é o time mais vice, depois dos pontos na era corridos. dos pontos, né? O mais vice. Eu tenho a impressão que o Flamengo não mete medo em ninguém na Libertadores, apesar de ser tricampeão. Eles adotaram o discurso, né? O Felipe Luiz vai falar lá de que a prioridade é o brasileiro, né? Que a Libertadores esse ano é o segundo e aí a Copa do Brasil é o terceiro, porque eles são os atuais campeões, né? Então eu acho assim que tu colocar, né? Tu menosprezar qualquer torneio, eu sou totalmente contra. Do jeito que o futebol tá caro e do jeito que tá a competitividade, né? Tu deixar outros adversários aparecerem. Porque se tu tira o pé na Libertadores, daqui a pouco tu fortalece o Botafogo. Tô dando um exemplo. Tu cria um outro rival, tu cria um outro time forte. Então eu acho desnecessário. Do jeito que o Flamengo tá, o Flamengo tem mais time no papel que o São Paulo. Mas na Libertadores, hoje, São Paulo é mais confiável que o Flamengo. Em termos táticos, sim. Mas pegou um grupo mais fraco, teoricamente, né? Eu tô vendo os São Paulinos, a gente tá falando do geral, tô vendo os São Paulinos bem emocionados com a invencibilidade, né? Mas o futebol é um futebol bem comum, né? O time do São Paulo é bem comum. Não tem uma jogada, não tem, mas tem o quê? Tem um bom sistema defensivo. E tá começando pela defesa, algo que historicamente o São Paulo nunca fez, né? O São Paulo sempre foi um time muito acadêmico, muito competitivo do meio pra frente, né? E lembrando que o campeão dessa edição da Copa Libertadores da América já garante vaga para a Copa do Mundo de Clubes de 2029. Isso é muito grande. Isso aí. Pra não disputar, né, inclusive, né? Porque, imagine, vamos lá, o Palmeiras ganha. Pra mim, o Palmeiras vai brigar pelo título do Brasileiro até o final, certo? Flamengo também. Eu ainda acho que são os dois times brasileiros aí com maiores chances, tá? Sim. Se o Flamengo passar por esse grupo aqui, depois a gente vai explicar a matemática aí, Paulo do Vale. O Flamengo entra fortíssimo, né? Eu acho que entra fortíssimo. Aí você imaginou, reta final, Flamengo e Palmeiras disputando o título do Campeonato Brasileiro e um dos dois para representar o Brasil no Mundial. O que esses caras vão fazer, sendo que vai bater reta final com... Eu vou falar para você, parabéns à nossa gloriosa CBF e às nossas federações estaduais. Os caras não conseguem fazer um negócio O Júlio Avelar está torcendo para todos os clubes brasileiros caírem na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, porque aí ele antecipa o retorno do brasileiro absurdo, e termina né, antes do campeonato. É um absurdo, né, meu velho? Vamos ser Mas sinceros. será que vai antecipar se eles caírem fora? Sim, porque... Existe uma ideia de porque seria o lógico, né? Exato. A questão é eles precisam dar 2 semanas de férias para todos os clubes. Então, se todo mundo cai na fase de grupos, você tem esse espaço de 2 semanas e volta em julho ainda. Então, poderia. Mas se alguém já chegar nas quartas, aí matou o Júlio Avelar e seu calendário. O campeonato, a Copa do Mundo começa dia... Para os brasileiros, dia 15. Dia 15. Isso. O campeonato tem uma rodada dia 12. Isso. Então... Os 4 não jogam. Os 4 não jogam, é. mas tu tem os outros 16 que jogam. E aí tu coloca... Não, 16 não. São os outros 12 que jogam, né? Aí tu vai colocar 15 dias de férias, tá dizendo, né? De 13 a 15 são até o dia 28. Isso. Volta dia 29 a treinar. E se os times forem eliminados, os 4... Termina dia 22. 22? 24, né? 24 porque tem... Mas, o Fluminense acho que é o último jogo dia 24. Aí eles vão voltar, então daí deve retornar. Eles vão dar 15 dias. Será que todo mundo vai dar 15 dias de férias? Talvez só 10, alguns. Acho que o certo seria para uma semaninha. Eu também acho. Sabe como é que são os por causa treinadores, do né, calendário jogador? de 26 já. Então você tem que dar 15, porque já vai começar é em janeiro de 26. É verdade. Não, tinha que ter feito um negócio que se eu falar aqui, os caras vão... Então, você tinha que ter mudado o formato do Campeonato Brasileiro. Exatamente. Você tem que diminuir, não tem jeito. O que vai Os fazer... estaduais, era só ter feito estilo Copa do Mundo, 7 jogos todo mundo Os e acabou. estaduais, os caras ainda conseguiram dar uma bela antecipada, né? Mesmo assim, você vê que... Dia 8 já tinha jogo, né? Em janeiro. Sim. O Campeonato Brasileiro, quando retoma na 13ª rodada, né?
No final de semana da decisão do Mundial. Se tiver algum brasileiro, esse brasileiro já não joga mas também. eu acho, Soler, tua matemática, sabe por quê? Os clubes que vão dar férias 15 dias não vão aceitar voltar 3 dias depois do retorno. Vai ter que ter uma preparação. Provavelmente o campeonato retorna dia 10 de julho. A data está encaminhada dia 13, né? Provavelmente 13, eles mantêm o dia 13. Dia provavelmente 13. Por causa... Se tudo é férias, eles vão querer um tempo para treinar de novo. Ou então, se antecipar, você não dá as férias. Exatamente. Porque aí você já joga para Mas na realidade, eu sempre fui contra, né? Eu dei a sugestão, congela os jogos dos 4 grandes e mantém a Série A em andamento. Sim. Deveria fazer isso. E aí tu terminaria... Ah, mas aí tu joga para frente os jogos dos 4 grandes? Sim. Qual é o problema? Nas enchentes jogaram para frente. Não, e dependendo também, vão caindo no Mundial, já volta. Claro, já volta e já joga se cair no Mundial. Vai jogando, né? Claro. Pô, o Botafogo, por exemplo, com esse time, pode te reforçar. Viu? Mas tu fica com equilíbrio, né, com jogos a menos. A Premier League eu já vi jogo na penúltima rodada, jogo da quinta rodada, certo? É o que mais tem. No jogo da quinta atrasado. Mas isso só nos remete a um negócio. A gente reclama muito da CBF e temos que reclamar, mas os clubes e as federações também não ajudam em absolutamente nada. Porque assim, eu sou o Juventus da Moca, eu não tô no Mundial. Vou dar uma força pros times que estão lá. O mundo encantado do Quesada aqui. Mas dá uma força, porque amanhã eu posso estar lá, entendeu? Os caras não conseguem ajudar ninguém, entendeu? Vamos tentar antecipar aí 3 dias. Vai pela lógica é melhor ele chegar... É melhor eu pegar o Palmeiras cansado do que o Palmeiras inteiro. Melhor eu pegar o Flamengo... já pensando no Mundial, do que o Flamengo focado em mim. Ninguém lembra de ninguém, o Soler, é tudo conversa, viu, cara? Supondo que um time brasileiro chegue na final do Mundial, certo? Pode ser. Ele já chega e já joga em seguida, né? Sim. Esse não vai ter férias. Folga, ele não tem esse férias. Não vai ter férias. Nossa senhora. A não ser que ele fale pra CBF, zerei o game, ganhei o Mundial do Flamengo, tirei Manchester City, Chelsea na semi, nas quartas, então não vou mais jogar esse ano, tá? Nossa Tudo senhora, certo. Que confusão. Olha, realmente, né? Vamos aguardar, porque dentro de algumas semanas já teremos essa paralisação do Campeonato Brasileiro, paralisação das competições sul-americanas para o início do Mundial. Vai ser bem legal de acompanhar, mas cercado de... Diga. Só uma observação, tá? Já no meio de semana tem a rodada com os 4 que estavam no Mundial. Isso daí não muda nada. O Palmeiras pega o Mirassol, o Botafogo pega o Vitória, o Flamengo visita o Santos. Deixa eu ver aqui o nosso glorioso o Fluminense pega o Cruzeiro. Então, quer dizer, os caras, se algum deles chegar à final, não dá nem para tomar aquela cervejinha e comemorar, porque quarta-feira e quinta-feira já tem a retomada do Campeonato Brasileiro. E informação pra gente trazer, mais uma vez, gestos racistas da torcida do Cerro Porteño para torcedores do Palmeiras lá no Paraguai, e o técnico Abel Ferreira está falando, então vamos ouvir o treinador português do Palmeiras. E depois na segunda parte a toada foi muito igual, o Palmeiras a controlar o jogo, o Palmeiras a criar. Eu acho que se tivesse, para além daquilo tudo de bom que foi feito, se tivesse que apontar algo a melhorar, era nós podermos ter feito 2-0 mais cedo. O Cerro Porteño acreditou sempre até ao fim que podia empatar o jogo, inclusive mandou uma bola no poste e na trave, e nós acabamos por depois fazer o golo 2-0 já muito tarde. Portanto, na minha opinião, foi um bom jogo da nossa equipa, mas se tivesse que melhorar alguma coisa era ter feito 2-0 mais cedo, que nos ia dar outra tranquilidade e outra segurança para o jogo. Bom, a gente está com um probleminha com Abel Ferreira. Em instantes a gente tenta reestabelecer. Quem não ajudou a gente agora, né? Bom, em instantes a gente volta com Abel Ferreira. Me parece um problema lá no Paraguai, né? Exatamente. Pra gente acompanhar. Bom, talvez eles copiem isso do Brasil, né? Porque normalmente a sala de coletiva do visitante é uma nhaca, né? Normalmente é pra não funcionar mesmo. Soler, né? O perfil do Palmeiras no Twitter foi bem legal agora. Abemos vaga com uma fumaça verde. Muito legal. Por sinal, tem... Foi bem legal, viu, Puzov? Se quiser colocar lá, bem legal. Por sinal, tem no perfil do Palmeiras. 2 candidatos a Papa que são torcedores do Palmeiras. O Brás, que é arcebispo em Brasília, e o Sérgio da Rocha, que é o arcebispo de Salvador. Os 2 são torcedores do Palmeiras.
Inclusive, hoje a informação O braço tá vindo por fora, hein? Hoje a informação da coluna da Mônica Bergamo é de que alguns cardeais brasileiros apontam o Dom João Brás de Avis como a grande zebra, com possibilidade real, segundo cardeais brasileiros, mas que sentiram o clima, né, anterior aí, um pouco antes de iniciar o conclave, de que ele pode ser essa zebra e se tornar papa. Agora, o que pesa contra é que dificilmente, talvez, teremos 2 papas sul-americanos, né, na sequência, né, algo que... Estilo Copa do Mundo, né? Algo que nunca... Você tem um, depois volta pra Europa, fica um tempo lá, depois você escolhe outro. Né? Então... Mas essa é a informação que trouxe a Mônica Bergamo hoje, que o Solé traz que o Brás... Qual é o nome inteiro desse Brás aí, do cardeal Brás? Dom João Brás de Avis, ex-arcebispo de Maringá e Brasília. E ele é muito próximo ao Papa Francisco. É isso que poderia colocar, de alguma forma, ele como um... Vai ter que colocar um outro nome, o Papa, né? Isso. Eu sugeriria, se for esse palmeirense Papa aí, Papa Bel. Nossa, seria legal. Papa Bel. Imagine. E você sabe que Papa Bel primeiro. Será que tem algum pode escolher Abel, qualquer nome, né? Papa Bel primeiro, imaginou? Eu acho que não tem Aí Abel, seria uma hein? justa homenagem, hein? Agora, pra quem gosta mais do Luxemburgo... Calma aí, Pretz, é verdade. Quem gosta do Filipão e do Luxemburgo, essa Papa Filipão... O Papa Luxa. Papa Scolari. Papa Scolari. O Papa Luxa. Papa Vanderlei. Papa Luxa. Vanderlei primeiro. Acho que não tem nenhum Papa chamado Vanderlei na história, né? Papa Brandão não é uma boa. Com W ou com V? Vanderlei. Com Vanderlei, o Luxemburgo é com V, né? Com V. Papa Luxemburgo. Imaginou? É só, são... Né? Mas eu acho que o Abel faz sentido, assim, né? Na questão até... É um nome forte, Seria, né? hein? Fantástico. Aguenta o Palmeiras, hein? Papa Bel. Papa Bel. Aliás, aquele torcedor Aí que... se o Papa é palmeirense, o que o Abel faz com o pacto? Ah, mas o pacto talvez seja justamente, né? Divino. Deve ser divino. É o Papa né? Ademir. Papa Ademir. O divino. O Papa divino. Papa Evair. Aliás, aquele torcedor ilustre do Palmeiras que tinha lá o Abel para presidente, a última dele é Abel para Papa, né? Ele mudou. Exatamente. Aí, aproveitando os tempos. Papa Estevão. Papa Estevão também, né? Aliás, Estevão é o nome de bispo, né? Tem o bispo Estevão, né? Famoso. Mas dizem que se for um papa na linha do Francisco, seria Papa João. Porque seria o nome inicial que o Francisco escolheria. Porque tem a ver com aquela ideologia que ele implementou, né? Dos pobres, do acolhimento. E que o Papa Francisco foi uma sugestão brasileira, né? E que ele adotou o Papa Francisco, até porque era um nome não utilizado. O João seria, acho que, João VI. Então, se vier um Papa João VI, significaria, de alguma forma, seguir um pouco a linha do Francisco. Mas o João não tá a mais de 20 aí, não, hein? Não, tem o João Paulo e tem o João, só João, né? Ah, só João? Eu acho que seria João 6 ou João 26. Mas não teve João 23. João teve, 23, né? Que inclusive já virou cemitério em nome de colégio. João 23. Em Porto Alegre. Então deve ser João 26, Isso. talvez. Por aí. Abel acho que é 13. João 26. Abel 13 também, com a quantidade de títulos que ele tem. Pode ser. Pode ser. Mas o João seria nessa linha do Francisco. Mas aí, deixa pro Zaidan falar. A gente tá aqui falando assim só pra... O Zaidan podia concorrer, né? Também. Inclusive não necessariamente você precisa ser, né, um cardeal, né? Papa... Esse Zaidan seria o Papa Cláudio, ele já é, né? Já é. A propósito, teve Papa Estevão, viu? Ah, teve? Teve. Olha aí. É isso aí. Que coisa, hein? Pode ser qualquer nome, eu não teve sabia. Papa Leão também, não foi homenagem, obviamente, ao goleiro Leão, mas teve. Isso eu acho que na Idade Média, eu acho, né? O Leão, né? É isso. Muito bom. Papa Alexandre, será que teve? Não, acho que não. Papa Leandro tampouco. Teve também ou não? Papa Gustavo deve ter tido. Bruno. Paulo. Bom, Paulo teve um monte. Paulo teve um monte. Paulo teve. Paulo VI, né? Teve Papa Vitor, ia sugerir Vitor Roque, mas teve Papa Vitor. Alexandre teve, viu? Eu acho que o Papa Paulo VI estava na Segunda Guerra Mundial, eu acho. Acho que era ele, né? Acho que era o Paulo Papa VI.
Olha aí, tá vendo? A gente também... é isso aí. A gente também dá uma arranhada no assunto Papa. Mas o que eu queria falar com vocês, a gente não conseguiu restabelecer o Abel, daqui a pouco o Pusóvio tenta aí pra gente ouvir a palavra do Abel Ferreira, acho que foi um problema técnico lá no Paraguai. O Vitor Roque, ele fez o mais difícil, né? O que é mais difícil? Só rapidamente mandando um grande abraço para Pepe Reale, que na despedida de São Marcos, ele estava vestido de Papa na última entrevista coletiva de São Marcos na Academia de Futebol do Palmeiras. Ele está na nossa audiência. Um beijão pro Pepe Reale. Boa, abraço. Audiência qualificadíssima do Pepe. De Pepe pra Papa. O que é mais difícil? Perder o gol que ele perdeu ou marcar o gol que ele fez no final? Porque o fácil ficou difícil, o difícil ficou fácil pro Vitor Roque, né? A gente tá revendo o lance, inclusive, agora, né? Ele tava muito confiante, né? Só que assim, tem que ter um pouco mais de malandragem, né? Tenta cortar pra ponta e não fazer esse chute em cima do goleiro, né? E aí foi, eu acho que foi bem juvenil o Vitor Roque, pro tamanho do jogador que ele é, baixou a cabeça, e pelo custo, Baixou a cabeça, ele chuta em cima do goleiro, agora se redime, né? Até a TV tá mostrando exatamente isso, né, o Quesada e Pedro Leora. Ele se redime, ele erra o gol feito e depois faz um bonito gol, né? E aí ele sai da marcação do Velasquez, quase que o Velasquez derruba o Vitor Roque. Bom, mas enfim, né? Como o Pretzel falou, se redimiu, né? Perdeu o gol mais fácil, fez o mais difícil e ajudou a arrematar a vitória. Segundo gol dele em 2 jogos, né? 2 gols consecutivos, em 2 jogos consecutivos. Se não estava fazendo, então agora são 14 jogos e 2 gols, é isso? Isso. É isso. Então vai começar a fazer agora, provavelmente. Tira o peso, né? O Yuri Alberto levou quantos jogos? 7 jogos para fazer o primeiro gol, né? Isso aí acontece também. Sim. A cobrança é muito forte em cima dos fazedores de gols, né? Contra o São Paulo vai ser um bom jogo, hein? Realmente. Jogo em Barueri. Ô Soler, falando em primeiro gol, o Paulinho ainda não marcou, né? Com a camisa do Palmeiras. Não, o Paulinho ainda não. O Paulinho, com o jogo de hoje, ele completou 6 partidas pelo Palmeiras, mas nenhuma iniciando entre os titulares. Todas saindo do banco de reservas e hoje deu aquela carimbada no travessão depois da boa defesa do goleiro Arias, mas o Paulinho ainda não marcou. Quantos jogos como titular o Paulinho? Nenhum jogo como titular. Será que teremos Paulinho aparecendo como uma novidade do Abel domingo em Barueri? A expectativa do Paulinho ter minutos como titular está para o jogo da Libertadores no meio de semana contra o Bolívar. Contra o São Paulo, a maior probabilidade é do Paulinho ficar no banco de reservas ainda. Agora, hoje, o Abel Ferreira já escalou um time mesclado, né? Inclusive, poderia, do primeiro para o segundo tempo, se não sai aquele gol do Palmeiras, ele seria obrigado, às vezes, até mexer mais vezes, do primeiro para o segundo tempo, no caso, para ter um time mais forte. Agora, com a classificação já garantida, caminha para ter pelo menos uma das melhores campanhas. Vocês acreditam que a gente pode ver um Palmeiras bem alternativo nos 2 jogos que restam em casa? O jogo depois de São Paulo, qual é, Soler? No Brasileiro? Bolívar. Contra o... No Brasil tem o Bolívar na quinta, né? 7 da noite. Esse jogo tem que botar... Eu sou contra poupar ou preservar. É o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Talvez valendo a liderança do campeonato. Talvez valendo, jogo chato. E lá o Palmeiras sempre tem uma certa dificuldade. Ganha e perde, alterna lá. Então, eu acho que... Eu sou contra preservar ou poupar, certo? Mas o elenco do Palmeiras é tão bom e há tantos jogadores que ele pode testar e até dar mais minutos, né? Que dá pra botar um time misto, né? Um time misto. Eu acho que é possível. Por exemplo, coloca o Lomba no gol, né? Descansa o Everton. Aí coloca o Paulinho desde o início. Né? Vai colocando. Aí ele tem opções, né, Pretzel? Não dá pra reclamar, não. Ele tem uma... Flamengo e Palmeiras têm elencos aí. É por isso que eu não consigo entender essa história. Vamos priorizar essa competição. Pô, clubes com esse poder econômico, com os elencos que têm, precisam brigar por todas as competições, entendeu? E aí vai mesclando. Detalhe, na 10ª rodada, dia 25/5, tem Palmeiras e Flamengo. Esse jogo vai ser no Allianz, será, ô Soler? Provavelmente, né? Palmeiras e Flamengo. Vai ser no Allianz, já está confirmado no Allianz. O PDV, é essa história, entendeu? Vai administrando, deixa os caras principais, né, o dito time titular,
para os jogos mais difíceis. Aí eu coloco São Paulo e Flamengo como esses jogos mais complicados aí. O Palmeiras, do começo de abril, né, quando começou o Campeonato Brasileiro até o dia de hoje, percorreu cerca de 40 mil quilômetros, somando todos os jogos como visitante. Isso dá praticamente uma volta completa na terra. E agora o Palmeiras vai ter uma sequência de jogos com viagens mais tranquilas e muitos jogos em casa. O Palmeiras joga como mandante contra o São Paulo, como mandante contra o Bolívar, continua no estado para jogar contra o Red Bull Bragantino, joga como mandante contra o Ceará, joga como mandante contra o Flamengo, contra o Sporting Cristal, e a viagem mais longa é até Belo Horizonte contra o Cruzeiro. Só que se a gente for olhar a maratona agora mais perto do Palmeiras, é um clássico contra o São Paulo, uma disputa de liderança contra o Red Bull Bragantino, jogo da volta da Copa do Brasil, o clássico nacional contra o Flamengo e o duelo contra o Cruzeiro, que está em ascensão. Então ele provavelmente ele vai colocar time reserva nos 2 jogos, contra Bolívar e Sporting Cristal. E outra, com toda a condição de ganhar o jogo com os reservas. E saiu o segundo gol do Sporting Cristal agora. Paulo Autuari vibrando, hein? Técnico do Sporting Cristal. Sporting Cristal chegando a 4 pontos. Equivale, a segunda vaga classifica, né? E a terceira ainda te leva para a Sul-Americana. Aliás, daqui a pouco eu vou dar um giro com o Bruno Puzóvio. Antes eu queria falar com vocês sobre o Estevão, porque hoje o Estevão marcou um gol importante. Vocês já destacavam aí, até na eleição do melhor jogador em campo, que tá chegando a hora, né? Mais alguns jogos. Quantos jogos, Solé, pro Estevão? Agora, com a tabela que o Palmeiras tem, mais 10 jogos. Só que se o Palmeiras for avançando na Copa do Mundo de Clubes, vai aumentando essa contagem. Ó, o Cerro Porteño ficou com 4 pontos. Tem mais 2 jogos, chegaria a 10. O Sporting Cristal tá chegando a 4. Com os outros 2 jogos, também chegaria a 10. O Bolívar vai estacionando com 3. Então o Palmeiras, com esse resultado, vai garantindo a primeira colocação do Grupo G da Copa Libertadores da América. E em solo sul-americano são 7 jogos, né? Que o Estevão tem. Que você tá contando 10 com 3 do Mundial, exatamente. Né? Então, pro torcedor palmeirense mais ver o 2 Estevão na Libertadores e mais 5 entre Brasileiro e Copa do Brasil. Isso. Pro torcedor palmeirense poder ver o Estevão de pertinho. Tem domingo, Arena Barueri. Quinta, Allianz Parque. O jogo contra o Red Bull Bragantino, no dia 18. Dia 22 no Allianz contra o Ceará, dia 25 contra o Flamengo no Allianz, 28 contra o Sporting Cristal no Allianz, e aí dia 31 não dá para saber ainda, né, PDV, se teremos torcida do Palmeiras no Mineirão. Então, pelo menos esses 7 jogos em território sul-americano que o Palmeiras terá pela frente com o Estevão à disposição, 6 são bem pertinho para o torcedor poder acompanhar. Eu tava pensando aqui, tava até vendo aqui a campanha do Chelsea, tá terminando o campeonato inglês e serão 5 clubes classificados para a Champions League. O Chelsea é o atual 5º colocado e tem o Nottingham Forest e o Aston Villa na briga. O Nottingham tem 61, o Aston Villa tem 60, e aí você vê Chelsea, Newcastle com 63, o City com 64 e o Arsenal segundo colocado 67, o Liverpool já campeão com 82, inclusive perdeu na última rodada pro Chelsea, já mais relaxado. O Chelsea é um time em formação nos últimos anos, né? Não tem uma grande estrela, a gente vê lá o Cole Palmer, que é um jogador bom, mas que ainda falta talvez uma consolidação. O Estevão chega jogando no Chelsea pra vocês? Tem que ver, né? Tem que ver como é que vai abrir a temporada também, porque o Chelsea vai estar no Super Mundial, né? Tem que ver também, o Chelsea está no grupo do Flamengo. Sim. E tem que ver como é que os times vão encarar. Tu viu a declaração do técnico do Brentford? Isso aí foi 15 dias atrás. Ele tá dizendo, ele disse bem assim, ó. Eu tava vendo a entrevista. Esse campeonato mundial é uma porcaria. Foi isso que ele falou. Os grandes times europeus não estão dando a mínima para esse campeonato. Ele falou isso. Vão tratar esse campeonato como uma pré-temporada para não... E vão colocar reservas para não prejudicar a abertura da temporada logo em seguida, a temporada de 2025-26, certo? Eu não sei se vai acontecer isso, né? Então tem que ver qual é o time que o Chelsea vai colocar em campo também, para que de repente preserve alguns dos seus principais jogadores para o início da outra temporada. Eu acho que vai ser um torneio muito legal, mas eu quero ver como que os grandes europeus eles vão lidar com isso, né? Porque os discursos até agora têm sido bem contrários, assim, meio de passagem com o campeonato, mas ao mesmo tempo o dinheiro que é entregue também, você não pode desprezar, né? Eu acho que o Porto, por exemplo, viu, vai colocar força máxima, porque precisa do dinheiro.
E tá no grupo do Palmeiras. Agora, o Estevão chega jogando no Chelsea. Eu citei o David Washington e o Ângelo, que foram para lá, né? E imediatamente eles foram emprestados. Tanto é que o David Washington já voltou pro Santos e o Ângelo já tá na Arábia. Então eu não sei como é que eles vão tratar o Estevão. O Estevão é diferente, né? Jogador de seleção brasileira, então um dos melhores do Brasil. Vamos ver. Hoje tá jogando também o português lá, o Pedro Neto, né? Isso. A escalação do último jogo foi contra o Liverpool, não foi isso? Exatamente, exatamente. Então 3-1. Jogaram lá na frente o Pedro Neto, o Palmer, o Madueke e o Jackson como referência no ataque. Aí eu tô dando uma olhada aqui. No banco estão o Sancho, que tem essa característica, né, de jogar também aberto. Pode jogar um pouco fechado, mas o Estevão também pode fazer isso. E o Reece James, né? Olha, vou falar pra você, cara. Se não tiver sacanagem, que a gente sabe como que é, às vezes acontece, né? Eu acho que o Estevão tem condições de brigar, viu? Agora, ele precisa... eu até brinquei durante a transmissão aqui, né? Na hora que a gente foi acionado pelo Martelli. Se ele for pra lá pra ficar ajudando muito o lateral a marcar, aí você tira aquilo que o Estevão tem de melhor, que é o quê? É pegar essa bola e ir pra cima do marcador. E é isso que o futebol brasileiro precisa valorizar mais, e a gente tá perdendo essa coisa, tem que ter entendeu? paciência, né? Eles vão pra lá. Olha o Endrick aí. Né? O Endrick já, talvez saia do Real Madrid, mas tem que ter paciência. Tem que ter. Eles acham que eles vão chegar lá e eles vão mandar, não é bem assim. O Vitor Roque, por exemplo, para citar alguém que tá na história do Palmeiras, o Vitor Roque chega lá no Barcelona, ele poderia ter jogado aberto pela ponta, né? Como é que você vai ganhar a posição do Lewandowski, pô? Entendeu? Sim. E aí deu azar que naquela posição, quem que tinha ali naquela posição, jogando aberto, se fosse o caso? O Lamal. Né? O Yamal, perdão. Yamal. Então, quer dizer, ele deu azar em duas coisas, porque disputar 9 com o Lewandowski não é brincadeira. E aí, bom, vou tentar me coçar aqui na lateral, na ponta, na ala direita. Pô, aí lá tem o moleque que tá arrebentando. Pô, não foi fácil pro Vitor. Tinha o Rafinha. Na esquerda, o Rafinha. E aí o Rafinha veio jogar centralizado, porque abriu espaço para um outro espanhol. Então, quer dizer, não foi fácil. É o que o Predson falou, tem que ter tranquilidade, senão quarto time dele, cara. Quarto time dele. Quarto time, Cruzeiro, então... Atlético... Exatamente. Não, quinto, né? Não, quinto, eu nem conto o Cruzeiro. Nem conto o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro praticamente ele não jogou no profissional. Então, Atlético Paranaense, Barcelona, Betis e Palmeiras. É o quarto time. Aí as pessoas ficam olhando, né? Pô, mas e aí, né? Então, assim, tem que ter paciência para jogar nos gigantes da Europa. Vocês acham que o Endrick já vai? Se o Endrick for embora do Real Madrid, eu particularmente acho uma bobagem já. Mas eu não vou jogar com o Mbappé e com o Vinícius. Sim, o Rodrigo pode até ser vendido pro Arsenal. Eu acho a temporada do Endrick, por ser o Real Madrid, eu acho até que é interessante. Ele foi corretamente aproveitado pelo Ancelotti, eu acho. Corretamente. Agora, tem a família, né? Tem os empresários. Isso, os caras acham que não. Olha aí, pode. Né? Por que o cara não te põe? Vamos lá, tu fica 2 jogos no banco e não entra, né? Aí tu vai pra casa jantar. Isso. Chega pra jantar. Aí tu tá na mesa com a família e estão 2 amigos ou empresário. Pô, o homem não te põe, hein? O homem não te coloca. Pô, isso é chato isso aí, né, cara? Isso aí deve ser muito chato. E querendo ou não, uma das coisas que também atrapalhou o Vitor Roque no próprio Barcelona foi o empresário dele. O Curi. Toda hora o Curi fala, ele não joga, ele arrumou briga com o Deco. Imagina. E aí o Vitor Roque chega no Palmeiras, primeira declaração do Curi, daqui a pouco ele volta pra Europa. Pô, o menino nem tinha estreado no Palmeiras, o empresário já quer vender. O André Curi a gente já entrevistou uma vez aqui, é uma mala, hein? Mas ele é um dos poderosos do Brasil, porque os grandes clubes devem dinheiro pra ele. Né? O que ele fez na véspera da final do Campeonato Paulista, dando declaração que o Veiga ia sair do Palmeiras. Tava prometido pra ele sair. É verdade. Pô, aí o jogador tem que falar, não, nunca pedi pra sair, eu quero ficar. Soler, o Dudu tá com ele também, né? Ele tá cuidando do Dudu também, né? Não, é aquela história, tem que tomar cuidado, né? Porque assim, tem que tomar cuidado, porque isso, sabe, e assim, o Endrick foi muito bem no Palmeiras. É responsável por aquele jogaço contra o Botafogo e tal. Agora, o cara tem que entender o seguinte, pô, vou chegar no Real Madrid, que já tem Vini Júnior, Rodrigo, né? Mbappé tá chegando. Tem que ter a noção que vai demorar. Tem que ter a noção que vai demorar. Olha o Valverde, que é um baita de um jogador. Até na lateral direita ele foi jogar. O Camavinga saiu, o PDV.
de volante para jogar na esquerda. Sim. O Tchouaméni jogou de zagueiro. E outra, né? O cara tem que entender essas coisas. O Real já contratou o Alexander Arnold, né? Olha o nível, né? Olha o nível do cara. Não, e vai contratar mais, tá prometendo contratar mais 3 jogadores. E aí fica, sabe, outro tem paciência e aguenta, como o próprio Vinícius Júnior aguentou. Sim. Ou, cara, ou tu vai embora, aí tu vai jogar lá no Valência, depois do Valência tu vai pro... Me ajuda aí. Vai pra Roma. Não, tu vai indo, né? Dependendo do que for, vai pra Roma. O que tens contra Roma? Nada, porque... Aliás, quem jogou lá? A gente tá falando do Papa. Eu já perguntei aqui pra molecada quem botou fogo em Roma, né? Não foi o Totti, viu? Eu falei pra eles aí. Nem o Falcão. Nem o Falcão. Rodrigo Fragoso está na nossa audiência, te mandou um grande abraço e pediu pra você explicar a teoria da imprensa de São Paulo sobre os 4 grandes. Essa teoria deu um problema, cara. Ele gosta. Eu fiz no Mais 90. E eu concordo com você. Mais 90 em 2017, ao vivo. E deu um debate forte, né? Eu falei na época, parte da mídia paulista. Deixa eu me lembrar agora, tanta coisa, né? Parte da mídia paulista alivia pro Corinthians, critica o Palmeiras, tem medo do São Paulo e ironiza o Santos. É isso, foi bom. Essa é uma boa tese, é uma boa teoria. A gente falou de Roma e rapidinho aqui do que eu falei, a gente falou do Papa João, seria o Papa João 24. Caso venha um João, perfeito. Seria ou pode ser o Papa João 24. Mas apesar de ser Papa 23, nós não temos 23 papas chamados João. Eu não sei explicar, mas pularam o João 20, por exemplo, não existe. Ah, boa, interessante. A gente tá aqui falando meio de leigo, né? Mas é que é interessante também, né? Pô, é um assunto, tá na semana aí. Interessante. A gente acaba falando. Agora, só voltando... O Corinthians contratou o Papa Dorival, por exemplo. Exatamente. Mas ele tá com uma cara de Papa, né? Ele tá. Agora tá mais que o Tite, não. Passaria. Mais que o Tite, não. Papa Tite, hein? Papa Tite, não dá. Papa Adenor. É um padre. Adenor, Papa Adenor. Imagine, Papa Adenor primeiro. Essa questão... culto do Papa Adenor e a semana inteira até ele terminar a primeira frase. Né? Isso é verdade. É uma missa complicada. Mas eu queria mesmo saber, o Papa Lucha, o que ele falaria, hein? Que o Vaticano aumentou 16 metros. Pro céu. Calma. Pro céu. O Vaticano aumentou 16 metros. Vou tirar a mulher do Vaticano, hein? Vou tirar a mulher do Vaticano. Hein? Dando uma prensa nos cardeais, imaginou? Nossa, cara. Pelo amor de Deus. Vambora, vamos pro jogo. Tem comercial, solta aí, velho. Não, mas calma, deixa eu só... Segunda-feira ele tava no programa. Segundo ele falou que o Marcelo falou com ele, né? Sim, ele assume, ele abriu o programa do Galvão. No programa ele falou que o Marcelo Teixeira falou com ele. Sim. São muito amigos, né? Sim. E aí ele entende que a função que queriam colocá-lo, né? Não bate com o que ele pensa do que o Santos estava pensando, né? Sim. Eu acho o seguinte, um cara como o Luxemburgo, chegar para ser uma figura decorativa não dá. Nada. Se ele chegar para ser diretor técnico, né, ele vai mandar no departamento de futebol. É óbvio que ele vai mandar no departamento de futebol. Não tem outra explicação, né? Ele vai ser o quê? Ele vai ser o fiscal, entre aspas, do treinador. É isso que ele vai ser. Agora, o Luxemburgo ele tem uma experiência, todos os clubes em que ele esteve, ele melhorou a estrutura de todos os clubes, né? Praticamente todos. Vou falar todos porque teve algumas coisas no meio do caminho que não deixaram... Agora, só tem que tomar cuidado do seguinte, ele vai para ser o organizador e não o técnico. Porque eu me incomodaria muito de ter o Luxemburgo acima de mim. Pô, o cara sabe muito de futebol, né? Tudo bem, não viveu nos últimos tempos a melhor fase, né? A fase áurea foi outra, mas o cara tem 5 títulos brasileiros. Sim. Fez o Palmeiras jogar um futebol absurdamente maravilhoso. Aquele de 96, inclusive. Sim. Aquele time do Palmeiras de 96, cara. Aquele time era pra ter sido campeão de tudo, né? Fez trabalhos incríveis no Corinthians, no Cruzeiro, no próprio Santos. E apesar de em 2020 o trabalho no campo dele não ter sido o melhor... Rendeu frutos, né? Rendeu muitos frutos, porque ali é um momento financeiro do Palmeiras diferente, um momento onde que a pandemia pegou muito o Palmeiras, e o Palmeiras esperava, em 2019, fechar o ano com 1 bilhão em receitas, não conseguiu. Em 2020, criou-se essa mesma expectativa por causa da pandemia, isso não seria viável e o Palmeiras precisou cortar gastos.
Luxemburgo é contratado com a missão dada por Maurício Gagliotti, Alexandre Matos, o Cícero Souza de aproveite a base. Ele sobe Danilo, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Gabriel Veron começa a trabalhar com ele, o Renan começa a treinar com ele, o Renan, infelizmente, né, pelo acidente que ele acabou matando uma pessoa, não rendeu frutos financeiros ao Palmeiras, mas o Patrick de Paula não saiu pelo preço que todo mundo esperava, mas rendeu um dinheiro e o Palmeiras até hoje tem 50%. O Veron rendeu um dinheiro. O Danilo é uma das principais vendas ainda da história do Palmeiras. O Gabriel Menino possibilitou agora a chegada do Paulinho. Sem contar aquilo que esses jogadores dentro de campo ajudaram o Palmeiras em conquista de títulos. O Patrick dá o Paulista, o Gabriel Menino e o Danilo são importantíssimos no título da Libertadores de 20, da Copa do Brasil de 2020. Então, esse último trabalho do Luxemburgo, mesmo em campo, o time do Palmeiras não desempenhando bem, ele fez aquilo que foi proposto. Coloque os meninos. E aí o Palmeiras revelou também uma porção de gente muito interessante. Esse foi o último grande trabalho do Luxemburgo. E aí, quem garante que se ele permanecesse, porque ele sai para a chegada do Abel. Isso. Quem garante que ele não seria tão vitorioso quanto, né? Acho que não. O Palmeiras está brigando para não cair no Brasileiro. Mas o Luxa falou também no debate, Será? Em determinado momento, isso na outra edição, ele falou, aqui no Galvão e Amigos, que tá muito difícil lidar com o jogador atual. Ele tem razão. Hoje não, sabe? Hoje, esses caras que viveram o auge, né? Que poderiam tratar o jogador, de repente, de igual para igual, assim, ó, pô, né? Faz isso, faz aquilo. Empresário não deixa. Hoje, cara, hoje tu não pode chegar, não pode nem encostar no jogador se bobear. Então, mas o Abel também não é o cara assim, não é um Luxemburgo, mas o Abel também não é o cara mais delicado. A gente não vê o dia a dia, ele não deve ser dos mais delicados. Mas o Abel teve problemas dentro do vestiário do Palmeiras, né? Ele teve problemas com o Zé Rafael, por exemplo. Só que quando ele começa a ter problemas, ele é muito vitorioso, né? Exatamente. Porque se o Luxemburgo ganha, por exemplo, a Libertadores, aí a galera já começa a olhar diferente dentro do... nunca ganhou a Libertadores. Nunca ganhou a Libertadores. E nunca treinou São Paulo, né? Só relembrando uma coisa, o Danilo ele ia ser dispensado do Palmeiras. O treino que ele faz com o Luxemburgo, ele tava de sparring, jogando improvisado de volante. Aí o Luxemburgo falou, o que é esse menino? Ele falou, não, fica tranquilo que amanhã ele tá indo embora. Ele falou, tá indo embora pra onde? Não, vai ser mandado embora. Ele falou, não... Joga mais que o Patrick de Paula, traz ele. E quem ensinou o Danilo a ser volante foi o Gilmey, que é o auxiliar técnico do Sub-20. O Danilo era segundo atacante. O Gilmey ia comandar um torneio alternativo do Palmeiras e falou, eu preciso de um volante. Você quer abraçar essa última? Ele falou, não sei, foi só a última chance. Você quer abraçar? O Danilo foi eleito o melhor jogador do campeonato. Ele vai pra fazer esse sparring, o Luxemburgo olha pra ele e fala, pô, esse menino aí joga mais que o Danilo, joga mais que o menino. O Palmeiras conseguiu. Jogava mais mesmo que o Patrick de Paula. O Palmeiras conseguiu. Bom, quando o Patrick de Paula apareceu, eu falei, nossa, que jogador. Pois é. Aí depois aparece o Danilo. Você viu o olhar do cara, né? Ele vai ver lá o sub alguma coisa, o moleque que tá... Pô, o moleque joga de atacante, daqui a pouco ele olha e fala assim... O Filipão fez a mesma coisa com o Wallace. Esse cara pode ser bom como meia, como volante, por aí vai, né? O Filipão chegou num momento difícil no Grêmio, o Inter era melhor que o Grêmio em 2014. Logo depois da Copa do Mundo, o Filipão chegou para treinar o Grêmio. E aí teve um Grenal do Brasileiro, o Filipão num treino viu o Wallace. Foi lá compor a mesma coisa. O Wallace jogou o Grenal, cara. 7 dias depois. E tá aí, né? Tá no Cruzeiro agora. Estão pegando no pé dele, que ele voltou muito mal. Mas é um jogador também de bom nível, também descoberto através do olho do treinador. Esse cara foi pro Hamburgo, foi campeão olímpico. Exatamente. Agora, acho que uma das maiores sacadas do Lucha, vocês lembram do Rincon, né? O Rincon era um ponta. Sim, é verdade. Faz aquela jogada maravilhosa contra a Alemanha. Aí ele vem pro Palmeiras e ele já começa a virar um meia com o Lucha. Aí os anos vão passando, ele joga fora, Real Madrid, Nápoles e tal, e depois ele volta pro Corinthians e encontra quem? Luxemburgo. Aí o Luxemburgo inventa o Rincon, Solé, de volante.
Pra jogar com o Vampeta. Quer dizer, o cara era atacante, veio pra meia, até brincava com daqui a pouco você vai ser goleiro, né, Rincon? Foi o Luxemburgo que fez o Zé Rafael virar volante no Palmeiras. Foi o primeiro treinador que colocou o Zé de volante, foi o Luxemburgo. O Luxemburgo faz bem ao futebol, cara. Só que eu entendo... Gosto da frase do Paulo do Vale. Não importa aonde o Luxemburgo tem que estar empregado. Eu também acho. Agora, eles não têm mais paciência, e eu até entendo isso. Eles não têm mais paciência com o jogador atual, com o dia a dia. Sabe por quê? A maioria parece um monte de bibelô, cara. Certo? Não pode tocar nos caras. O que o Mano falou pro Alberto ali, certo? Foi um caos, cara. Inclusive no nosso meio. Olha lá que absurdo, não sei o quê. Certo? Porque uma coisa é o seguinte, ó. Entendo o que eu vou dizer, ó. Uma coisa é eu dizer pra ti, PDV. Você é burro. Eu tô afirmando, certo? Outra coisa é eu perguntar. Você é burro? É diferente, cara. Ah, não, é diferente ou não é? Ah, é diferente. Não, é diferente. Não, pra mim é diferente. Pra mim é diferente. É o famoso perguntar não ofende? Não, viu? Pra mim é diferente. Aí se criou um caos. O Yuri Alberto, viu, chorou. Hein, pessoal? O Yuri Alberto chorou. Certo? O Mano não serve mais pro Corinthians por causa... Ah, pessoal, eu também... Nessa categoria de jogador de futebol atual... o mesmo Mano que falou lá do Raniel, eu entendi dessa forma, depois ele falou que não. Do Cuiabá, né? Manda a bola lá, vai jogar lá no... Né? Você acha que tá jogando lá no Cuiabá e tal, né? Pois é. Aí ele falou, não, eu falei que você vai mandar a bola lá pra Cuiabá. Ali ele se perdeu um pouquinho. Eu tenho, mas assim, essa do você é burro, sabe? O Roberto, né? Chorou. Ah, pessoal, dá licença. Mas nessa história toda a gente tem uma certeza de quem foi burro, né? Quem colocou a multa rescisória dele em 10 milhões de reais. Ele teve que pagar. Isso realmente. Mas o Luxemburgo... O Luxemburgo em 2023, ele leva o Corinthians à semifinal da Sul-Americana com um time recheado de garotos, né? Dentro dessa questão, dessa filosofia dele de descobrir. Só que também nos bastidores o que falavam é que o Luxa estava descompromissado. De que em algumas atividades o Luxemburgo chegava atrasado. Sim. Dentro dessa... Porque a gente sabe que o Luxa ele tem outros prazeres além do futebol. E que isso estaria atrapalhando o dia a dia. E que inclusive ele teria perdido a mão porque ele não era um exemplo pros caras. Será? Mas a gente não acompanha o dia a dia, né? Mas ele chegou a jogar contra o Estudiantes. Pra mim foi a maior atuação do Cássio, foi Estudiantes e Corinthians. 1-0 Estudiantes e o Corinthians passa nos pênaltis. Viu? O que o Cássio pegou naquele jogo foi um negócio impressionante. Ó, o Valdemar Manassero tá reclamando que a gente fala tudo menos do Palmeiras. O pior pós-jogo que ele já ouviu. Nós estamos falando de quem? O Valdemar, viu? Uma boa quinta-feira amanhã. Já é quinta, né? Uma boa quinta-feira pra ti. Pô, mas a gente tá falando do Palmeiras citando o Luxemburgo, essa passagem de Luxemburgo pro Abel. O grande erro do Luxemburgo quando ele viu o Danilo, né? Quando ele enxergou o Danilo, nós estamos falando do Palmeiras, cara. O grande erro dele em 2020 foi o Copertino de auxiliar. Porque às vezes ele botava o Copertino para dar treino e ali era sofrido. Tanto que foi com o sub-20 do Santos. Exato. Tanto que com o próprio Luxemburgo, antes da pandemia, existe a solicitação de fecha de novos treinos que tá ficando esquisito o negócio. O Copertino ficava muito tempo no campo. Aquela história dos tanques de areia foi no Palmeiras? Ah, caixa de areia. Caixa de areia? Antônio Melo, né? Isso, Antônio Melo. Foi no pau e também pegou mal, né? O pessoal falou, esse é o Luxemburgo que... Tem alguns Mas caras... as caixas de areia hoje viraram coisa legal lá na academia de futebol. É uma quadra de futebol. Então os jogadores às vezes levam os filhos e os filhos ficam brincando lá na areia. Jogadores do passado defendem os caras que jogam no Rio de Janeiro, que ajuda bastante. Treinavam na praia, né? Treinavam na praia. E treinar na praia não é fácil. Cara, é outra... Agora depende, você vai também deixar o cara treinar 7 horas na caixa de areia, né? Porque aí você... porque tem uns caras que são... com micose, tem uns caras que vai pegar o bicho de pé lá, né? Aquele bicho geográfico. geográfico, né? Mas assim, o Luxemburgo realmente foi extraordinário. O que o Luxemburgo fez no futebol... Agora, você contrata o Luxemburgo pro assistente dele dar o treino? Aí não pega bem, né? Por exemplo, a gente ouvia isso lá no Corinthians com o Ramon e Emiliano. Sim. O Ramon é o técnico, mas quem dá o treino é o Emiliano. É o filho. Aí o Renato é o técnico, mas quem dá o treino lá no Grêmio é o Renato não foi de novo, viu? Tá. Não foi para La Paz. Eu não acho legal por questões clínicas, mas né? a questão de La Paz é que ele tem uma ablação, né? O que é ablação? É uma cirurgia que tu faz no coração, né?
E aí, tudo bem. Na altitude de La Paz, houve uma indicação do médico, certo? Sim. Para ele não ir a La Paz por causa do ar rarefeito. Né? Mas não é a primeira vez em que ele não vai... Ele não foi ao Chile, né? Isso com o Fluminense, mas contra o Grêmio, vários jogos ele deixou de ir. Ficou fora de 3, e nem todos os jogos foram em La Paz, né? Não. Sim. Então, quer dizer... Sei lá, eu tô gastando dinheiro com o técnico, por isso que às vezes eu fico bravo com o Zubeldia. Você gasta dinheiro pro Zubeldia ser o treinador ali. Inclusive o Zubeldia ferrou o time do São Paulo contra o Atlético Mineiro. Lembra que não é ele que treina o time no primeiro jogo aqui. Isso, da Copa do Brasil. Sim. E aí o Cubeiras não mexe no time. Isso, exatamente. Aí eu falo, eu gasto um baita... O São Paulo perdeu a chance de ter passado pelo Atlético. E dava, hein? Lógico. Dava pra ter passado. Aí teve o jogo da volta lá. Né? Isso foi muito ruim, isso aí. É ruim, ruim. Porque senão eu não preciso gastar o dinheiro com o Zubeldia. Eu pego o cara da base. Não, eu acho que o treinador que é expulso, ele deveria indenizar o clube. Deveria descontar do salário dele. Aí o Zubeldia não ia receber nada. E não fazem nada. Pior, viu? Ainda colocam um advogado para defendê-lo no julgamento, viu? Porque depende, tem expulsões e expulsões, certo? Claro. Tu reclama de um pênalti absurdo que não foi marcado, perfeito? Aí tu é expulso. Essa é uma expulsão. Agora, uma expulsão só por reclamação do nada ou por xingamento, é brincadeira. Se tem o Valdemar que não gosta, o Ricardo Alexandre aqui, boa noite pessoal do melhor pós-jogo do rádio brasileiro. Manda um abraço para os porteiros noturnos de Santos. Que legal, cara. Essa hora os porteiros... Grande abraço aos porteiros de Santos. Porteiros, seguranças, nossa. Plantonistas em hospitais, né? Recepcionistas, né? Um abraço para todos que nos acompanham. Um abraço, por exemplo, para Fábio Pereira, grande figura, trabalhou conosco aqui na Band. Fala para o Quessara que o time de 93 e 96 do Lucha tem 3 décadas. No campo não dá mais para ele. Grande Fábio Pereira. E o seu Rubens Moreno, que foi diretor de futebol de São Paulo, sempre nos ouve. Viu? Ele está em Brisbane, na Austrália, nos ouvindo neste momento. Um abração para ele também. Quando eu falei do Luxemburgo e a gente falou, foi quem que mandou a resposta aí? Fábio Pereira. Trabalhou conosco. A gente não... Eu não estou defendendo que o Luxemburgo volte a treinar nada. Mas ele é um cara que pode coordenar, pode emprestar a experiência dele, pode ajudar o técnico a ver algumas coisas, entendeu? Você imagina o Luxemburgo cuidar da transição da base para o time profissional, quanta coisa legal ele não pode ver, né? Essa história do Danilo aí é que a gente, viu, Fábio? Ilustra bem. A gente tem uma crítica muito etária, né? Sim. Cara passa dos 55, dos 60, dos 65, a gente mata o cara, né? O que eu acho é o seguinte, é a questão da paciência. Não deveria ser assim. O Fábio certamente não tem ainda 70 anos, mas um dia vai ter, né? O Filipão voltou ao Grêmio semana retrasada, certo? Sim. O Filipão e o Mano se dão bem? Claro que se dão bem. Mas tu acha que o Filipão vai ser uma figura decorativa? Jamais. O Filipão, evidentemente, vai conversar com o Mano. E se ele discordar de alguma coisa, ele vai conversar com o Mano. Mas o Mano, na entrevista, disse que campo é ele que manda. Campo é o Mano, evidentemente. Até porque o temperamento do Mano, né? O Mano não vai aceitar ser comandado para ter um duplo comando. Não é isso. Mas tu acha que o Filipão vai ser uma figura decorativa? Não. Aí não tem, sabe? O Muricy, por exemplo. O Muricy diz que conversa muito com o Zubeldia, né? Ele é quem faz o meio campo com o Zubeldia, perfeito? Sim. Mas ele não viaja com o elenco, né? O Filipão viaja. O Filipão viaja. Hoje eu acho que o Filipão não foi pro Peru, mas ele foi para Alagoas, por exemplo, para Maceió no jogo contra o CSA. É que esses caras, eles são muito grandes, Onde ele começou, pessoal? né? Onde ele começou. Esses caras são muito grandes. Se eles chegarem apenas, para ficar numa função burocrática, numa sala olhando o treino lá da janela, aí não adianta, cara. Isso aí não adianta. Eu lembro, recentemente, o Falcão como coordenador do Santos, foi uma coisa que pegou mal, cara. O clima do Santos tava pegando fogo, ele chegou no Morumbi, e aí ele sentou... Tava dando a final de Roland Garros, pra assistir Roland Garros. E aí... Acho que era um Wimbledon até, né? Acho que era o Wimbledon, Final de Wimbledon. Que isso. Nossa, os caras ele parou pra ver, mas cara, era antes do jogo, uma bobagem, né? É que pegaram muito, eu achei que pegaram muito no pé dele, viu? Sim. Porque ele chegou, eu tô chegando no estádio, né? Isso. Eu tô acompanhando o celular, eu olhei assim, deixa eu sentar aqui pra ver o final desse set, assim. Os caras recém chegando, aí pegaram no pé dele. Os jogadores nem tinham se trocado ainda, não tinha começado a palestra. Não vai mudar nada. Nada, viu? Pegaram muito no pé dele, porque já existia uma antipatia e o time tava mal. Aí dá certo, pô. Se o time tivesse bem. Ia achar lindo, né? Aí ele podia ver a final inteira. influencia no time do Santos. Exatamente.
Agora, ô Preto, você me chamou a atenção, no pré-jogo de domingo aqui, você tava descansando no Concentração, a Michele Silva tava trabalhando lá em Porto Alegre brilhantemente, e os caras falam na zona mista lá antes do jogo. O Felipão, com essa grandeza, parou pra falar com a imprensa antes do jogo. E não tem problema nenhum, antes do jogo. Não tem nenhum problema. Aqui... Ninguém para pra falar. Mas antes parava, né? Te lembra que a gente entrevistava, a gente fazia a chegada dos times. Hoje em dia ninguém para mais. Porque não é uma questão de protocolo da CBF, não. Não, eles não param porque não querem, dos clubes. Dos clubes. Quantos assessores tem pra empurrar os jogadores? Pra não deixar ninguém falar? Nossa. Uns 3, 4. 3, 4. Hoje assessor é segurança. Dos 3 aqui da cidade de São Paulo, o Palmeiras entra pelo estacionamento direto, não passa pela zona mista. O São Paulo... o São Paulo proíbe os jornalistas de ficarem ali. O São Paulo proíbe a gente de ficar na zona mista. Seria o habitat do jornalista. E se você pegar o seu celular e tentar filmar a descida do ônibus, chega algum Zé Ruela e fala que é proibido filmar. O Corinthians, eles deixam fechada a porta da... Por que é proibido filmar? Em que regra tá isso aí que é proibido filmar? Porque você não é uma emissora de TV pra filmar, então eles te censuram. Como se da CBF, no caso, né? O fiscal ali da CBF. Exatamente. E o Corinthians fecha a porta da zona mista pra ninguém ver a chegada. A gente fez ali, né, no Morumbi, no Allianz Parque, antes de ser Allianz, a chegada do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, no Pacaembu. Qualquer time do Pacaembu. A final da Libertadores, que sabe? Tu fez o Corinthians, eu fiz o Boca. Eu entrevistei o Riquelme na chegada da Libertadores. Você lembra disso? Riquelme com um aparelho de som. Os jogadores do certo? Boca, final da Libertadores, não. O jogo aquele que não, foi a final da Libertadores. O Riquelme jogou em 2012. Foi a final. Mudou, né, gente? Agora também tem a preguiça, né? Não tô dando recado pra ninguém, não, né? É mais fácil fazer... A carapuça serve. É mais fácil fazer arroz com feijão, né? Pô, não vou ter... Eu sou assessor, tá? Não Mas vou é que eles têm medo de jogador. Eles têm medo de chegar pro cara e falar, vem cá, você vai falar. Você vai falar, eles não querem contrariar os jogadores. É que, assim, a gente pegou uma época, PDV e Solé, e o Pretzel, que infelizmente vocês não pegaram, né? Da forma como a gente pegou. A gente pegou a última parte dessa fase, né? Sim. Pô, a gente entrava dentro do campo para entrevistar o... Olha, deve ter acontecido isso com o Pretzel algumas vezes. Teve um dia que chegou um quarto árbitro e falou, fica mais um pouquinho aí, tá? Eu tava entrevistando o jogador. Falou na minha orelha. Porque tinha que esperar, porque o outro... Olha aí. Tem vez o cara me dá um safadão e me tirar? Não. Segura mais um pouquinho aí, que a gente tem que sincronizar com o outro jogo. Olha só que coisa absurda. Assim e entrávamos com cabo, depois proibiram cabo, que aí também eu acho que o cabo também atrapalhava, enrolava tudo, e com o microfone sem fio. Eu sei correndo atrás do Valdívia. O Valdívia fez aquele gol contra o Corinthians, que ele faz no último minuto, no Morumbi, e quando terminou o jogo eu saí correndo atrás, não sei se você te lembra. Agora, a coisa mais absurda de todas, além de não poder entrevistar, é saber que há espaço para colocar 2 repórteres em campo. Pô, o campo é grande pra caramba. É impressionante. Aí fica uma frescura de não... Aí você vai fazer um jogo que só tem 4 pra não sujar a imagem. Aí tem um influenciador lá que não influencia porcaria nenhuma. E que suja a imagem. Mas ele tá lá com o celular e ele fica gravando comemoração de gol, porque ele é pago pra isso pelo clube, certo? É isso. Cara, é uma vergonha que estão fazendo hoje. Agora tem camarote dentro do campo, nada contra também. Porque o torcedor ali, de alguma forma, ele ganha promoção, mas é que espaço tem pra tudo, né? Absolutamente tudo. Né? Mas tem algo positivo. A imprensa que a gente representa, que nós representamos, vocês mais jovens, mas super talentosos, a gente já era crítico, agora a tendência é a gente ficar mais crítico ainda. Exatamente. Porque essa distância faz a gente, às vezes... Isso é verdade. Ter uma visão... Isso é verdade. E outra, viu, Quesada? É uma falta de visão dos clubes. Porque se eu abro, eu humanizo, entre aspas, um pouco mais o treinador. A comissão técnica e o treinador. Os treinadores hoje, como eles não abrem mais nada, eles são julgados pelo campo. E tem vezes que o time não joga nada, vai pra conta do treinador. Talvez a gente entendesse melhor porque o Yuri passou tanto tempo sem marcar gol. Porque o Flaco Lopes teve um momento, né, de muita crítica. Entender o que está acontecendo lá dentro do São Paulo, ouvindo os caras. É questão de humanizar, né? Alguns vão entender de outra forma. O Filipão lançou o Arilson, sabe o Arilson? O Arilson veio do Esportivo de Bento. Aí daqui a pouco a gente estava vendo o treino, isso no começo da Libertadores, né? Aí, cara, ele apareceu, ficou do nosso lado, na imprensa ali. E o Arilson jogando apoio. Esse cara que chegou do Esportivo é interessante, né? Bom. Conversando conosco. 95, cara. Conversando conosco na beira do campo. Coletivo rolando daqui a pouco. Vinha lá trocar uma ideia. E saía. Largava uma manchete de vez em quando. Isso é bom. E saía. E a gente ficava ali na beira do campo. Não tinha problema nenhum. Os caras jogavam muito, cara. E ganhavam títulos. Não tinha problema nenhum. Impressionante.
O Alexandre Chechel aqui manda um abraço para os guardas portuários do Porto de Santos. Nossa audiência em Santos realmente abraço, é maravilhosa. Eles trabalham muito também. O Tauã, também motorista de aplicativo da Baixada Santista, tá na Praia Grande. Boa, o nosso amigo aqui, o Thiago de Londrina, grande almanaque da sabedoria, o Pretzel. Me senti valorizado com um abraço. E também tem aqui, lá em Portugal, tem só os feras, Alex Caminhoneiro em Portugal. Que espetáculo, cara. Cara, olha... Rapaz. Será que ele tá dentro do caminhão ouvindo? Eu acho. Porque agora lá em Portugal, 4 horas a mais. Manhãzinha, né? Tá amanhecendo. Já tá com o pé na estrada aí. Hoje, então ele Japão, tá saindo pra trabalhar. Tá saindo pra trabalhar. No Japão tá chegando, né? Tem o Bonioli, Minoru Bonioli, que tá sempre no Japão nos ouvindo. Já almoçou. Lá no Japão ele tá nos ouvindo agora em manda aqui, Kakamigahara, no Japão. Nome da cidade. Quanto tá um yakisoba? Pergunta pra ele que eu quero saber. Responde aí pra nós, meu caro Minoru, né? Mas o Japão tá o yakisoba não é da China? Não, no Japão tem yakisoba também. Yakisoba. Não, tem yakisoba em todo lugar, E yakisoba mais gostoso que eu comi na minha vida foi no aeroporto de Narita. Nossa senhora. Não sei se eu tava com muita fome, mas que coisa. Eu não como comida japonesa, só fiquei na massa com camarão lá. Você não come japonesa? Durante 10 dias. Come. Entendeu? Café da manhã, viu? Café da manhã, viu? Não entendi o que tu falou aqui. Tu falou da sacanagem. Não come comida japonesa? Comida japonesa? Não, sushi, sashimi, isso aí não. Bom, mas é bom. Mas se o japonês vem aqui pro Brasil, ele não reconhece a comida que a gente come aqui chamando de japonesa. Não reconhece? Eles dizem o quê? Não, é muito... em guerra, pô. A gente coloca nacho em cima do sushi dos caras. Aí quebra a diplomacia, né? O que a gente faz com a culinária japonesa é sensacional. Mas falar a verdade, a gente dá um pau na culinária deles, né? Não, sim. Tem japonês fica bem mais da hora com os nossos negócios aqui. Foi um amigo de um amigo japonês. O cara veio pra cá e ele foi a um restaurante aí, esses restaurantes aí famosos e tal. E deram carne pra ele, filé mignon. Ele falou, não é possível, cara. Os caras meteram um filé mignon cortadinho no cardápio, cara. Realmente o Brasil é incrível. Tem caminhoneiro na estrada em Santos ouvindo a gente, mandou até foto aqui, vamos ver se tem o nome aqui no WhatsApp. O Jefferson, vocês são demais, escuto vocês todo dia, mandou a foto aqui do painel do caminhão. Nunca leio minhas mensagens, tá lido, Denis Matias, São Paulino, defensor do Lucha, queria ter visto o Lucha treinar o São Paulo. Então aqui registrando algumas mensagens. E tem a Luciana Reis também, viu, meu caro Pedro? Se tu me permite, que ela diz assim, manda um abraço pra todos nós, sou de Goiânia, meu filho é setorista do Goiás, o Ítalo Henrique, ele adora vocês, acompanha a Rádio Bandeirantes todo dia, que legal. E sempre no Esporte Debate tem um destaque do futebol goiano e no Concentração também. Muito bom mesmo. Eu só queria encerrar o assunto com vocês do Estevão, que a gente começou, o papo fluiu, com relação a essa história dele ser utilizado ou não, porque o Chelsea... outro dia emprestou de novo o David Washington. Você começou com a história dele ser aproveitado no Chelsea. A gente falou do Papa, a gente deu a volta ao mundo. Do Luxemburgo, do Filipão, dos caminhoneiros. Porque o Chelsea outro dia pegou o David Washington do Santos. Rodou, devolveu pro Santos. O Andrei tá no Strasbourg, que fez uma temporada maravilhosa fazendo Strasbourg. Não corre o risco do Chelsea já pegar e emprestar o Andrei Estevão? Quase veio pro Palmeiras. O Andrei Santos, né? Então lembra? Só não veio porque ele ficaria por pouco tempo. Exato. O Chelsea não pode pegar o Estevão e para emprestar. Numa dessas o Palmeiras não poderia, às vezes, ter o Estevão emprestado, por exemplo, Solé? Então, até o fim do ano? Porque o Palmeiras pode ser campeão da Libertadores. Será? É que o Estevão, ele vai com na minha visão, pelo menos, com uma projeção diferente desses outros meninos, né? É um cartaz diferente. Exato, né? Ele já está preparado para jogar, pelo menos nessa visão. O Ângelo, ele não tinha jogado direito no Santos. O Ângelo, ele sai do Santos com menos de 5 gols como jogador profissional e mais de 100 jogos. O Estevão tem 23 gols como jogador profissional em 72 partidas. Ele tem, ao todo, 36 participações em gols em 72 partidas. Quase uma participação a cada 2 jogos com a camisa do Palmeiras. O David Washington nem tinha estreado para valer mesmo no profissional do Santos. O Andrei teve aquele rolo, né, dele ser convocado para a seleção principal, para ele poder ser vendido para a Inglaterra, né? O Estevão, ele já é um jogador rodado. O Andrei, ele jogava Série B no Vasco, ele não jogava nem Série A. Então acho que o Estevão, ele vai com uma rodagem maior do que esses outros garotos
E hoje, olhando para o ataque do Chelsea, ele disputaria a vaga diretamente com o Madueke. E o Estevão, na minha visão, é mais jogador que o Madueke. Então acho que ele pode ter uma carreira mais longa do que esses outros meninos brasileiros que foram para o Chelsea. E aí com um outro ponto também para ficar atento. O Chelsea tem muito, mas muito jogador que está emprestado. É verdade. No começo da temporada, o Chelsea tinha quase 60 atletas no elenco. Com a saída do Abramovich, o novo dono lá, o cara começou a contratar jogador de tudo quanto é lugar. Sim. E aí, todos nessa pegada. Exatamente. A gente tá esquecendo, o Kendry Paes do Del Valle tá indo para lá. Tem a mesma idade do Estevão. Empilhou jogadores, não tinham onde colocar os caras. Contrato de 8 anos, exatamente. Os meninos. Olha, a Luciana Reis está dizendo, ela acompanha o filho dela, tem o sonho de trabalhar em São Paulo conosco. Que legal, hein? Um abraço ao Ítalo Henrique, que acompanha o Esporte Debate todo dia também. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Posso dar uma sugestão a vocês? Pode dar, Luciana Reis, que a gente tá aqui. E o Romildo Mendes, viu, o PDB, que eu tô com o YouTube aberto aqui, ó. Tá na Califórnia assistindo nesse momento. Que legal. Boa. E aí, só pra gente registrar também, o Palmeiras torce e muito pro Estevão jogar no Chelsea, porque se ele completar 70 jogos no Chelsea, o Palmeiras ganha 16 milhões e meio de euros. Lembrando que o Chelsea pagou a multa rescisória do Estevão de 45 milhões de euros e colocou essas metas para superar o valor da multa rescisória e não ter concorrência na contratação do Estevão. Então, se ele bater 70 jogos pelo Chelsea, se eu não me engano, em 4 temporadas, ou em 3 temporadas, alguma coisa assim, o Palmeiras coloca 16 milhões e meio de euros no bolso. O Fagner nos ouve lá na Bélgica, na Antuérpia, ou cantor, né? Espetáculo, hein? Muito bom, audiência... Cidade portuária também. Antuérpia. Audiência global. Ó, tem uma sonorinha do Abel, rapidinho, pra gente depois fazer o gabarito e passar a régua aqui no apito final com o Pretzel e com o Quesada. Em relação à classificação e aos planos que nós temos que fazer, nós temos que continuar a... Não dá para tirar o pé do acelerador. É continuar com o acelerador a fundo, continuar com preparar a equipa, rodar os jogadores que temos que rodar. E, acima de tudo, é continuar nesta cena. Nós queremos continuar com o hábito de ganhar e, quando não der para ganhar, ter a capacidade de resiliência e dar uma resposta no jogo seguinte. E é isso que vamos continuar a fazer, independentemente de se já passamos ou não. Ainda faltam mais 2 jogos e vamos preparar um de cada vez, e o próximo é já daqui a 3 dias e temos que o preparar porque não há outra forma. Gabarito do jogo. Esse é o hino do Cerro Porteño, hein? Vocês querem dar uma nota geral aí pro Cerro Porteño? Sim. Um destaque? Sim, né? 5,5, tá bom, né? Essa média. Eu ia falar 5, é? 5, é. 5,5. O time é fraco, hein? É, né? Muita tradição, mas pouca qualidade. Muita disposição física, né? Mas só no físico não dá. Ou seja, você não ganha a Libertadores sem físico, tá? Nenhum time vai ser campeão se não tiver a força física. Mas você precisa ter o talento. Sim. E ó que a Comebol é no Paraguai, hein? Seria uma ajuda, já. Ainda mais tá dando a Comebol, né? Eles devem odiar os times de lá, né? Pensando, né? Pensando nisso. O time do presidente Alejandro Domingues é o Olímpia, né? O Olímpia é tricampeão da América, hein? E campeão do mundo. Aliás, o Lúcio de Castro soltou uma reportagem nos últimos dias sobre alguns negócios do Alejandro Domingues. O Lúcio de Castro trabalha com jornalismo investigativo. E merece todo o respeito. Todo. O Alejandro Domingues, ele é genro do Stroessner. Sim. Ex-ditador paraguaio. Veio pro Brasil, lembra? Uma vez ditador. Se exilou no Brasil, o Stroessner, né? Pois é. Vamos com as notas do Palmeiras, então, pra gente passar a régua. Everton. Olha, não foi tão exigido, né? Mas ele fez uma defesa só. 6, tá bom? Eu sempre a média, né? 6. Não tem culpa, né? Se ninguém chutou ali. 6,5, hein? Giai. 5,5. Corre bastante, né? Jogou mais as outras partidas anteriores, né? Hoje ele ficou mais atrás. 10 pro lance contra o Vasco, que ele salvou de bicicleta lá, né? Sim. Quanto você deu aí, Preto? 5,5. 5,5, tá bom, Preto. Gomes. O Gomes já foi mais zagueiro, né? Não há dúvida. E às vezes ele dá uma chegada atrasada e tal. A idade vai batendo, né, gente? O auge do Gomes, ele é meu titular no time, tá? Mas assim, o auge dele já foi, né?
Só rapidamente trazendo um detalhe sobre o Everton, ele ultrapassou o Fábio e se transformou no goleiro com mais jogos sem sofrer gols na história da Copa Libertadores da América. Isso é um dado interessante. Se o Palmeiras vencer mais um jogo, ele se transforma no jogador com mais vitórias na história da Copa Libertadores da América. Jogador, não goleiro. Jogador. Isso é interessante. Eu dou um 6 pro Gomes. Também 6. Fux. O Fux, pra mim, tá surpreendendo pra mim, viu? Eu esperava ele com menos qualidade. Como tem um bom treinador pra orientá-lo, né? Apesar do cartão que ele levou aos 20 do primeiro tempo, eu ainda acho que ele foi bem, viu? Eu vou dar 6 pro Fux também, o Quesada. Fux. Tomou uma entrada nos Países Baixos uma hora lá, né? Sim. Acho razoável, assim. Vai, 5,5 pra ele, né? Aí o Murilo entrou no lugar dele. 5. 5. Murilo e Gomes, pra mim, os dois bem fisicamente. Zaga titularíssima da equipe do Palmeiras. Vanderlan. O Palmeiras perdeu o time pra vendê-lo. 5. O Vanderlan sempre dá aquela impressão, agora vai, né? Mas nunca vai. 5. Emiliano Martinez. Tá me surpreendendo. Eu achei que ele não ia ser um jogador tão fundamental. Mais um bom jogo. 6,5 pra mim. Sobrecarregado hoje, porque a gente fez a crítica ao Lucas Evangelista, que não estava ajudando nada na marcação, e quando foi ajudar, tomou aquele amarelo, né? O Alan também não ajudou, precisa. Ali no meio-campo, não importa. Você pode ser o criador da jogada, você tem que voltar para ajudar, senão a coisa não funciona. Ainda mais no futebol de hoje, né? Que é muito físico. O Emiliano Martinez é bom jogador, viu? 6,5 para ele. Lucas Evangelista, que pensou rápido no primeiro gol do Palmeiras. Tava mal no jogo, a gente tinha feito referência, né? Tomou um cartão aos 23 do primeiro tempo, mas bateu rápido e deu a bola pro Estevão fazer o gol. Então só por isso acho que sobe a nota 6 para ele. E não é um lance qualquer, né? A maioria dos jogadores, o que faria a maioria aí? Ia parar, reclamação, ou ficaria caído. Tal. Foi esperto, Numa noite que não era das mais inspiradas, né? Ele foi inteligente pelo menos em um lance. E no lance, né? Que abriu o placar para a equipe do Palmeiras, 6,5. Rios, que entrou no lugar do Lucas Evangelista. Esse é diferente, né? 6,5, né? Mas ele tá meio brigão, mas com a bola ele joga, né? 6,5. Ele é um baita jogador. Só não pode ficar fazendo para a torcida do Palmeiras. De resto, tá bem. Alan ou Alain? Olha, cara, eu gosto desse jogador, hein? Tá me surpreendendo até. 6 para ele. Tem que ser lapidado, né? Mas tem talento. Não por acaso tá jogando no Palmeiras, um dos 2 maiores times do Brasil na atualidade. Acompanhe o Pretzel aí. Entrou o Mike. Entrou tarde. Não, entrou aos 18 do segundo tempo, né? 5. 5 pela entrada. Estevão, autor de um dos gols. Pra mim, jogou muita bola de novo. Eu daria um 8 pra ele, né? Porque ele é muito decisivo. Não foi o melhor em campo, né? Acho que 8 é uma nota bacana. O moleque é diferente, né? Super diferente. E aí entrou o Veiga. Não tocou muito, sem nota, viu? Não tocou muito na bola, né? Ele tentou umas 2, 3 jogadas individuais aí, foi facilmente desarmado, né? É aquela história de voltar num processo de contusão, voltar aos poucos, melhorar tudo, né? Vou dar uma nota pela participação. 5? 5, você falou? Sem nota. Sem nota? Então sem nota também. Vitor Roque, o impossível é uma questão de ponto de vista, pro bem e pro mal. Mas ele erra aquele gol impressionante, mas faz o golaço. Então 7 pra ele, se redime no jogo. Depende do DVD que você formar, né? Se você colocar o DVD só o lance do gol, né? Ele fez o mais complicado, né? O mais difícil ele fez, que foi um lance que tinha a marcação, era o Velasquez ali, aí ele sai do goleiro, ele sai do outro marcador, ele gira o corpo e faz o gol. E o gol mais fácil que estava ele, cara a cara com o goleiro, ele perde, né? Acontece, né? Se redimiu. Quanto você deu pra ele, ô Pretzel? 7. 7 pra ele. Facundo Torres. Jogo tímido, achei. 5,5. Correu bastante e tal. Já fez melhores partidas, né? 6. Paulinho. Entrou bem, né? 6,5, Paulinho. Paulinho é bom de bola. Paulinho é bom de bola. Agora tem que fazer o que o Soler alertou aí. Precisa dar rodagem. Joga 15 num jogo, 20 no outro, meia hora e tal. Na hora que ele começar a aguentar um tempo inteiro e mais uma parte do segundo tempo, vai ser um cara fundamental. O Mundial tá chegando, né? Esse trio aí precisa ser mais entrosado. Paulinho, Vitor Roque e Estevão. E aí, pra fechar, Abel Ferreira. Mais uma vitória, 100% de aproveitamento, hein? Tá louco, viu? Ele sempre tem um plano. Nota 8 pra ele.
Boa. E um bacalhau frito lá de Braga pra ele, que ele merece. Boa. Com vinho verde. Ele não gosta de bacalhau. Ah, mas vai ter que comer. Pô, eu acho o bacalhau uma delícia. Uma vez nosso companheiro Alexandre Silvestre falou, pô, quando você vai chamar pra ir na sua casa comer um bacalhau? Ele falou, eu odeio bacalhau. Ele falou isso pra não chamar ninguém, talvez entendeu? não seja o bacalhau que ele odeia, talvez seja quem ele... o convite, né? Talvez seja então ele já tirou, já. Pô, a gente quer comer um bacalhau na casa do Abel. Ele falou que não gosta, acabou a conversa. Porque ele poderia falar, não, eu faço uma macarronada pra vocês, a gente faz uma pizza, né? Tá bom. Pizza portuguesa. Você iria, Solé? Com bacalhau na casa dele? Não, comer qualquer coisa lá, pô, pizza, arroz com feijão. Se ele chamar, pode ser. O Palmeiras do Abel chegou agora a 56 jogos em Libertadores, 37 vitórias, 14 empates e apenas 5 derrotas. Então, boa noite pra vocês. Eu mandar um abraço ao Caio Ribeiro 62, ó. Ele tá rodando por Goiânia, certo? Torcedor do Vila Nova. E tá ouvindo a gente, rodando no Uber e ouvindo a gente em Goiânia. Muito que legal bom. isso, né, cara? Boa. A internet aproximou demais também a gente do resto do mundo, né? Opa, com certeza. Isso era quase impossível ouvir rádio, né? No dia em que aconteceu aquele evento das torres, né? A gente fez o Esporte em Debate à noite aqui. Sim. E um motorista de limusine, né? Um chofer de limusine, tava ouvindo dentro do carro a Rádio Bandeirantes. Espetáculo. Aí o cara entrou ao vivo com a gente. 2001? 11 de setembro. 11 de setembro. Muito bom. Em 2002, o Ricardinho foi ouvindo a Rádio Bandeirantes até chegar na... Lembro muito bem disso. O Brasil estava na Coreia do Sul, no Japão? Tava na Coreia do Sul. Tava na Coreia do Sul, né? Ele escuta a estreia do Brasil na Rádio Bandeirantes. E o Kleber Cardoso está na Metalúrgica em Piracicaba. Eles estão trabalhando na Metalúrgica em Piracicaba e estão nos ouvindo, cara. Muito bom. Que legal. Cara, né? A gente não imagina a quantidade de pessoas que trabalham na madrugada. Né? E que nos fazem companhia e vice-versa, né? Exatamente. E muito terminou Sporting Cristal 2, Bolívar 1, Palmeiras garante a primeira colocação no seu grupo na Libertadores. Confirmado, então. Esse é seu destaque final, Gustavo Soler? Meu destaque final é para lembrar que na sexta-feira, você, torcedor do Palmeiras, depois dá um bisu lá no site do Palmeiras, mas você pode ver de pertinho a taça da Copa do Mundo de Clubes, que será exposta na sala de troféus que fica dentro do Allianz Parque. O Palmeiras volta aos gramados no domingo para encarar o São Paulo na Arena Barueri. E aí, na quinta-feira, tem o Bolívar, jogo pela Copa Libertadores da América, o retorno do Palmeiras ao Allianz Parque, meu caro Paulo do Vale. Só uma manchete, eu estava vendo ali na ESPN. O Vasco é o primeiro time na história do Brasil a levar 4 gols de um time venezuelano. Nossa, mãe do céu. É demais. Tem isso também. O Vasco tomou 4 do Puerto Cabello. É brincadeira, cara. Com todo respeito ao Puerto Cabello, hein? Cabejo, haja cabejo. Aí hoje é sem cabejo, viu? Sem cabejo. Deixou parabéns à Rádio Bandeirantes pelos 88 anos, né? É isso, né? Já na madruga, né? É hoje? É hoje. Exatamente hoje? É hoje, né? É hoje. Foi ontem? Foi ontem, né? Então dia 6. Então dia os cumprimentos são extensos. É a semana toda. Fazer o quê? Que semana de aniversário. Até porque amanhã nós estaremos com o Esporte Debate no bar do Luiz Fernandes, Boa, né? E sexta-feira, Camarote Prêmio no Morumbi. Prêmio no Morumbi. Ali é bom, hein? Boa. Estaremos juntos. Tchau, Pretzel. Tchau, Quesada. Um abração pra todos. Obrigado pelo Valeu, Paulo. Tamo junto. Ó, eu vou para um rápido intervalo. Na volta, Bruno Puzóvio faz um giro final pra você aqui na Rádio Bandeirantes. O Palmeiras venceu o Cerro Porteño 2-0 pela Libertadores e garantiu vaga na próxima fase. Rede Bandeirantes de Rádio. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. O dia a dia na Braspress é tudo azul.
Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Eleitora e eleitor, se você não votou nos últimos 3 turnos eleitorais, não justificou nem pagou a multa. Se liga, regularize sua situação até 19 de maio e evite o cancelamento do seu título. Baixe o e-título, acesse o site do TSE ou do TRE do seu estado. Você também pode procurar um cartório ou um posto de atendimento eleitoral. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Bem, amigos, estou de volta à Band com o programa Galvão e Amigos. Falaremos de futebol, automobilismo e vários outros esportes. Comigo estarão Casagrande, Falcão, o Mauro Naves e sempre convidados especiais. Haja coração para essa novidade. Galvão e Amigos, toda segunda, 10h30 da noite, ao vivo, na Band TV. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Você chegou onde a história começa a ser escrita, onde a emoção cresce a cada jogo. Um fenômeno! E cada jogo é sinônimo de espetáculo. Agora, só os maiores avançam. Que absurdo! Meu Deus! A partir de 19 de abril, vai ser gigante. Playoffs da NBA, ao vivo no Disney Plus. O dia a dia na Braspress é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CSU. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. Fios e cabos tem que ser CSU. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. CSU pode confiar. Atenção, quem não votou e não justificou nos últimos 3 turnos eleitorais nem pagou a multa deve regularizar o seu título até 19 de maio. Consulte a sua situação e resolva tudo pelo aplicativo e-título no site tse.jus.br ou no cartório eleitoral. Lembre-se, você precisa do título em dia para tirar passaporte, tomar posse em cargo público ou renovar matrícula em escola pública. Regularize agora mesmo. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. O nosso amor. Vem aí a nova novela na Band TV. Café com Aroma de Mulher. Uma história envolvente, onde o amor tenta superar as disputas, os preconceitos e os obstáculos. Sucesso em vários países do mundo, agora na sua tela. Café com Aroma de Mulher. Estreia nesta quinta, 8h30 da noite, na Band TV. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Você gosta de trabalhar comigo, né, Bruno Puzotti? Ah, uma delícia. Ainda mais 1h04 da manhã. Hoje eu dei uma capelanizada, né? Capelanizada, vamos até as 4 O hoje. inimigo da minha família. Deixa eu falar. Dá um tiro aí.
Dá um giro final aí pra gente passar a régua, vai pros óbvios, vamos. Vamos lá, então, começando com a Libertadores, na Arena Fonte Nova, o Nacional do Uruguai venceu o Bahia por 3-1 no início dessa noite, gol de Nico Lopes, inclusive, antigo conhecido da torcida colorada também, jogou lá no Internacional. Além disso, a LDU venceu o Deportivo Táchira fora de casa por 3-2, o Estudiantes meteu 3-0 na Universidade de Chile e na Argentina, Central Córdoba 1, Flamengo também 1, inclusive a gente viu o gol do Arrascaeta, PDV, e que gol, né? Esse uruguaio joga muita bola. E além disso, agora fim de jogo para Sporting Cristal 2, Bolívar 1, ambos os times que estão no grupo do Palmeiras na Libertadores. Já na Copa Sul-Americana, na Universidade Católica do Equador, venceu o Cerro Largo por 3-1, Academia Puerto Cabello meteu 4-1 no Vasco da Gama, o Palestino ganhou da União Santa Fé por 2-1, Atlético Grau 0, Grêmio também 0, inclusive Atlético Grau 15º colocado da competição nacional, meu Deus do céu. Além disso, o Mushuc Runa empatou com o Cruzeiro 1-1 e o Cruzeiro está eliminado da Copa Sul-Americana. O Once Caldas venceu a União Espanhola por 1-0 e o grande destaque desta quarta-feira é o Paris Saint-Germain, que venceu o Arsenal por 2-1 na Liga dos Campeões na semifinal e vai fazer a final da Champions contra a Inter de Milão. E já como você me pediu um destaque da NBA, boa. Nessa noite tivemos, além disso, Boston Celtics e New York Knicks. O Celtics abriu 15 pontos de vantagem, assim como no primeiro jogo da série. O Knicks foi lá, brigou e virou com Jalen Brunson, que para você é o MVP dos playoffs da NBA até aqui. Segundo jogo, 2-0 Knicks. E agora tem bola laranja em quadra. O Oklahoma City Thunder tem 50 pontos de vantagem. Meu Deus! Contra o Denver Nuggets. Hoje o Nuggets não apareceu pro show. Exatamente. E... óbvio, né? A gente tem que falar do show de Shai Gilgeous-Alexander, 35 pontos neste momento. Muito bom, muito bom. Um abraço final para Marcelo Mendes, meu grande amigo, e o Max, que tá na estrada, caminhoneiro, sabe aonde? Na Nova Zelândia. Que demais. E, ó, aqui no WhatsApp uma foto de um caminhãozaço aqui do Max. Tamo junto, cara. Audiência global da Rádio Bandeirantes, 88 anos de história. A Global Rádio Bandeirantes, Pusóvio. E um abraço para Beto Bagaça, santista de Caraguatatuba, mandando um abraço aqui, falando que é muito bom escutar o programa de vocês até esse horário e tem um pedido no chat, pedido do Pedro. O programa está excelente, pode ir até 5 da manhã. Não dá. Não dá. Eu tenho família. Exatamente. Aliás, que está crescendo, está aumentando minha família. Poucos dias, Em breve seremos 3, 4 lá em casa, que tem o Mujica também. Um abraço para Michel Lopes, trabalhos técnicos aqui do Michel Lopes, do Beto Rebeck, do Caiame. Animado. De toda a retaguarda da Rádio Bandeirantes. Tchau, Pusóvio. Valeu, PDV. Grande abraço. Amanhã, em poucas horas, estaremos de volta. Valeu, amigos. Este foi o apito final. O Palmeiras venceu o Cerro Porteño 2-0 e garantiu classificação antecipada na Copa Libertadores. Aqui deu. Apito Final, o pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes de São Paulo.
ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br, ouvida em todos os lugares do mundo. Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV. Ao poder em janeiro. Agora, um novo plano foi divulgado: mandá-los para um país do norte da África a partir desta quinta-feira. Depois de El Salvador, o próximo destino de imigrantes ilegais presos aqui nos Estados Unidos deve ser a Líbia, indicando uma escalada nos esforços do governo Trump para cumprir a promessa de deportações em massa. Mas o possível pacto também causa surpresa. A Líbia está mergulhada num conflito civil há mais de uma década. Além disso, as cadeias no país africano são alvo de frequentes críticas de entidades de direitos humanos. O governo provisório local negou qualquer acordo com os americanos. A Casa Branca se ampara em uma lei antiga para expulsar imigrantes ilegais vistos como criminosos, sem que eles possam recorrer à justiça. Mesmo com processo em tribunais federais, as deportações continuam ocorrendo a toque de caixa. Em pouco mais de 3 meses de governo, 152 mil imigrantes ilegais foram deportados. Até o momento, a Casa Branca não se manifestou sobre o plano de deportação para a Líbia. No começo da semana, Ruanda, outro país africano, confirmou que negocia com a gestão Trump para receber grupos de imigrantes expulsos dos Estados Unidos. O Senado da Argentina rejeitou um projeto de lei que barrava condenados por crimes de corrupção de assumirem cargos públicos. A proposta de lei da ficha limpa argentina era alvo de críticas da oposição ao governo do atual presidente Javier Milei. Opositores alegavam que o projeto tinha como objetivo afastar a ex-presidente Cristina Kirchner de se candidatar novamente ao cargo em futuras eleições. O projeto de lei teve o apoio de 36 senadores. 35 votaram contra. Para ser aprovado e virar lei, o texto deveria ter recebido 37 votos. A comitiva brasileira desembarcou em Moscou para acompanhar